futebol! Futebol interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 4:04. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor ligado, conectado aqui no Portal Futebol Interior. Grande abraço, muito boa tarde. 4 da tarde, mais 5 minutos aqui em Campinas. A bola vai rolar a primeira partida da final da Série C 2025. Londrina e Ponte Preta em Londrina, no Paraná. No VGD, a bola rola, você se liga aqui no Portal Futebol Interior. A transmissão do Portal Futebol Interior, Carlos Corsato vai dar o recado. Pedro Lino tá lá no palco do jogo. Lá em Londrina é o nosso enviado especial e vai estar trazendo tudo que acontece direto do VGD para essa primeira finalíssima da Série C. Ponte Preta, Londrina, Ponte Preta, mas Náutico e São Bernardo já estão na bezona na próxima temporada, mas agora vale taça, vale título. Se a Ponte Preta conseguir, será o primeiro título nacional da sua história. Londrina já tem 2. 4 da tarde, mais 6 minutos em Campinas. Jornada esportiva do Portal Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A coordenação é do Carlos Corsato. Mesa de áudio e vídeo hoje do nosso Eduardo Rodrigues, o famoso
Bolacha. Vamos que vamos, daqui a pouquinho vamos estar na Valinhos FM, a gente fala da rapaziada da Valinhos FM, as nossas jornadas esportivas, um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Disque Entregas, ou então pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, em Souzas, 155 anos de tradição. A Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Placar ao vivo. Futebol Interior, o mais completo. E hoje também, neste sabadão, 18 de outubro, dando as boas-vindas na nossa jornada esportiva para União Proteção Veicular. Proteja seu carro, sua moto ou utilitário. União Proteção Veicular é a solução ideal para proteger o seu veículo com baixo custo. Faça um orçamento. Anota aí, hein? 19 99977 9029. E atenção, Barão Geraldo, terça-feira tem inauguração de mais uma unidade União na Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 938. Só cresce. União Proteção Veicular. Iga Atacado com a gente também. Referência em qualidade, satisfação e economia. Em Campinas são duas lojas, tem uma em Santa Bárbara do Oeste, já fui lá, linda, e também em Sorocaba, e a loja oficial da Ponte Preta. Venha conhecer a camisa Herdeiros de 125 anos da Ponte, nas versões jogo e torcedor. Loja aberta de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde ou às 18 horas, como queira. E aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. Um abraço pro Robinho, lá da loja oficial da Ponte Preta. Aquele abraço, Robinho. Também pro nosso Sérgio, lá da União Proteção Veicular. Valeu, Sérgio. Tamo junto, meu rapaz. Um abraço para todo mundo que tá junto com a gente também, acompanhando a nossa transmissão. Tem prêmio, hein? Tem prêmio para você hoje. É isso, tem novidade também na transmissão. Já tá na tela para quem tá acompanhando a gente no canal do YouTube Futebol Interior. Aliás, se já tá acompanhando a gente, dá um like, compartilha a transmissão. E é o seguinte, prêmios para hoje. Uma garrafa e um chaveiro personalizados da Macaca, da Ponte Preta, oferecimento da loja oficial da Ponte Preta, tá? Mais outro prêmio, uma camisa oficial do portal Futebol Interior. Essa, muito bem, essa que o Carlos está mostrando para quem está no YouTube. Aí eu gosto, hein? Uma pizza média da Pizzaria do Dadá. Uma pizza média da Pizzaria do Dadá. Você pensa que tá fraca a nossa transmissão hoje? Mas aí você fala, Marcelo, como é que eu vou fazer para participar e concorrer aos prêmios? E ganhar, é claro, né? Então o sorteio vai ser no fim de jogo, tá? Mas para participar, ó, você deve estar inscrito no nosso canal YouTube Futebol Interior. Você vai, como eu falei, curtir a transmissão, dar o like e aí você vai compartilhar a nossa live do YouTube. Você vai pegar e clicar em compartilhar nesse WhatsApp aqui, ó, que é o 98705 7531. 19 é o código de área. 987 05 75 31. Como diz Carlos Corsato, vou repetir de novo. 19 987 05 75 31. A gente vai estar falando durante a transmissão aqui, fala de novo dos prêmios, tá? Então, no fim de jogo, a gente divulga os ganhadores. Vamos que vamos bombar a nossa transmissão. São 4 da tarde mais 13 minutos. 4 da tarde mais 13 minutos, já estamos na Vavá. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Um abraço pro Wagner Faneco, para toda a turma da Valinhos FM, conosco nessa transmissão da primeira finalíssima da Série C 2025 para Londrina e Ponte Preta. Em Londrina, o primeiro destaque da nossa jornada esportiva. Vem com ele que vai transmitir o jogo daqui a pouquinho. A bola rola às 5 da tarde. São 4 da tarde mais 12 minutos. Quem é ele, Bolacha? Carlos Corsato.
Tudo bem, mais feio que eu. Grande abraço, boa tarde. Fala, Corsato. Que bom que de feiura e de lata você entende, né? Um abraço pra você, um abraço pra galera ligada aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta joga daqui a pouco contra a equipe do Londrina. A Ponte mandou há pouco aqui, né, uma informação da assessoria de imprensa. E até a Ponte entrou nessa. As equipes já estão escaladas e definidas, mas menos de 1 hora para o jogo. E a PM ainda não havia abrido o portão, né? Aberto o portão, né? Para o visitante. Fez isso há pouco. O torcedor já está entrando lá no estádio, mas veio pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. Isso que é preocupante também, né? Bom, rapidamente aqui as equipes já escaladas, definidas. Ponte Preta a mesma que jogou contra o Guarani na última rodada da segunda fase, na vitória. Sem surpresas. Sem surpresas. 2-0 para cima do Guarani. Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e o craque Elvis, Bruno Lopes, Toró e também o Diego Tavares, esse o time da Macaca. Já o Londrino Tubarão de Luiz Daniel no gol, experiente Luiz Daniel, jogou no Santo André, jogou no Sampaio Correia. João Vitor, o Iago Lincoln, é novidade na zaga, o experiente Wallace, ex-Flamengo, ex-Vitória, ex-Corinthians. E Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, aquele mesmo camisa 10 da Portuguesa, ele é inclusive da Portuguesa de Desportos. Vitinho, Quirino, ex-jogador da Internacional da cidade de Limeira, centroavante, e o Iago Teles, que é o artilheiro da competição. O treinador é ele, Roger Silva, que tem aqui, digamos que, vínculo com a Associação Atlética Ponte Preta. E fora o Roger, no banco de reservas também, o goleiro Luan. Lembra dele, torcedor ponte pretano? Pois é, o Luan ficou na Ponte durante 6 temporadas. Foram poucos jogos, tá? Não tem uma dezena de jogos como titular, mas o Luan chegou a ser reserva do Aranha, depois foi reserva do Ivan, depois virou reserva do Igor Vinhas, do Pedro Rocha e também do Kaique França, né? O nosso glorioso Luan hoje é o goleiro reserva da equipe do Londrina, portanto, equipes escaladas prontas e definidas. Corsato. Muito bem, daqui a pouquinho o nosso Frank Francisco também, o comentarista do jogo, vai dar a sua palhinha. Já ele entra na tela aqui do Futebol Interior. O Carlos vai apresentar o novo contratado do portal Futebol Interior, que vai estar também desfilando a sua categoria aqui nas transmissões do Futebol Interior. Para Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19 25 14 11 71. 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, em Campinas. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 4 da tarde, mais 15 minutos em Campinas. Carlos, então, vamos lá, apresenta aí o nosso novo contratado, o reforço do portal Futebol Interior. Pôs a mão no bolso o Arthur Eugênio, hein, Carlos? Tá pensando o quê, velho? Fraco não. Você pensa o quê? Reforço de peso aqui pros canais Futebol Interior. Já foi mais pesado. Não, mas não é esse peso que eu tô falando. Então, entendi. Eu pensei que era o cara outro. tá chegando agora na equipe, você já não, tá zombando. Não, tá bom. O Roberto Marcondes, quando eu falo isso, né, porque é peso assim, vem pra encorpar a equipe, né? Aí sim. Roberto Marcondes é daquele, podemos dizer, Matusalém do Rádio Campineiro, né? Lenda, né? Lenda. Quem não conhece ele? Então solta a vinheta aí. Tem vinheta já? Claro que tem, pô. Roberto Marcondes. Aí sim, hein? Essa vinheta eu vou falar pra maravilhosa. você. E aí, Roberto Marcondes, que prazer tê-lo e conosco aqui para reforçar a equipe dos canais Futebol Interior. Grande abraço, seja bem-vindo, a casa é sua, Marcondes. Carlos, um abraço para você, um abraço ao Marcelo, esse é o Carlos, aquele ali é o Marcelo, são os Corsato que dão um trabalho danado, grande bolacha, Franco, um abraço para você, muito obrigado pela oportunidade, ao querido amigo Arthur Eugênio, ao Elcio e essa galera fantástica aqui do portal Futebol Interior. Espero justamente corresponder à altura e muito feliz por estar novamente em Campinas e trabalhando no segmento esportivo e também na área comercial. Muito feliz mesmo. E digo mais, esta decisão, jogo 1 em Londrina, a Ponte tem 80-20.
E aqui no Majestoso ela terá 90-10 de oportunidade para conquistar o título. E mais, para não colocar fumaça no negócio, como é o destino, ela faturará o primeiro título nacional em cima dos principais ídolos da história da Ponte, que é o atacante Roger, que é o técnico do Londrina hoje. Esse é o destino do futebol. Esse Roberto Marcondes, o Marcondes que durante um bom tempo militou aqui. Por quantos anos consecutivos na imprensa campineira, Marcondes? 80. Faz tempo. Não sei. Uns 20? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí depois foi pra Marília. Ficou um tempão lá, rádio, TV. Fiquei 4 anos me cuidando de uma doença que eu infelizmente tive, mas 100% recuperado, 100%. Oh, glória a Deus, 100%. E voltei, graças a Deus, ao convite do meu querido Arthur. Mas sempre lá em Marília também, rádio, sempre rádio, televisão. Inclusive aqui no Portal Futebol Interior, nós éramos parceiros lá, exatamente, da TV e da rádio lá que você estava. E o último trabalho foi justamente como assessor de imprensa do meu querido Mac. É isso, Marília que está na Série A3 do Campeonato Paulista e está montando o time, pode virar SAF. Isso. E agora, Roberto Marcondes de volta para Campinas e aqui nos canais Futebol Interior, departamento comercial da Rádio Futebol Interior agora está com Roberto Marcondes. Portal também. Isso, e não digamos assim, experiência, né? Já chegaram 3 patrocinadores aqui para o Portal Futebol Interior. Seja bem-vindo aqui à Loja 1900, a loja oficial da querida e gloriosa Associação Atlética Ponte Preta, União Seguros e também, junto conosco, o IGA Atacado, referência no atacado, né? O IGA, grande amigo, né? O Sérgio, comandante da União Proteção Veicular, que está com uma loja nova agora, a partir de terça-feira, em Barão Geraldo. Cresce muito, é extremamente importante esse segmento para você preservar o seu patrimônio, moto, carro, utilitário. Fale com a União, fale com o Sérgio, Timaço do Sérgio, Proteção Veicular, e também com o Robinho, que é o comandante da loja oficial da Ponte Preta, que está localizada no Majestoso. Grande Robinho, pedala Robinho, um abraço. Robinho. Um abraço pro grande Robinho. É isso, Marcondes, seja bem-vindo aqui. O Marcondes vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, vai participar com a gente, obviamente, também do intervalo da partida, vai estar conosco por aqui e no fim de jogo, importante porque já tem um montão de prêmios pro ouvinte participar, tem pizza da Pizzaria do Dadá, tem a camiseta exclusiva aqui dos canais Futebol Interior e tem brindes lá da Loja da Macaca neste primeiro jogo. Lembrando, né, Marcondes, que na sexta-feira da semana que vem, você que está conosco aqui nessa live nos canais Futebol Interior e você também da Valinhos FM em 87.9, na sexta-feira nós vamos apresentar o Meio Campo FI pré-final. Esse aqui é o primeiro jogo da final da Série C, mas no sábado teremos a derradeira aqui no estádio Moisés Lucarelli. E na sexta-feira vamos apresentar o Meio Campo FI de 8 até 10 horas da noite para falar deste jogo da Ponte Preta contra a equipe do Londrina, com convidados especiais. João Brigatti já confirmado. E o Marcondão já solto nesse meio campo, distribuindo a bola para os craques do FI. Certo, Marcondão? Certíssimo. É isso aí. E lembrando que no próximo sábado, que é a derradeira, a grande partida para a volta olímpica no Majestoso, camisa oficial da Ponte, hein? Pra galera ponte pretana participando aqui conosco. É isso aí, então fique ligado você, torcedor. Marcondes, mais uma vez, seja bem-vindo, um prazer. Amém. E vamos pro jogo aqui. Bora pra cima. Então tá certo. Esse é Marcelo Roberto Marcondes, novo reforço aqui dos canais Futebol Interior. É isso, Roberto Marcondes, portanto, apresentado pelo Carlos Corsato, e ele vai apresentar o fim de jogo, no fim de jogo os prêmios. A gente daqui a pouquinho fala mais uma vez o procedimento para você participar e concorrer a todos os prêmios da jornada esportiva neste sabadão. São 4h, 23 minutos. A gente vai pro primeiro intervalo aqui da nossa abertura de jornada e daqui a pouquinho a gente volta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Tamo de volta, 4 da tarde mais 24 minutos em Campinas, 4 da tarde mais 24 minutos. Portal Futebol Interior, Valinhos FM na transmissão da primeira finalíssima do Campeonato Brasileiro da Série C 2025. A bola rola daqui a pouquinho, 5 da tarde. Tem Londrina, tem Ponte Preta no VGD. E é claro, você se liga aqui no Portal Futebol Interior, tem prêmios, viu? Garrafa e chaveiro personalizados da Ponte Preta. Oferecimento loja oficial da Macaca. Uma camisa oficial do Portal Futebol Interior também. Uma pizza média da Pizzaria do Dadá. Para concorrer, você faz o seguinte, ó, dá o like na transmissão e aí você compartilha a nossa live do YouTube pro WhatsApp 19 987 05 75 31 19 987 05 75 31. E aí no fim de jogo com o Marcondão rolam os sorteios, a gente divulga os ganhadores, tá? Bom, 4 da tarde mais 25 minutos, vamos fazer o seguinte, primeiro o comentarista, depois a gente vai lá pro VGD. Beleza? Vamos acionar o comentarista do jogo com a expectativa dele. Solta a vinheta, Bolacha. Frank Francisco. E aí, amigo? Grande abraço, Frank. Boa tarde pra você. Abraço, Marcelo. Abraço, Carlos. Abraço, Nação Ponte Pretana. Marcelo, nós estamos agora diante do objetivo final do grupo, a cereja do bolo, né? A final. Se Deus quiser, aí com a Macaca conquistando seu primeiro título
nacional, né? Mas é assim, Marcelo, eu vejo as duas partidas da finais como se fossem 2 tempos de uma partida. O primeiro tempo está sendo hoje lá em Londrina e o segundo tempo vai ser aqui em Campinas. Então são 180 minutos. Estou com uma ótima expectativa. O Londrina tem uma equipe boa, uma equipe bem ajustadinha. Espero que o Londrina vai jogar, não vai dar moleza, né? Não vai ficar atrás. E isso para a Ponte é bom. A Ponte está bem encaixada com o Marcelo. Então acho que nós temos tudo para ter um jogaço hoje. E para mim não me omitir, como eu sempre gosto de fazer, eu hoje tenho um pensamento. 1-0 para Macaca, tá de bom tamanho. Esse Frank Francisco, comentarista do portal Futebol Interior. E o Londrina, que o Carlos falou aí de Luan, por exemplo, tem o Eliel no elenco, né? Cria da Macaca, o Eliel, também, que depois foi jogar no Cuiabá, emprestado pro Paysandu, e acabou não ficando com o jogador, e aí o Cuiabá emprestou pro Londrina, e ele começou muito bem no Londrina, tem passe pra gol, tem gol, enfim. Eliel, portanto, tá no banco de reservas hoje, né, Carlos? O titular é o Quirino. É o Quirino, o titular é o Quirino, jogador que passou aqui pelo futebol de São Paulo por várias equipes, Ferroviária, passou pela Internacional de Limeira, Novo Horizontino, jogou, se eu não me engano, pelo Guarani o Quirino também, viu? Bom, são 4 da tarde, mais 27 minutos. A gente vai lá pro VGD, o palco do jogo. A torcida da Ponte Preta tendo algumas dificuldades, o clube colocou até nota oficial, né? Mas os portões já foram abertos, a gente vê pelas imagens que já tem torcedor da Ponte Preta por lá. Enfim, o jogo começa daqui a pouquinho, 5 da tarde, mas o Pedro Lino tá lá e vai trazer informações no palco do jogo. É isso, Pedro Lino, grande abraço pra você. Pedro Lino. Solta a voz, Pedro. Muito bem. Agora vai, solta a voz, Pedro Lino. Boa tarde, Marcondão. Seja bem-vindo à Rádio Futebol Interior. Já estou presente aqui no estádio VGD em Londrina. A bola rola 5 horas da tarde para Londrina e Ponte Preta. O estádio já está completamente cheio. A torcida do Londrina lotou o VGD. A polícia ainda não liberou para a torcida da Ponte Preta entrar no estádio VGD. Alguns torcedores de organizadas estão no ônibus, a polícia parou no DP. Informações que eu obtive que os ônibus serão escoltados de volta para Campinas e algumas vans virão aqui até o estádio VGD e, se a polícia liberar, entrarão no jogo, que a bola rola às 5 horas da tarde. Mas por enquanto, faltando 45 minutos para o começo da partida, para a torcida adversária ainda não teve a liberação dos portões do estádio VGD. Os jogadores neste momento estão fazendo preparação no gramado. O goleiro Diogo Silva também, junto com o goleiro Lauro, também fazendo uma preparação. E aqui tem um show antes do começo da partida. Food truck, churrasco, churros, cocada, todo tipo de comida aqui no estádio VGD. Torcida lota. Primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C. Londrina e Ponte Preta. E você acompanha tudo aqui no portal Futebol Interior comigo, Pedro Lino, que estou direto em Londrina, no estádio VGD. Um grande abraço para vocês e boa transmissão. Valeu! Valeu, esse Pedro Lino, ele falou o horário, então não precisa explicar, né? Mas ele mandou a matéria antes da gente falar aqui que os portões já foram liberados, né? Com relação a essa informação aí de alguns ônibus, realmente, a informação de que a polícia teria tentado que alguns ônibus voltassem para Campinas, eu não sei se na totalidade, mas essa realmente é uma informação que a gente teve também. Bom, e eu que esperava, falei, né, Carlos, nas bancadas nossas, que esperava que com relação à torcida, torcedor, não ia ter muito problema, porque a gente vem falando aqui, é um campeonato que tem 4 vencedores, e os 4 vencedores já estão decididos. Ponte Preta e Londrina vão disputar o título, mas o Náutico e o São Bernardo também subiram, né? Então acho que o nível de estresse para o torcedor seria menor, mas parece que não é bem assim, tanto que a gente teve nota oficial da Ponte Preta, mas no visual parece que tá tudo bem. Eu até vi torcedor da Ponte conversando com o torcedor do Londrina. Eu acho que na parte da torcida
não tem muito problema. O problema está acontecendo na organização do jogo, com polícia rodoviária, enfim. É isso, né, Carlos? Isso, na logística, né? Isso. Agora, você falou de confusão, acho que confusão não, mas a logística a gente sabia que ia ser complicada, né? Porque, primeiro, o estádio é um estádio acanhado para 8 mil pessoas, né? Foram liberados 565 ingressos para a torcida da Ponte. Todos a Ponte Preta comprou e todos foram vendidos, né? Em nenhum dos jogos do Londrina aí no VGD tivemos esse público visitante de 565 torcedores. Para você ter uma ideia, eu fui pesquisar sobre o público visitante e o último jogo do Londrina que foi o jogo contra o São Bernardo, um empate do Londrina na última rodada do quadrangular final, 354 torcedores do São Bernardo compareceram, né? Marcelo, olha pro Bolacha, como você está apresentando o programa, que o Bolacha quer falar com você. 354 visitantes, né? E vai ter mais torcedor da Ponte Preta. Até acho, e já falei isso nas bancadas, né, Marcelo, que teremos torcedor da Ponte também infiltrado aí nessa torcida do Londrina. Por quê? Porque houve reclamação de torcedores da Ponte no Paraná, por exemplo, gente que mora em Maringá, gente que mora em Cascavel, que é longe de Londrina um pouco, mas não é tão longe quanto Campinas. E os caras queriam assistir o jogo e não puderam comprar o ingresso lá. Por quê? Porque a Ponte comprou todos os ingressos do visitante. Então, você acha que esses caras não iriam comprar ingresso lá no Londrina? Então, vai ter torcedor da Ponte lá no meio da torcida do Londrina. Mas aí, eu vejo muita gente criticar o Londrina e não é por aí, né? Porque o Londrina, ele jogou o campeonato inteiro aí no VGD, aliás, o ano inteiro, né? O Belintani, que é o dono da SAF aí do Londrina, que era ex-presidente do Bahia, que agora toma conta aí da SAF do Londrina, quando ele assume, ele já fala, vamos voltar para casa, vamos voltar pro VGD. E eles voltam pro VGD, eles arrumam o campo, colocam iluminação, reformam, pintam, trocam, dá uma melhorada no gramado, né? E o Londrina tá mandando seus jogos lá. Agora, por qual motivo o Londrina iria sair do VGD para jogar no Estádio do Café? Esportivamente falando, isso aí só ia ajudar a Ponte Preta. E é um jogo, né, Marcelo? E vale taça. Sim. Vale título. Apesar do Londrina já ter 2 títulos nacionais, mas vale Sim. o título Londrina agora. Foi campeão de Série B, né? E aquele campeonato de 2015, que depois acabou, né? Que é ganha do Cruzeiro, né? Isso, mas o Londrina é campeão nacional. E é um título, né? Teve o campeonato, então são 2 títulos nacionais. E o Londrina quer o 3º título nacional dele, né? Então, cara, é aquilo que eu falei aqui, é um jogo, né? E o Londrina tá usando das suas armas, né? Aí, a culpa é da CBF. Cara, o estádio, ele tem capacidade o dobro de torcida que a CBF exige para a Série C, que é 4 mil torcedores. Cabem 8 mil torcedores. Então tá tudo certo. Tubarão gente. tá certinho. Tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Esse campeonato que a gente falou aqui foi a Primeira Liga em 2017, que é um título nacional. Outro título nacional do Londrina é a Taça de Prata, né? Que no caso a gente pode conhecer como Série B. 83, né? 1980. A Primeira Liga foi em 2017, na final, contra o Cruzeiro. Isso, 2017, falei 2015, né? Então é Taça de Prata, que é a Série B, 1980. E essa Primeira Liga 2017. É um campeonato também que teve um ano só, ou 2, não sei, depois não vingou muito. Não vingou, se eu não né? me engano, 2 anos, 17 e 18. Muito bem, 4 da tarde, mais 37 minutos, eu tenho mais o Pedro Lino, o PL. Tenho mais o PL falando lá do Então VGD. Porque temos Arthur Eugênio também. Isso, mas o PL perdão, viu, Arthur? Mas o PL é prioridade porque ele tá lá no palco do jogo. Solta aí, Bolacha, o Pedro Lino. Só completando, Carlos Corsato, a polícia aqui de Londrina não quer liberar a entrada da torcida da Ponte Preta. Os torcedores estão lá fora e a polícia militar do estado do Paraná não está querendo liberar a entrada dos torcedores ponte-pretanos. Tá aí um problema. Cerca de 552 torcedores vieram para Londrina com ingresso e não poderão entrar dentro do estádio. Aí não dá, né? A gente tá vendo ali as imagens que mostram, né? Eles estão já no estacionamento do estádio, né? Mas eu cheguei, só se foi ilusão de ótica. Tem gente no estádio, tem torcedor da Ponte dentro do estádio. Tem torcedor da Ponte dentro do estádio, né?
Então vamos aguardar para conferir aí. Tem mais, Bolacha? Tem uma reclamação de torcedores, inclusive na PR, né? Que é a rodovia do Paraná. Assim que saiu, que chega no limite lá na divisa, né, já tem reclamação ali de quando foi fazer o famoso, quando a polícia vai revistar os ônibus, a revista parece que teve já um problema ali. Eu não vou ficar aqui, cara, metendo pau na polícia, né? Mas os relatos, eles são muito grandes de que a revista foi feita de uma forma, no mínimo, diferente. Mas agora a TV mostra aqui, ó, já tem torcedor da Ponte no estádio, sim. Mas a maioria do torcedor da Ponte Preta ainda não adentrou. O problema está acontecendo com a rapaziada das caravanas, dos ônibus, né? Isso. Pessoal que foi de carro, comprou o ingresso, foi de carro, ou de um outro jeito de avião, né? Teve gente que foi de avião, tá conseguindo entrar de boa. Solta a Bolacha, segunda participação, terceira no caso do nosso Pedro Lino. Versato, aparentemente começaram a liberar os torcedores da Ponte Preta. Chegou um número maior de polícia aqui no VGD. Seguranças também do clube, pelo jeito, estão arrumando ali a entrada da Ponte Preta. Não tem catraca nas entradas. O rapaz que trabalha no Londrina falou que pela capacidade não existe catraca. Mas, por enquanto, nada de torcedor da Ponte dentro do VGD. Vamos aguardar. Daqui a pouco trago mais informações. Tá bom, Pedro Lino, é isso. Vai acompanhando aí. Às vezes ele manda pra gente, a gente demora um pouquinho pra colocar, mas a gente vai tentar ser mais rápido com relação ao Pedro Lino, porque a informação ela é rápida, né? Então a gente vai fazer isso. Mas pode ser também essa situação aí de mais segurança. E, assim, é bom evitar a fadiga, né? Mas não é o que as imagens mostram. Estão mostrando, infelizmente. 4 da tarde, mais 38 minutos. A educação realmente... Né? E ali eu tô falando das duas partes, tá? Cara, vai lá, assiste o jogo, velho. Curte, né, cara? Curte o momento, cara. E aí, por exemplo, tem mensagens aqui. Fabião, você sabe o quanto eu te respeito, né? Mas assim, eu não posso dar publicidade para suas palavras aqui. Mas tá aqui no chat, né? Eu entendo a sua revolta, entendo a sua torcida pela nossa querida Macaca, mas não vamos desrespeitar o nosso adversário, não. O DJ Digo, boa noite, irmãos Corsato e Frank, amigos ponte pretanos, vamos pra cima. Roberto César Santos, como libera um estádio desse para uma final, hein? Parabéns, CBF. O estádio está liberado e não há fases, tá? Não tem liberação de fases para o estádio. Então o estádio sempre esteve liberado. O Joel Silva tá dizendo aqui que abriu o portão do estádio, mas que repreendeu a torcida. O Joel Silva tá lá. O Joel Silva é torcedor da Ponte Preta, tá lá. Valeu, Joel. E ele mandou essa informação pra gente aqui. Isso que me deixa indignado. Polícia é para proteger, para orientar e não para agredir. Bom, é isso. O torcedor da Ponte realmente não ficou muito feliz não com o tratamento que recebeu da polícia, né? Mas, cara, não vou ficar aqui criticando o trabalho da polícia, não. Mas talvez todo mundo sabia que isso ia acontecer. A Ponte vendeu 565 ingressos aí em menos de uma hora, né? Então todo mundo sabia que o torcedor da Ponte iria. E só não foi mais porque não tinha mais ingresso. Muito bem, eu tenho que agilizar o processo aqui. 4 da tarde, 39 minutos. Vamos deixar pra lá o gol, viu, Bolacha? Porque não vai dar tempo. Vamos tentar fazer as outras matérias. O gol é curtinho. Começando com o Arthur Eugênio. Arthur Eugênio vai trazer pra gente aí um pouquinho de história do futebol. Solta a voz, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do goleiro André Dias, um goleiro revelado pela Ponte Preta e que faleceu no dia 9 de junho de 2025, apenas com 56 anos. Aqui no futebol interior, a carreira, a história do goleiro André Dias. André Dias nasceu em Palmital, batizado André Luiz Dias, no dia 15 de maio de 1969. Ele começou na Ponte Preta, naquela geração de grandes goleiros. Acredito que nenhum time no Brasil tenha revelado tantos bons goleiros como a Ponte Preta. Valdir Pérez, que embora não tenha sido revelado pela Ponte Preta, ele veio do Garça, se fez na Ponte Preta,
Carlos, Moacir, Sérgio Guedes, João Brigatti, Luiz Henrique, Aranha, nossa senhora! Tantos grandes goleiros na Ponte Preta, e André Dias surgiu bem no time pontepretano. Pelas pesquisas que eu realizei, o primeiro jogo de André Dias no gol da Ponte Preta foi no dia 4 de março de 1990. Havia uma divisão no Campeonato Paulista e a Ponte Preta estava na Série B. E o André Dias entrou no segundo tempo porque o João Brigatti, goleiro titular, foi expulso. A partida foi 2-2. Portuguesa 2, Ponte Preta 2, no Canindé. André Dias tinha apenas 20 anos. João Brigatti expulso e o técnico que escalou André Dias foi Nicanor de Carvalho. Ele tirou o Wagner, atacante, pôs o André Dias no gol. Olha o time da Ponte Preta em 1990. Primeiro jogo oficial de André Dias no time pontepretano. O titular era o goleiro João Brigatti, mas ele saiu. André Dias passou a ser bastante utilizado na meta pontepretana. A defesa, Roberto Teixeira, Júnior, Pedro Luiz e Luizinho. No meio-campo, Tuca, Silvio e Hernani. No ataque, Zé Carlos, Monga e Wagner. André Dias, primeira vez profissionalmente na Ponte Preta, 4 de março de 1990. Mas as comissões técnicas e diretoria da Ponte Preta não acreditavam muito no jogador. Em 1992, ele foi emprestado para o Londrina e foi campeão paranaense. O Londrina tem poucos títulos estaduais. O de 1992 é com o André Dias, jogando na meta titular do Londrina. Aí está André Dias, campeão paranaense em 1992 com o Londrina. O técnico era Varley de Carvalho, o goleiro André Dias. O penúltimo em pé é o Márcio Alcântara, que jogou no Palmeiras. E o último é o Souza, que teve uma rápida passagem pelo Guarani. Nos agachados, o primeiro é o Tadeu. Tadeu era bom jogador, pai do Diego Tardelli. Outro título de André Dias, campeão potiguar em 1993 com o ABC. André Dias, o goleiro titular. Nesse time, você vê embaixo dos jogadores, ele é o terceiro. O quarto, incluindo o massagista, é Odilon, que marcou época no futebol do Nordeste nos anos 1980. Aí, já em final de carreira. E depois do Odilon, o Cláudio José, que jogou no Londrina e no Vasco da Gama. Na Ponte Preta, o primeiro bom momento foi com 18 para 19 anos, na Taça São Paulo de Juniores, em 1990. O campeão foi o Flamengo, que tinha um timaço. E a Ponte Preta, André Dias, fez bons jogos como goleiro pontepretano nesta Taça São Paulo. Este time da Ponte tinha também o Pedro Luiz, que depois jogou no São Paulo. O curioso é que a Ponte Preta emprestava André Dias e ficava com goleiros num nível bem inferior a ele, como Anselmo, Ricardo Cruz, Wilson Maia, passou pelo Anápolis e jogou também no Bragantino. Ao encerrar carreira, trabalhou em várias equipes, como treinador de goleiros e como auxiliar técnico. Foi auxiliar técnico de Mazola Júnior em vários times, inclusive no próprio Londrina. Trabalhou no Sport, Bragantino, várias outras equipes, Ituano. Ultimamente, ele vinha trabalhando com o Gustavo Bueno, filho do Dicá, na Olambra, que está se estruturando para ter um bom time de futebol. André Dias foi sepultado na terça-feira, dia 10 de junho
de 2025 na cidade de Capela do Alto, próxima a Araçoiaba da Serra. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro André Dias. Triste, faleceu aos 56 anos. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí então o Arthur Eugênio falando do brilhante André Dias. Na Ponte Preta foi um bom goleiro, né? Foi um bom goleiro na Ponte Preta e foi campeão no Londrina, né? Campeão no Londrina também e faleceu muito novo recentemente, no meio desse ano. Que Deus o tenha, o André Dias. São 4 da tarde, mais 49 minutos. Trabalhou no Londrina também, né? Não, foi goleiro, foi campeão com Londrina. Isso. Foi campeão com Londrina. Falei aqui. 4 da tarde, mais 47 minutos. 4h47. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a palavra do Bruno Lopes. Meteu o gol no derby, tem o nome tatuado no derby 212, cravado no derby 212. O primeiro gol da Ponte Preta no derby foi ele quem fez. Diga aí, Bruno Lopes. Tá fazendo meu primeiro gol no derby, assim, é uma sensação indescritível, cara. Tô muito feliz. O próximo jogo vai ser um jogo difícil, igual foi aqui contra eles. Agora é final, é um jogo diferente, um jogo que todo mundo quer jogar. Tenho certeza que vamos pra lá fazer um grande jogo, conseguir um bom resultado pra trazer a final, o segundo jogo aqui pra casa. E a gente tá conseguindo esse título. Cara, eu vou falar por mim, né? Pra mim vai ser um título inédito, um título muito importante na minha carreira. Pro clube, então, nem se fala, né? Vai ser o primeiro título nacional. Uma camisa aí que tem 125 anos. Então já passou da hora, na verdade, da gente conseguir esse título. Vai, se Deus quiser, com o apoio do nosso torcedor, nós jogadores muito focados, vamos conseguir trazer esse título aqui pro Moisés. Até brinquei com a minha esposa ontem, falei, tô ganhando bastante seguidor aqui. Bastante mensagem de apoio, agradecimento também. Muitos torcedores mandando direct, agradecendo pela vitória, pelo gol, principalmente pelo campeonato que nós vemos fazendo, né? Então, eu tô muito feliz, cara, agradecer a eles o apoio aí. Eu sei que nesse jogo da final eles vão estar com a gente também, nos apoiando, nos incentivando. E dentro de campo a gente vai estar com a mesma forma, mantendo muita garra, muita competitividade para conseguir esse título. Ô Bruno, você que teve mais oportunidades depois da chegada do Marcelo Fernandes, o que significa esse gol no derby pro Bruno? Cara, pra mim, eu vou ser bem sincero, acho que foi o gol mais importante da minha carreira. É um gol que estavam falando, né, que foi o derby do século, não sei o quê. Então pra mim foi muito importante, cara. Eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos vai ser lembrado, vai ficar na memória dos torcedores, na minha memória também. E até brinquei também depois do jogo, falei que a camisa eu vou botar num quadro, porque eu acho que foi muito importante, então merece esse reconhecimento. Cara, a gente se focou entre nós, né? Fizemos um pacto, falamos que nada que de fora ia atrapalhar o nosso rendimento dentro de campo. E se blindamos ao máximo. O Marcelo chegou, nos deu confiança, nos deu total tranquilidade para trabalhar e a gente conseguiu fazer o nosso melhor dentro de campo, com muita vontade, muita raça. Tenho certeza também que todo mundo se apoiou muito na família, né? Que nesse momento é importante. Então, acho que foi isso, cara. Acho que foi muita resiliência também. A torcida da Ponte Preta é incrível, cara. É só agradecer a eles. E dentro de campo a gente acaba esquecendo um pouco, na verdade, o externo. A gente está tão focado ali dentro, de fazer as nossas funções, tentar fazer o melhor possível ali dentro de campo, que a torcida a gente só ouve na hora que faz um gol, na hora que o jogo dá uma parada. Mas tenho certeza, o apoio deles é fundamental para nós e estamos muito felizes com eles. Eles vêm nos ajudando desde o começo do ano, mesmo depois de um rebaixamento. E agora a gente até pensou, falou, pô, a torcida vai estar meio assim, a gente precisa resgatar isso de novo. E eles vieram, nos apoiaram desde o primeiro jogo, então eles estão de parabéns e a gente dentro de campo conseguiu corresponder. Tá então a palavra do Bruno Lopes. Bruno, você vai ser lembrado por sempre pelo torcedor da Ponte Preta. No derby 212 você fez o primeiro gol e o gol que abriu as portas aí para a Ponte Preta chegar à final e eliminou o maior rival da Ponte Preta da Série B na próxima temporada. A bola vai rolar daqui 10 minutinhos no estádio do Londrina. O VGD que está abarrotado, vai estar abarrotado de gente, capacidade máxima para esse jogão do Campeonato Brasileiro Série C. O Marcelo Fernandes vai falar, Bolacha? Vamos ver se a gente pega uma palavrinha do professor da Ponte Preta. Fala, professora. Realmente, né? Duas equipes chegaram qualificadas nessa final.
E o futebol nos deu essa oportunidade de vencer e conquistar esse título, né? Vamos jogar contra uma excelente equipe, muito bem treinada pelo Roger. É uma final de campeonato que é resumida em detalhes. A equipe da Ponte Preta está muito bem treinada, muito bem determinada e muito bem focada para, nessa primeira parte, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, finalizar no Moisés Lucarelli. Volto a dizer, jogo difícil, um jogo extremamente difícil, mas que a equipe da Ponte Preta tem condições totais de conseguir 2 grandes resultados. Tá, então a palavra do professor Marcelo Fernandes. A Ponte já no gramado, toda de preto, faixa branca no peito, no costado. O time do Londrina, camisa azul, calção, meias brancas com detalhe na cor azul. Tubarão e Ponte Preta. Vejo nesse momento o Pedro Rocha conversando com o Luan, né? Jogadores que trabalharam juntos. Pedro Rocha titular, o Luan reserva. O Luan que hoje é reserva também desse time do Londrina. O Edson também conversando com o Eliel. Sim. Eles podem se enfrentar no jogo, né? Pode. O Edson tá na reserva, o Eliel também tá na reserva, mas Verdade. eles podem se enfrentar. Jogaram juntos pela Ponte Preta. Olha o torcedor, coração do torcedor Ponte Pretano batendo mais forte. A hora está chegando. Torcedor do coração do Londrina também. Vale título nacional. As 2 equipes já estão na Série B, de volta para a Série B na próxima temporada. O Londrina tem 2 títulos nacionais, como a gente falou. A Ponte Preta ainda não tem nenhum. Lembrando que tem prêmios. A gente vai para a ficha técnica do jogo, mas deixa eu lembrar você, a nossa jornada esportiva hoje tá valendo para você uma garrafa e um chaveiro personalizados da Macaca. Show de bola, hein? Oferecimento loja oficial da Ponte Preta. Um abraço lá pro Robinho. Aliás, o chinelo que eu tô usando hoje da Ponte Preta, eu comprei na loja da Macaca. Uma camisa oficial do portal Futebol Interior e uma pizza média, que delícia, da Pizzaria do Dadá. Pra concorrer, atenção, você vai fazer o seguinte, ó, curtir a transmissão, né? Vai dar o like lá na transmissão e aí você vai compartilhar ela pro WhatsApp 19-987-05-7531. Eu vou colocar esse número lá na live e vou deixar fixado lá, tá? Pra ficar mais fácil pra você que tá na live anotar. 19-987-05-7531. No fim de jogo que vai ter o comando do Marcondes, a gente vai divulgar os ganhadores dos prêmios e para grande final vai rolar uma camisa oficial da Ponte Preta, oferecimento também da loja oficial da Macaca. Faltando 7 minutinhos para 5 da tarde, simbora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Macaca escalada pronta e definida, vem para campo para a primeira final nacional em sua história. Diogo Silva é o goleiro, vem com a 12. Pacheco, ala pela direita, tem a 28. A zaga, o Anderson é o primeiro zagueiro, 34. Simon é o quarto zagueiro, tem a 4. Arthur, lateral esquerdo, tem a 15. Para você que está no YouTube, a escalação na tela para você, tá? Rodrigo Souza é o volante, 5. Luiz Modric, Felipe, 27. Elvis é o camisa de número 10. O ataque da Ponte tem Diego Tavares com a número 7. Bruno Lopes, 77. E Toró, vice-artilheiro do campeonato, com a número 17. Repeteco da Macaca, Diogo Silva, 12. Pacheco, Anderson, Simon e Arthur, 28, 34, 4, 15. Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, 5, 27 e 10. Elvis, capitão do time. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró, 7, 77 e 17. No banco são 11 jogadores, 6 da base da Ponte, 5 jogadores que não são formados na base. Pedro Rocha pro gol, Edson, Sérgio, Rafael, Miguel, Matheus, João Gabriel, Lucas Cândido, Gustavo Teles, Serginho, Léo Oliveira e Kevin. Futebol Interior. O Londrina, do técnico Roger Silva, vem a campo com o Luiz Daniel, goleiro número 1. João Vitor, ala pela direita, veste a 2. Também na tela para você, torcedor do Tubarão, hein? Iago Lincoln é o zagueiro central, tem a 3. Wallace, experiente,
Jogador que passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Vitória. É o capitão do time, veste a 4. Maurício, ala pela esquerda, meia dúzia. O meio-campo tem Zé Breno, na vaga do experiente Alisson. E Santos não joga hoje. O Zé Breno tem a 5. Lucas Marques é o segundo homem do meio-campo com a 8. Cristiano é o homem da bola parada, é o cérebro pensante dessa equipe aí com a 10, ex-portuguesa. Aliás, ele é jogador da Portuguesa, vai disputar o Campeonato Paulista em 2026. Vitinho é o ponta pela direita, tem a 7. Quirino é o homem enfiado com a 9. E o Iago Teles, artilheiro da competição, tem 8 gols no campeonato. Veste a 11, Luiz Daniel, João Vitor, Iago Lincoln, Wallace, Maurício, 1, 2, 3, 4, meia dúzia, Zé Breno, Lucas Marques, Cristiano, 5, 8, 10, Vetinho, Quirino e Iago Teles. No banco, à disposição do Roger Silva, Luan, ex-ponte pro gol, 12, mais Vanderlei, Rafael Castro, Matheus Leal, João Tavares, Eliel, aquele mesmo, menino, revelado na base da Ponte Preta, Robson, William e Canela, além do Cedric e do Henrique. Arbitragem. Vamos lá, árbitro do jogo, apita o árbitro Celso, o árbitro André Luiz Schettino Policarpo Bento. Ele tem 31 anos, tá na tela para você também aí. Esse árbitro, ele foi o árbitro de Ponte Preta 1, Brusque 0, na segunda rodada do quadrangular final. É aquele árbitro que não deu aquele gol, né, de cabeça do Anderson, né, zagueiro da Ponte, mas que depois marcou o pênalti em cima do menino Miguel. Ponte 1, Brusque 0. Assistente 1, Celso Luiz da Silva, mineiro também, 41 anos. O 2, Leonardo Henrique Pereira, ele tem 34 anos também, de Minas Gerais. O quarto árbitro é o Ronei Cândido Alves, também mineiro, 29 anos. No VAR, anote aí, Carlos Eduardo Nunes Braga, 45 anos. Esse é o quarto jogo que ele vai ser VAR nesta Série C. E ele já foi VAR em um jogo da Ponte, com boa lembrança para o torcedor ponte pretano. Vitória da Ponte contra o Náutico pela terceira rodada desse quadrangular final nos aflitos. No dia 20 de setembro, a Ponte venceu o jogo lá por 1-0. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí então a ficha técnica do jogo na voz do Carlos Corsato, que vai transmitir o jogo para você, para Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Casa do Perfurador Campinas, 19 25 14 1171, Rua Lauro Vanucci 98, em Campinas. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. Eu já meti o meu like lá na transmissão, é o 33, e eu coloquei lá o WhatsApp para você participar e concorrer aos prêmios, tá? Com as regrinhas que a gente tá falando aqui. Tem que compartilhar a transmissão nesse número aqui, ó, 19987057531. Mas como eu sou juvenil, falei que eu ia fixar, não tem como eu fixar porque eu não sou administrador do canal, né? Então você tem que procurar a mensagem com o nome de Marcelo Corsato, se você não anotou o número do telefone, que vai estar lá o zap para você compartilhar a transmissão no zap, que tá o número lá na mensagem do Marcelo Corsato, 19987057531. Como é que eu vou fixar que se eu não sou o bambambam do canal? Não tem como eu fazer isso, né? Não é bagunça. Mas é isso, você que está ouvindo a gente pela Valinhos FM, se ainda não conhece o canal no YouTube Futebol Interior, chega com a gente também, tá? Com transmissões de jogos de Ponte Preta, Guarani e, é claro, vem muito mais por aí para você. São 4 da tarde, mais 59 minutos, a bola vai rolar no VGD, na cidade de Londrina. Expectativa para Londrina e Ponte Preta. E vai assumir o comando do Portal Futebol Interior, da Rádio Futebol Interior e da Valinhos FM, ele... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. É final, meus amigos, minhas amigas. Londrina e Ponte, Ponte Londrina, Vitorino Gonçalves Dias. É o estádio do jogo, localizado em Londrina, no Paraná. Esse estádio é municipal, tá bom? Mas com concessão aí para o Londrina, foi renovada a concessão. Ponte toda de preta,
faixa branca no peito. O Londrina com a camisa azul, número branco às costas. Calção branco, meias branca com detalhes em azul. Apita o árbitro. A bola está rolando em Londrina. É hora de printar a tela. Carlos Corsa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Ponte Pretano, você, torcedor da Ponte, você que não torce para a Ponte também, você que está secando a Ponte Preta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa transmissão. Estou ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Frank Francisco, nosso Roberto Marcondes, nova contratação aqui do Portal Futebol Interior, dos canais Futebol Interior também foi apresentado. Tem prêmio para você, torcedor, que vai participar conosco. Tem uma garrafa e um chaveiro da loja 1900, a loja oficial do torcedor da Ponte. Tem uma pizza da pizzaria do Dadá para você que vai participar de uma camiseta exclusiva aqui do Portal Futebol Interior. Diego Tavares, lateral para a equipe da Ponte. A Ponte atacando a direita da sua tela. O Londrina, consequentemente, atacando a esquerda. Macaca defendendo a esquerda da sua tela. Bola para a equipe do Londrina. Era para o Quirino aqui no campo de ataque. Chega a zaga da Ponte para tirar. A bola volta com o Anderson. O Anderson bate na bola, põe a bola aqui para o campo de ataque para o Toró. Luiz Daniel dá um bico na bola. O Luiz Daniel com um uniforme azul, né? Um azul claro ou cinza, sei lá que cor que é aquela ali, velho. Deixa eu ver direito ali, né? Mas cinza. Puxado pro cinza, é. Puxado pro cinza, né? Vamos ficar com cinza aqui, luvas brancas, a chuteira meio abóbora. Bola para a equipe da Ponte, Rodrigo Souza faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Bruno Lopes. Bruno Lopes fez a finta, virou, sobrou pro Arthur, vai queimando ali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Chegou a zaga do Londrina para tirar, a bola volta aqui pro campo de ataque, chega o Anderson, tira de cabeça, a bola volta para a equipe da Ponte aqui na ponta direita, é para Pacheco. Pacheco vem na disputa de bola ali com o Maurício, melhor pro Pacheco, mas falta. O árbitro tá parando para marcar uma falta, era o Toró que estava na jogada. O jogo tá parado em cima ali do lateral esquerdo, Maurício. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Esse é o confronto de número 21 entre Ponte Preta e Londrina na história. Por enquanto foram 20 jogos, com 18 jogos pela Série B, um jogo pela Série A e outro jogo pela Série C, que foi esse ano, inclusive, a última rodada da fase de classificação. Ponte venceu no Majestoso pelo placar de 1-0 com o gol do vice-artilheiro do campeonato, o Toró. Lembrando que o Londrina perdeu um pênalti, né? Mas pro final do jogo, o Diogo Silva foi para ela e fez a defesa. A Ponte venceu aquele jogo pelo placar de 1-0. Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, passe muito forte aqui pro Iago Teles. A bola vai saindo lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Eu, estudando pro jogo aqui, última derrota do Londrina, meus amigos e minhas amigas, nesse campeonato aqui, justamente para a Ponte. Dia 30 de agosto, no Majestoso, o Londrina perdeu para a Ponte pelo placar de 1-0. De lá para cá, 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates da equipe do Londrina. Londrina não perdeu na segunda fase da competição. Londrina também está tendo uma dificuldade aí jogando no VGD, né? Última vitória do Londrina como mandante foi ainda na primeira fase, na 14ª rodada contra a equipe do CSA pelo placar de 3-1. Vem Londrina, Iago vai queimar dali, bateu pro gol, foi travada, a bola voltou pro Cristiano, vem na marcação Rodrigo Souza, tem jogador da Ponte caído ali, a bola voltou aqui pela ponta, 2 jogadores caídos, né? Aí não teve jeito, tem jogador do Londrina caído, jogador da Ponte caído também, o jogador da Ponte que tá caído é o Luiz Felipe, ele coloca a mão ali na coxa, e o jogador do Londrina é o Iago. É o Iago, né? O Iago Teles, camisa de número 11, o jogo tá parado, mas foi um confronto ali, o Iago reclama de um toque no rosto, né? E o Luiz Felipe ali na coxa, né, Corsato? O jogo tá parado. Não sei se foi bem na coxa, não, mas tá bom, vai. O jogo tá parado, é isso, e a preocupação ali
faltou ar pro Luiz Felipe, né? Agora, com relação ao Iago, eu acho que foi choque do jogo, né? Porque ele chega pra bater, o Luiz Felipe chega pra travar, se eu não me engano, com o Simon. Eu tava dando uma olhada aqui, geralmente eu falo muita besteira no ar, né? Mas o Simon já jogou no Londrina, cara, 2021, 2022. Total de 56 jogos, né? Ele tem uma assistência com a camisa do Londrina, depois ele vai pro CRB, ele fica em 2023, 2024, mas o Simon é ex-Londrina, então poderemos ter lei do ex pelo lado da Ponte Preta também, né? Ele que é da base do Grêmio, o Simon, que também já jogou na seleção brasileira sub-20. É isso que eu ia falar. Fez 4 jogos. Quando ele era do Grêmio, ele foi convocado para a seleção. Verdade. E agora o Luiz Felipe fala que não fez nada e o Iago mostra o lábio. Né, da boca ali pra ele, falando que acertou ali a boca. Enfim, os dois jogadores estão fora do gramado nesse momento e o árbitro vai recomeçar o jogo. Carlos. Ponte Preta diz que vai realizar um boletim de ocorrência contra o Londrina Esporte Clube SAF por ter vendido os ingressos de toda a carga da torcida visitante, mas não ter permitido a entrada da totalidade dos torcedores que possuíam o ingresso. Então, o BO aí é outro, porque a polícia alega que teve uma briga de torcida organizada da Ponte com Londrina e por isso que ela estava receosa em liberar a maioria dos torcedores. Mas se o cara tem o ingresso, o cara tem o direito de entrar, né? Então, ou eu tô errado? Mas aí é a ordem da polícia, como é que faz? Não é o Londrina, é a polícia. Não, mas o cara tem o ingresso, ele tem que entrar. Bola pro Cristiano, fez o passe na ponta esquerda, pro Quirino, vai pra linha de fundo, fez o cruzamento na marcação, chega a zaga da Ponte. O Anderson ganha essa bola, toca a bola pra Pacheco. Pacheco dá um bico nessa bola, põe bola aqui pro campo de ataque. O juiz tá... O auxiliar aqui, o Bandeirinha, auxiliar número 1, tá marcando impedimento no ataque da Ponte. O jogo tá parado. Bola pra equipe do Londrina aqui na ponta esquerda, tem pressa. Bola pra Maurício na ponta esquerda, toca a bola pra Cristiano. Cristiano pra Iago Teles, artilheiro da competição, virou, tocou a bola aqui na ponta, procurava o Cristiano. O Anderson chega pra tirar a bola, volta pro Iago Teles, bate na bola. Luiz Felipe recuperado também, ganha essa bola pra equipe da Ponte. Põe bola aqui na ponta direita, a bola volta lá pra João Vitor. Na ponta direita, o João Vitor abre esse jogo aqui na ponta, ele virou pra Vitinho, perna esquerda, virou, deixou passar a bola, voltou, Arthur, campo de defesa, chega pra tirar dali, do lado ali da torcida Falange Azul, os jogadores da equipe da Ponte Preta, a bola acaba saindo, aí o Alves pede bola pra Ponte, mas o árbitro tá dando lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança, lá pelo setor de ponta direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, vai participando aqui pelo YouTube. Você pode participar, tem superchat também para você deixar sua mensagem. A gente vai lendo as mensagens aleatoriamente aqui. Chegando o superchat, eu coloco no ar. Lembrando que você pode faturar prêmios por aqui. Tem uma pizza da Pizzaria do Dadá, uma camiseta exclusiva aqui do Portal Futebol no Interior. E também um brinde da Loja da Macaca. Um não, né? 2, um copo térmico e também um chaveiro lá da loja 1900. Iago Teles, perna direita, vai queimando ali, bateu pro gol, pra fora. Primeiro chute do Londrina, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Abraçando aqui o Fernando Moreno, para você participar da nossa transmissão e concorrer aos prêmios, você precisa compartilhar a nossa live. Anote aí, por gentileza, o número do WhatsApp. Você precisa compartilhar para esse WhatsApp aqui, que aí nós vamos saber que você está mesmo ligado aqui na nossa transmissão. 98705 7531. 19 é o código de área aqui, tá? Esse é o WhatsApp disponibilizado para você compartilhar a nossa transmissão. Você vai compartilhar a nossa transmissão, vai entrar lá no YouTube, tem compartilhar, compartilha para o WhatsApp. 98705 7531. O Marcelo daqui a pouco vai mandar mensagens aí por amostragem, né, para o pessoal que está participando aí do sorteio. Vai ter sorteio hoje, tá? Uma camiseta aqui do Portal Futebol Interior, uma pizza da Pizzaria do Dadá e também brindes da loja 1900. Tudo isso na jornada esportiva desta tarde, noite de sábado, tá bom? Vai lá, participa. Fernando Moreno tá torcendo aqui pro Londrina. Valeu, Fernandão. Thiago Barba. O Thiago Barba tá dizendo, Marcelo, para de falar que você só fala besteira. Você é um baita radialista. A maioria das vezes, viu, Thiago?
O VCST71 escreveu Ponte, Vivi Vicente, vamos Ponte. Falta pros caras, Marcelo, falta em cima do Cristiano. Isso, do Rodrigo Souza, Carlos. Jogo parado na ponta direita, bola para a equipe do Londrina, na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte, o último toque foi do jogador do Londrina, a bola acabou saindo, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte, fazer a cobrança. Lembrando que o Cristiano pertence à Portuguesa, tá emprestado pro Londrina, deve voltar pra Portuguesa no Campeonato Paulista, mas a intenção do Londrina é fazer um acordo aí e tentar trazer o jogador pra temporada que vem, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Esportes na Executiva, Ponte levanta o troféu, melhor campanha. E daqui o Fernando Matos. Ô Fernandão, obrigado. Esportes na Executiva, que também tá conosco. Valeu, muito obrigado aí pela audiência. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. No cronômetro dos canais Futebol Interior, 10 minutos, 20 segundos passados. É primeiro tempo, no regressivo, 34,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série C, Brasileirão. Os dois últimos jogos de Ponte e Londrina na Série C, hein? 2026, Ponte e Londrina, Tubarão e Macaca são Série B. 0-0 no VGD, Corsato. Campeonato Espanhol, bola rolando para Atlético de Madrid e Osasuna, 0-0. Terminou o Villarreal 2, Betis 2. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Jornada Esportiva, aqui nos canais Futebol Interior. Bola para a equipe do Londrina lá na ponta, 11 minutos e meio quase passados deste primeiro tempo. Deixa eu chamar aqui meu comentarista, bola no campo de defesa para o Wallace, para a equipe do Londrina. E o jogo, Frank, 0-0 Ponte Londrina. Bastante pegado como a gente imaginava, né, Carlos? O Londrina está tentando achar uma forma de atacar a Ponte. A Ponte está bem posicionada, Carlos, aguardando uma estocada e uma roubada de bola. Vai lá, Carlos. E vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, passe espichado do Zé Bruno. Era ali pro Quirino, sai do gol, goleiro da Ponte para fazer a defesa. Pode completar, Franquê. E então um quadro inicial com 11 minutos é um jogo, podemos dizer, estudado, Carlos. O Londrina tá chegando meio firme nas bolas aí, Carlão. Era bom o árbitro ficar atento, hein? Bola pra Ponte, olha o Elvis, virou a bola na ponta esquerda, procurava o Bruno Lopes, chega o João Vitor. E aí ele foi tentar dar um recuo de cabeça ali pro Luiz Daniel, que tem o cabelo espetado, parece que ele enfiou o dedo na tomada e o cabelo espetou. Oh, que inveja, inveja boa do cabelo do Luiz Daniel, porque tem muito. E aí o Luiz Daniel teve que fazer defesa, escanteio pra Ponte, Corsato. Cabelo não falta pro Luiz Daniel, bom goleiro da equipe do Londrina, que foi bem. Agora o recuo não foi legal, não. O passe era do Elvis, a bola chegou pro goleiro que acabou, não ia na direção do gol, eu acho, né? Mas ele tentou pegar, né? A bola foi pro escanteio, é o primeiro escanteio do jogo, lado esquerdo, favorece a Macaca. Capitão Elvis na bola, Carlos. Daqui a pouco meu comentarista vai falar, porque tava com o microfone empunhado aqui, deixa eu só ver esse lance. Elvis pra bola, é o primeiro escanteio pra Ponte no jogo, quem sabe? Cobrança de escanteio, o Elvis que tem 6 gols na temporada, 3 assistências com a camisa da Macaca. Pequena área, Carlos, tá parecendo reunião de condomínio. Série C do Campeonato Brasileiro, são 6 gols, ele é o vice-artilheiro da Ponte, Elvis pra bola, levantou fechado, o primeiro pau, zaga sobe, a bola volta aqui pelo meio, bola pra Macaca, Diego Tavares queimou dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, vem pro Tavares, faz o passe aqui na ponta e não tem impedimento não, é pro Pacheco, não, é Luiz Felipe, cruzamento, levantamento, chegou a zaga pra tirar, a bola voltou pra Ponte ainda, quem tá por ali, falta, o árbitro tá marcando falta pra Ponte, o Wallace, ou ele marcou tiro de meta, hein? Ele deu tiro de meta. O Wallace colocou o dedo na cara do Bandeira, cara. É porque ele achou que tinha marcado a falta, né? Achou que tinha marcado a falta, o Wallace foi lá, conversou com o auxiliar número 1, mas ele marcou só tiro de meta. Tiro de meta, né? Tiro de meta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM. Esportes na Executiva, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Diego Tavares, vem o 7 da Ponte, ele que ganhou a condição de titular no derby e é titular da Ponte, o Gé não pode jogar.
Muito difícil, já voltar a campo ainda nesse ano. Bola pela ponta esquerda, bola para a equipe da Ponte, bola para o Toró, ganhou essa bola lá na esquerda, o Arthur já passou, pediu. Falta. O Toró fica, briga com a bola, briga com o jogador do Londrina. Tá parado o jogo, né, Corsato? A falta ali do jogador da equipe do Londrina, tá parado o jogo, falta para Macaca, lado esquerdo, o Elvis vai pra bola, o jogo tá movimentado, o Joel Silva tá falando bem-vindo, Coxinha, aqui na nossa live. O Coxinha é o nosso... Roberto Marcondes. Verdade, cara. Grande Joel Silva, obrigado, Joel, um abraço, é isso aí, Roberto Marcondes foi apresentado. É o nosso novo reforço aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que sexta-feira tem Meio Campo FI, hein? Meio Campo FI para falar muito da decisão. Ponte Londrina no Majestoso. Comigo, com o Marcelo, com o Frank e com o Marcondes. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vamos ter que ficar todo mundo aqui nesse estúdio. Como nós vamos fazer, não sei. É falta para a equipe da Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança. O Bolacha já marcou 15 minutos passados desse primeiro tempo. Meia hora para terminar. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça para trás da zaga do Londrina. Escanteio. Escanteio pra Macaca, eu vi. E você viu aí, Corsato? O zagueirão mandou a bola pra trás, né? O zagueirão subiu, me parece o Iago Lincoln, manda a bola pra escanteio pra Ponte. Agora é do lado direito. A Macaca tem ali mais uma oportunidade de levantar essa bola na boca do gol. E o Bandeira, não, o árbitro vai lá e mostra alguma coisa lá pro quarto árbitro, hein? Jogaram alguma coisa no gramado, hein? Gramado, né? Isso aí tem que tomar. Vai ser relatado, né? Vai ser relatado e provavelmente o Londrina vai tomar uma punição na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, né? Tá, por enquanto não pegou em ninguém também. A gente tem que ser. Mas não pode tacar nada no gramado, não pode. É verdade, a gente sabe disso. Falta escanteio para a equipe da Ponte. É o segundo escanteio para Macaca fazer a cobrança. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Agora ele não quis ganhar tempo, não quis ganhar espaço, não colocou bem atrás a bola aqui. Elvis para a bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Sobe o Wallace, tira a bola, volta para a equipe da Ponte. É o Pacheco que vira esse jogo, toca a bola pro Elvis. Tá impedido. Não tá valendo nada, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. São 20 jogos entre as duas equipes, 9 vitórias da Ponte, 3 empates, 8 vitórias do Londrina. Comando do Londrina, 10 jogos. 4 vitórias da Ponte, 1 empate e 5 vitórias da equipe do Tubarão. Eu tava falando aqui do Londrina. Então o Londrina, o último jogo que o Londrina venceu em casa foi dia 26 de julho. Isso. Então vamos lá. Agosto, setembro, hoje é dia 18. Rapaz, já vai quase 3 meses, né? Que o Londrina... São 4 empates seguidos. Isso, que o Londrina não vence um jogo em casa. São mais empate, Marcelo. 18ª rodada, Londrina 1, Anápolis 1. 16ª, Londrina 0. 4 empates seguidos e uma derrota, né? Mas essa derrota foi no estádio do Café, né? É verdade. Mas eu tô falando em casa também, né? Mas aí no VGD é verdade. São 4 empates seguidos. A derrota foi lá no estádio do Café. O único jogo que o Londrina mandou no estádio do Café, porque estava com o seu estádio para... algumas reformas, manutenção, enfim, né? E jogou contra o Náutico no Estádio do Café. É isso, Carlos. Vamos pedir aqui pra galera que tá mandando mensagem aqui no WhatsApp, né? Que a gente tá pedindo pra passar o compartilhamento da live. Deixar também, depois que você compartilhar, o nome completo e o bairro, ou a cidade, né? Pra gente registrar aqui a sua audiência, tá bom? Valeu aí, você que tá mandando mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 98705-7531. Eu coloquei lá no YouTube, mas o YouTube mesmo acabou apagando a mensagem porque não pode colocar número de celular, né? Então, 98705-7531. 98705-7531. Amarelo para Pacheco. Primeiro do 28. jogo. Primeiro cartão amarelo do jogo pro 28 da Macaca, o Pacheco. Ele não estava pendurado, então, se não tomar vermelho, estará à disposição pro último jogo. E como a gente já vinha informando na hora da Macaca, né, Marcelo? Não teve nada de zerar cartão não, viu? Não. O cartão foi zerado só da primeira para a segunda fase. Quem tá pendurado, querido. É isso aí. Ô, Frank, quase 19 minutos do primeiro tempo. 0-0. Carlos, o quadro continua, né? O Londrina tá tentando encaixar seu jogo, apertar a Ponte. A Ponte tá num ótimo posicionamento, tá esperando aquela oportunidade de sobrar uma bola aí pro Elvis colocar alguém na cara do gol.
Carlão, só pra colocar aqui que eu tava me esquecendo, essa camisa do Londrina hoje é nova, viu? Foi já pra final, preparado esse uniforme aí. Bonita camisa, por sinal, hein? Também achei linda. Aliás, a camisa do Londrina é bonita, né? Eles têm um outro uniforme com um azul um pouco mais escuro. Também é muito bonito, cara. É muito bonito. O Londrina é um time de muita tradição, né? Um time de muita tradição no cenário nacional. São 2 títulos nacionais aí do título do time do Londrina. A Ponte busca o seu primeiro título nacional. A Ponte está indo... Essa é a primeira final nacional da Ponte Preta em 125 anos de história. Bola para a equipe da Ponte. Pacheco tomou cartão amarelo agora há pouco. Chegou a zaga para tirar. Aí o Roger levantou o pé para pegar a bola, mas não conseguiu. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Júlio César Guevara tá aqui no YouTube, estamos juntos, valeu Julião, obrigado. Never Cássio Alves Ferreira. Ô Never, isso aqui é bate-papo pra Hora da Macaca na segunda-feira, tá 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Qual é a possibilidade de investimento para 2026? Podemos esperar que a Ponte lute para se manter na Série B, com todos os problemas de 2025? Existe possibilidade de repetir? Tá perguntando ele aqui, o Never Cássio, é isso mesmo? É Never ou Neiver? Deixa eu ver aqui, meu óculos tá precisando trocar. Você não vai conseguir Mas aumentar. obrigado, não vou, né? Então, desculpa se eu estiver falando o seu nome errado, tá bom? Cássio, obrigado aí pela audiência. Tem eleição na Ponte Preta, né? Mas vai ter que arrumar sim. E eu entendo que todo time que sobe de uma divisão para outra, o primeiro objetivo é se manter, né? E apesar da camisa, tanto de Ponte como de Londrina, eu vou falar pelos dois, tá? Tanto de Ponte como de Londrina, eles estão subindo de uma C para B, né? Então acho que o primeiro objetivo sim vai ser se manter na Série B em 2026, tá bom, Never? Obrigado pela sua participação, tá? A Eliana Araújo escreveu, vamos Ponte, e a Ponte vem, seguindo o conselho da Eliana aqui, bola pro Luiz Felipe, só que agora ele vai para trás, aí veio para frente, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, é o Cristiano, rouba essa bola dele, faz o passe aqui pro Iago, e deu ruim pra Macaca, deu bom pro Tubarão, Iago Teres está aqui na ponta, faz de conta que é pela ponta, passou pelo Anderson, vem na primeira, na segunda, pra cima do Diego Tavares. Ganha o Tavares. Vai bem. Tavares começou como lateral direito. Ganhou essa bola pra equipe da Ponte. Aí quando bateu errado. A bola voltou pra Ponte. Vem Luiz Felipe. Falta nele. Falta do Cristiano. O jogo tá parado. Não foi o Cristiano não, hein? É falta e vai tomar cartão, hein? Foi o número 8, que é o Lucas Marques. 21 minutos do primeiro tempo. É o primeiro amarelo. Como você gosta de falar, né, Carlos? O canário da terra pro time do Londrina. É o primeiro em cima do Luiz Felipe. Uma vez você falou isso no ar, aí você foi repreendido por um coleguinha de imprensa. Por né, quê? Sei lá, cara. Foi você que foi repreendido, não fui eu. Mas não tá certo. Não sei. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Deixa eu pesquisar se o canário da terra é Não, amarelo. vamos pro jogo. E atenção, Marcondes está aqui falando, Corsato, vai pro jogo. Vai pro jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. O jogo tá parado, viu, gente? Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe do Londrina pra tirar, a bola volta pra Macaca ainda, bola pro Toró, vai Toró, Arthur no meio, bota essa bola pra Ponte, fez o passe no meio, procurava o Toró, sobe a zaga da equipe do Londrina pra tirar de cabeça, Simon, toca na bola aqui o Simon, a bola acabou saindo. Esse jogador da equipe do Londrina, o Simon, joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança, lateral pro Londrina, deixa eu abraçar aqui a Vivi Vicente, a Neucilo Cato, o Thiago Barba, quem mais, o RG 1900, o Almir Sauan tá pedindo para mandar um alô pro Matheus Sauan da Ponte Preta, ele é médico da Ponte, valeu. Boa, abraço. Amir, muito obrigado, viu? O Walter Gomes, vamos Macaca, Ponte 2-0, João Limírio Neto, diz que o like 35 dele. E você quer participar aqui dos sorteios? Tem uma camiseta exclusiva aqui no portal Futebol Interior. Tem brinde da loja 1900, a loja oficial do torcedor da Ponte. Tem também uma pizza lá do Dadá para concorrerem. Serão 3 ouvintes sorteados. Para você concorrer, eu preciso que você compartilhe a nossa live do YouTube para esse WhatsApp aqui, ó. Não é difícil.
98705 7531. Anotou? 98705 7531. Não esquece de colocar seu nome completo e também o seu bairro. Bola para a equipe do Londrina lá na ponta. Faz de conta que é pela ponta. Vai para a linha de fundo. Cruzamento na marcação. Chegou a zaga da equipe da Ponte Preta. Mas o último toque do jogador do Londrina. Pelo menos é o que está anotando ali o Leonardo Henrique Pereira, de 34 anos. É bola para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E foi, viu, Carlos? O Vitinho na disputa ali com o Arthur, né? E o Arthur bate na bola, a bola bate por último no Vitinho, vai embora pela última linha, tiro de meta para a Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 25, já o Eduardo Rodrigues vai tocar o dedo no botão e marcar 25 minutos passados deste primeiro tempo. E aí quando você ouvir o sinal, agora vão faltar 20 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série C, Brasileirão, Vitorino Gonçalves Dias em Londrina, no Paraná. Ponte, Londrina e Ponte, tudo igual 0x0, Corsato. Placar ao vivo, futebol interior, 7ª rodada do Campeonato Italiano. A Roma vai perdendo para Internazionale pelo placar de 1x0. Já o Torino bateu o Napoli pelo placar de 1x0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte fez uma campanha de 25 jogos no total, 49 pontos, contando primeira e segunda fase. O Londrina fez 40 pontos em 25 jogos. 74 cartões amarelos para o Londrina nos 25 jogos, uma média de 2,96. 5 cartões vermelhos para a equipe do Londrina na primeira fase, mais um na segunda fase, 6. A Ponte Preta, ela acabou aí tomando o time da Ponte Preta, no total 81 amarelos, uma média de 3,24 e só 5 vermelhos. A Ponte tem menos cartão vermelho do que o Londrina na competição. Bola pra Ponte, já o Franco Francisco vai comentar de novo. Elvis pra bola, vem levantamento na boca do gol, Luiz Daniel para ficar com ela. O Luiz Daniel era o goleiro, vocês vão lembrar, no Campeonato Paulista de 2024. A Ponte Preta joga contra o Santo André. Santo André rebaixado. Deixa eu ver esse lance aqui. Bola para a equipe do Londrina. Vai deixar sair a bola para a linha de fundo. Goleiro da Ponte, o Diogo Silva. Tiro de meta para a equipe da Ponte. Santo André rebaixado. A Ponte Preta joga contra o Santo André. E não com o Santo André, mas a Ponte, ela tinha lá um negócio que se a Ponte perdesse para o Santo André, o Guarani poderia ser rebaixado caso o Guarani não vencesse o Red Bull Bragantino. E a Ponte perde aquele jogo pro Santo André. O Luiz Daniel era o goleiro, Frank. Você lembra dessa, né? Era o goleiro do Santo André. A única vitória do Santo André, Carlos, no Paulistão 2024. Me lembrei, verdade. E o Luiz Daniel era o goleiro daquele jogo. A Ponte jogou nada naquele dia. Perdeu para a equipe do Santo André pelo placar de 1-0. A única vitória do Santo André naquele campeonato. Santo André que foi rebaixado em 2024 e não conseguiu o retorno em 2025. Ô Carlos, e o Cristiano, que é jogador hoje do Londrina, né? Ele vem para a Portuguesa no ano passado na vaga do Guilherme Portuga, que foi emprestado para Ponte Preta. Exato. Né? E aí a Portuguesa ia disputar a Copa Paulista. O Cristiano estava jogando a Série B do Paranaense com o Paraná. Ele sobe no primeiro semestre e a Portuguesa traz ele para jogar a Copa Paulista, né? E ele jogou o Campeonato Paulista também esse ano pela Portuguesa. Mas ele vem, por incrível que pareça, para substituir o Guilherme Portuga, que tinha sido emprestado para a Ponte. Para a Ponte na Série B, né? Porque o Londrina tinha sido rebaixado em 2024 para a Série C. Ele não consegue, em 2023, né? Ele não consegue em 2024 o acesso para a Série B. E aí nesse ano de 2025 também está no seu segundo ano, né, na Série C, mas aí já conseguiu o acesso, foi o líder do grupo B da segunda fase. Vem Londrina, bola pro Quirino, na ponta direita ele vira, toca a bola para João Vitor no meio pro Vitinho, sai da ponta, vem pro meio, perna esquerda, vai bater daí, bateu pro gol, Diogo! Quase, hein? Rapaz, hein? Parecia que tava quente a bola, uma pedrada. Foi pra ela, fez a defesa, Corsato. A bola deu trabalho pra ele. Ela não veio tão forte não, mas ele teve uma dificuldade pra segurar, fez a defesa. O melhor goleiro, na minha visão, do campeonato, o Diogo Silva. Carlos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Um abraço lá pro pessoal da Esportes Executiva. Vem a equipe do Londrina, bola com o Cristiano, fez o passe no meio, era pro Quirino. Muito forte o passe, Quirino ficou pedindo falta ali do Simon, a bola acabou saindo pro goleirão da equipe da Ponte, o Diogo Silva, que sai do gol pra ficar com ela, o goleirão Diogo Silva da equipe da Ponte Preta. O time do Londrina, como eu disse, né, acabou completando aí 40 pontos no total até aqui na competição contra 49 da Ponte. A Ponte é o melhor time do campeonato e não vai perder, pelo menos na pontuação, esse status, né? Pode perder o título, porque o título não conta ponto corrido, e sim o resultado desses dois jogos. O primeiro hoje, o segundo no próximo sábado, no estádio Moisés Lucarelli, às 5 da tarde. Resultados iguais, a disputa do título vai para os pênaltis. Por exemplo, 0x0 aqui, 0x0 hoje e 0x0 no próximo sábado, aí o título será decidido nos pênaltis. Bola para a equipe da Ponte. Diego, quem tá batendo no lateral é o Diego Tavares, rapaz. Bateu, sobe a zaga da equipe do Londrina, tira a bola, voltou Simon, Quirino, e aí ficou o Simon ali. Foi toque na cabeça, hein? Tinha que parar. Bola pro Cristiano, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Zagueiro da Ponte caído lá, o Londrina não parou o jogo também. Acho que não é recurso pro jogador, né? Mas foi ali um encontro, né? Rapaz, um encontro, e o Simon fica com a mão na cabeça, né? O árbitro nem aí, hein? Nem tchum. Deixou a bola, seguiu o Cristiano, bate perna direita, ela passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta. Pro goleirão Diogo Silva fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 31 passados desse primeiro tempo. No regressivo 14 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. Final, primeiro jogo em Londrina no VGD. Ponte, Londrina, Ponte, Macaca, Tubarão, tudo igual, 0x0, Corsato. Pelo Campeonato Francês, oitava rodada, o Nice venceu o Lyon pelo placar de 3x2 e o Angers empatou com o Monaco pelo placar de 1x1, Carlos. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ah, Ponte, você me fascina, Macaca, de um jeito que só você me fascina. Rapaz, chega até a brilhar o olhinho do narrador aqui. Ô, Frank, 32, hein? Primeiro tempo fala do jogo 0x0. Carlos, continua o mesmo ritmo, né? O Londrina tenta chegar agora, o Londrina tá buscando achar um espaço. Eu tô sentindo o meio campo da Ponte com um pouquinho de dificuldade, Carlos, de reter essa bola, tentar criar, né? A Ponte tá na expectativa de sobrar uma bola aí e pôr o Elvis colocar alguém aí na cara do gol. É um jogo que tá muito parelho, muito obrigado, Carlos. Mas a Ponte precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, melhorar um pouquinho o posicionamento aí na questão da meia cancha. E o Bruno tá muito preso lá na ponta, Carlos. Ele podia revezar um pouquinho com o Toró, viu? Você acha, hein? O comentarista tá dizendo que o Bruno tá preso na ponta. Toró, hein? Na ponta esquerda, foi pra cima dele o jogador da equipe do Londrina. O jogo tá parado, é falta pra Ponte, canais de futebol interior, Valinhos FM. Aqui, nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Toró ficou no chão, o jogo tá parado, falta pra Macaca, 33 minutos passados deste primeiro tempo, 0x0. Londrina em 25 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 53% de aproveitamento. Macaca, 25 jogos, 15 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. Falta cobrada curtinha, Arthur pra Elvis, Elvis pra Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe ali, Quirino, rapaz. Onde tava o Quirino, hein? Ajudando a defesa, meteu a cabeça na bola, tirou, jogou a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem pelo setor de ponta esquerda, canto alto na sua tela, canto alto no seu televisor. Vem Arthur, recebendo ali várias homenagens, né, do torcedor da equipe do Tubarão. Bola para a equipe do Londrina que ganha essa bola, vira o jogo, toca a bola para Iago. Iago no meio, fez o passe, tocou, bola na ponta, era para o Cristiano. Na marcação chegou o Anderson.
ganha essa bola pra Ponte, toca a bola para Diego Tavares. Tavares foi na marcação ali pra cima dele, o Iago Teres. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Choveu até por volta de meio-dia. Meio-dia e 30, mais ou menos, lá em Londrina. Uma chuva forte, torcedores da Ponte nas redes sociais mandando, né, imagens e vídeo, né? Mas depois desse horário, a chuva parou e agora parece que até o sol aparece lá em Londrina, no estádio do Londrina. A bola para a equipe do Londrina, vem Vitinho, trabalhando a bola ali com a perna esquerda. Ele faz o passe, abriu o jogo, toca a bola para Lucas Marques, tem cartão amarelo. Lucas Marques vira esse jogo na ponta, bola para a equipe da Ponte, ganhou. Bola para Macaca, fez a finta, Toró, passa na frente do jogador da equipe do Londrina por baixo, chega para tirar dali a zaga. E não tinha impedimento não, hein? Foi o Iago Lincoln que conseguiu roubar essa bola, saída errada do Londrina. O passe em profundidade pro Toró. O Iago Lincoln tirou, jogou a bola pra lateral, Corsato. É na velocidade, né? A Ponte Preta tá apostando na velocidade. O Londrina também é um jogo veloz. Quase deu pro Toró. Lateral pra Ponte, lado esquerdo, Carlos. Lateral pra Ponte, lateral cobrado na ponta. Bola do Arthur pro Toró. O Toró fez o passe ali, procurava o Arthur. Zaga da equipe do Londrina, tirou, a bola voltou aqui pelo meio. Vem o Simon, se joga ali pra cima do jogador do Londrina. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Londrina. Fazer a cobrança, amiga direita, campo de ataque. O Joel Silva, diz que desde 1987 ele é da torcida uniformizada Ser Ponte. Valeu! O Thiago Barba, dos 5 melhores que a Ponte, dos 5 vermelhos que a Ponte tomou, 30 foram do Dudu. Thiago, a gente não superou o Dudu ainda, né? Eu ia falar, se o Dudu tivesse, a Ponte ia ter mais vermelho, né? A gente não superou o Dudu ainda, né? Mas ainda bem que ele foi embora e a Ponte Preta tá bem melhor sem ele, viu? Valeu! É bola pra equipe do Londrina, passe muito forte, a bola acaba saindo aqui pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. O Marcos. Minha filha Sara, eu tenho uma filha também que chama Sara, viu, Marcos? E a cunhada Eliana, estamos assistindo e torcendo para Macaca no futebol interior. E você, já participou aqui da nossa transmissão e promoção? Ainda não? Para participar da promoção é muito fácil. Compartilha a live do YouTube para esse WhatsApp aqui, ó. 987 05 75 31. Vou repetir. 987 05 75 31. Falta pra Ponte. Elvis pra bola. Levantamento na boca do gol pro Arthur. De cabeça pra fora. Passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pra Macaca. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E a Ponte faz marcação sob pressão ali na equipe do Londrina. Deu certo. Ganhou a bola. Diego Tavares tem o Pacheco pedindo aqui pela ponta. Ele sai da ponta, vem pro meio, volta essa bola um pouco mais atrás. Tocou pro Anderson. Quis saber de conversa não. Meteu o pezão na bola, jogou bola aqui na ponta. A bola vem caindo aqui com o Maurício. O Maurício domina, passa na frente ali do Pacheco. Ganha essa bola, vem Rodrigo Souza na marcação, a bola voltou pro Diego Tavares. Diego Tavares tá aqui na ponta, tentou fazer o passe no meio, procurava o Bruno Lopes, chegou a zaga pra tirar. Diego Tavares tá jogando atrás do Pacheco, agora que o Pacheco tá atrás do Diego Tavares. E aí o Pacheco fez falta. É um Toró que tá por ali. Falta do Toró em cima do jogador da equipe do Londrina. O jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Falava aqui para você participar dos prêmios, então você vai no WhatsApp 987 05 75 31 19, o código de área 987 05 75 31 e compartilha a nossa live para esse número de WhatsApp que eu mandei aí. Pronto, só fazer isso, deixar nome completo, bairro e cidade para concorrer aos prêmios. Tem brindes da loja 1900, a loja da Macaca, tem uma pizza da pizzaria do Dadá e tem uma camiseta exclusiva aqui do Portal Futebol Interior, igual a essa que estamos trajando aqui na live. Bola para a equipe do Londrina, Iago Teres tentou dominar no bico da grande área aqui da ponta esquerda, não conseguiu. Ela saiu para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando. Torcedor da Ponte tá lá, né? Mas a torcida da Ponte tá pé da vida aqui na live também, né? O pessoal tá falando que é uma injustiça. Os torcedores com ingressos viajaram até Londrina, né? É longa viagem, dá mais ou menos 9, 10 horas de viagem até lá, né? Dependendo também do lugar que vai, né? Quando eu vou pro Paraná, eu não vou ali pela Castelo Branco, pego um caminho alternativo, mais ou menos 8, 9 horas de viagem. Mas, cara, o pessoal sai cedo, vai lá pra Londrina, no Paraná,
e muita gente não conseguiu entrar mesmo com o ingresso na mão, né? Agora eu pergunto, para quem que vai ficar esse prejuízo, né? Porque a Ponte pagou o ingresso pro Londrina e repassou pro seu torcedor. O torcedor da Ponte comprou nas plataformas da Ponte Preta e ele não conseguiu entrar, ou seja, ele tá com o ticket na mão e não conseguiu entrar. Quem que vai devolver esse dinheiro? A Ponte ou Londrina? O BO ainda vai vir pra Ponte ainda, porque foi ela que vendeu, né? Pois é, mas a Ponte já disse que vai lavrar um BO contra a SAF do Londrina. Simon na ponta esquerda, ele faz o passe para Bruno Lopes, 2 na marcação, foi mal, perdeu, recuperação para a equipe do Londrina, bola para o Quirino na ponta direita, fez o passe no meio, é pro Vitinho, traz a bola para a perna esquerda que é a boa, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque para trás, Diogo Silva. Vai pra ela, faz a defesa, o toque pra trás ali do Anderson. Diogo Silva sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Esportes na Executiva. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Carlos, oi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? vai. A gente falou da torcida, mas que o estádio tá bonito, tá, né, cara? Tá lotado, né? Sim. O Joel Silva disse que não tá lá não, ele tá em casa conferindo o jogo. Obrigado, viu, Joel? Obrigado mesmo pela audiência. O Marcelo escreveu, vai Ponte. O João Vitor Figueiredo de Souza Melo, pra cima Ponte. Eliana Araújo, vamos Ponte. Bola na mão do goleirão da Ponte, o Diogo Silva, à direita do seu aparelho. Se estivéssemos no Majestoso, o Diogo Silva estaria defendendo o gol do portão de entrada, o gol do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14-4 é o placar eletrônico, o novo placar eletrônico lá do Majestoso. O Luiz Daniel estaria defendendo o gol da linha do trem, né? O gol ali do torcedor visitante, onde fica o torcedor visitante no estádio Moisés Lucarelli. Isso se estivéssemos com o jogo no estádio Moisés Lucarelli, jogo realizado no VGD, o estádio Vitorino Gonçalves Dias, que foi um personagem lá de Londrina que deu muita publicidade, né? Fez muito pelo esporte de Londrina. Acabou falecendo cedo, com menos de 40 anos, mas que foi muito importante lá para o esporte da cidade de Londrina, por isso tem esse nome, o estádio que é municipal e a concessão foi renovada no ano de 2024 para a SAF do Londrina. O Londrina até 2024 só treinava no VGD, jogou, né, nos anos 80, né, chegou a realizar partidas por lá, também 90, mas depois começou a utilizar o Estádio do Café para jogar. E aí começou a treinar no VGD, tanto que em 2024 o VGD não tinha sequer iluminação. A iluminação foi colocada no final de 2024 para 2025 para que pudéssemos ter jogos à noite no estádio. É falta para a equipe do Londrina. Meia esquerda, campo de ataque. O Cristiano que passou uma pomada gel ali no cabelo e deixou o cabelo bem bonitão. Vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do Londrina na marca de 42 minutos passados desse primeiro tempo, 2,5 no regressivo para terminar, tá 0-0 Ponte Londrina. É o 10 do Londrina e o 10 da Ponte, o Elvis só ele na barreira. Vem pra bola, Cristiano levantou, tocou na boca do gol, Diogo Silva. Nem precisou levantar voo para pousar no aeroporto de Londrina. Fica com ela o goleirão da equipe da Ponte. A bola volta para a equipe da Macaca aqui na ponta. A bola para Toró. Toró toca a bola para o experiente Arthur foi pro chão. Ficou pedindo falta, mas o juizão falou aqui não, amigo. Não foi nada. É bola para a equipe do Londrina. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Se isso não foi falta, eu sou rico. Falta eu não sei se foi, agora rico eu sei que você não é. O Joel Silva, estão atrapalhando o direito de ir e vir do torcedor. O Esporte Executiva está perguntando, quero saber quem vai da equipe trabalhar no jogo Fortaleza e Ponte na Série B em 2026. Os 3 mosqueteiros aqui. Se Deus quiser, viu, o Esportes na Executiva. Mas você já tá falando que o Fortaleza caiu? Vamos esperar acabar o campeonato, né? Bola aqui na ponta, trabalha a bola aqui o Cristiano, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Daqui a pouco o Marcelo vai falar por amostragem, tá? O pessoal que já tá participando conosco do sorteio. Não esquece de deixar o seu nome lá no WhatsApp,
98705-7531. 19 o código de área. 98705-7531. Esse é o nosso WhatsApp para você participar. Tem prêmios, tem brindes da loja 1900, a loja oficial e exclusiva do torcedor da Ponte. Na entrada do estádio Moisés Lucarelli tem também pizza da pizzaria do Dadá e camiseta exclusiva aqui do Portal Futebol Interior. Bola pra Ponte, era pro Diego Tavares por baixo. Chega a zaga com o zagueirão ali, o Iago Lincoln. Joga a bola para lateral para Ponte. O Roger toca ali pro Pacheco, o técnico da equipe do Londrina. Joga a bola ali pro Pacheco. O Roger, que é o 15º artilheiro da história da Ponte. Olha a bola pra Macaca, Luiz Felipe. Pode até bater daí se quiser, não. Ele virou, tocou a bola pro Arthur. Só que tocou na podre pro Arthur. O Arthur, quando colocou a bola na frente, perdeu. Recuperação pra equipe do Londrina. E vem Londrina, bola pro campo de ataque. Vem o Simon, se atrapalha ali com o goleiro Simon. Toca a bola ali pro Pacheco. O Anderson tá pra trás. Ele vai ter que tocar essa bola pro Simon. O Simon, perna direita. Cutuca, põe a bola. Deu um bom passe aqui pro Elvis. Aí vem o Elvis, ganha a bola. Ganhou bem ali do Maurício. Toca a bola aqui na ponta. Elvis, 21 jogos. Esse é o 22º jogo dele na Série C com a camisa da Macaca. 21 jogos, 20 como titular. 21 agora como titular, né? Porque já podemos contar esse, o 22º. 6 gols. Ele é o vice-artilheiro da Ponte. E mais 3 assistências. Mais 2. Bola pra Ponte, bola pra Bruno Lopes. Tentou tocar pro Diego Tavares, não conseguiu. A bola sobrou pro Luiz Daniel. Vamos até 47, Corsato? Sim! Canais de Futebol Interior, Valinhos FM. Esportes na Executiva, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 45,5, você ligado aqui nos canais de Futebol Interior. Bola pro goleirão Diogo Silva. Vai ficar com ela o goleiro da Ponte. Espera o Quirino chegar. O Quirino chega, ele pega essa bola e vai mandar a bola direto. Cuidado com 8 segundos aí, viu, ô Diogo Silva. Ô Frank Francisco, quase finalzinho de jogo aqui, hein? Quase 46. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, a atmosfera da partida não mudou muito, né? O Londrina tá tentando achar uma forma de agredir a Ponte. A Ponte tá muito bem postada, diga-se de passagem. A gente está com nota um pouco de dificuldade para a Ponte, Carlos, no último terço, né? Do Elvis para frente, para encaixar uma jogada aí. Já deu uns 2 ameaços, mas ainda tá, para mim, a partida tá igual. O resultado até aqui tá dentro do contexto, 0-0 normal. Lateral para Ponte, lá no canto alto da sua tela, no canto alto do seu aparelho. Vem Arthur para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, lá pelo setor de ponta à esquerda. Por enquanto, só 2 escanteios. Chegamos a 3 dígitos aqui no YouTube. Somos 3 dígitos no YouTube. Bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, toque para trás. O Luiz Felipe, escanteio, velho. Escanteio, vai ser o último lance do jogo no primeiro tempo, Corsato. Vamos ver, né, se pela primeira vez no jogo um dos goleiros vai trabalhar. Tá certo que o Luiz Daniel trabalhou numa cabeçada errada, num recuo do zagueiro do Londrina. Escanteio pelo lado esquerdo, o Elvis tá indo pra bola, é a chance da Ponte na bola na área, Carlos. Escanteio pra Ponte, vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. O segundo gol da Ponte no derby foi assim, Elvis na cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, Luiz Daniel. Levanta voo, pousa com ele em seus braços e não há tempo para mais nada. Sopra o apito. Levanta o braço direito e aponta o centro do gramado. O árbitro do jogo. Final de primeiro tempo. O árbitro André Luiz Esquetino Policarpo Bento. Também só ele que é nome, hein, velho? Do Minas Gerais, 31 anos. Final de primeiro tempo. Londrina e Ponte empatam 0-0. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, esportes na executiva, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Você não consegue, né, pagar os teaser, né? Que fase, Bolacha, fala pra ele de novo, que parece que ele não ouviu. Vai lá, fala pra ele de novo. Ah, acabou depois do apito. Tá bom, segue, vai. Eu pensei que 2025... Ele não consegue, ele não consegue. Eu pensei que 2025, Frank, era o ano do Marcelo, ele ia se endireitar. Mas eu acho que eu vou dar mais um prazo, eu vou lá pra 2030, você. Viu? Não, 2030. Marcelo tá bem, cara. Então vamos lá, fim de jogo no primeiro tempo, 0 Londrina, 0 Ponte. E o seu destaque aí, meu reportão. Ô Carlos, é o seguinte, jogadores saindo ali pra irem pro vestiário, né? Pra bater aquele papo com os treinadores, o Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte Preta, e o Roger, aliás, o Roger que deu aquele tapa no visu. Jogador da Ponte Preta falando, o Rodrigo Souza. Tentar fazer os contra-ataques aqui, mas a gente falou, a gente tá sabendo sofrer. A gente sabe que jogar aqui dentro é difícil, um campo mais apertado. Mas a gente ter essas precauções
tentar neutralizar os contra-ataques deles, principalmente com o Iago Teles, esqueci o nome dele aqui agora, e com o Cristiano. Mas é isso, tentar focar aqui e tiver uma oportunidade de fazer um gol. Amassei, mas ela continua em pé, velho. É que nem a Ponte Preta, cara, ó. É que nem a macaca, ó. Ela continua em pé. É isso. Vamos pro intervalo, então. Voltamos já já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM Esportes na Executiva. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Rádio Futebol Interior. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior.
Marcondes. Tô chique, hein? Nesse intervalo de jogo, primeiro jogo da final da Série C em Londrina. Londrina e Ponte 0-0. Falei, Marcelo. É isso. O Frank tá animadíssimo com esse primeiro tempo. Eu vou pedir a opinião do Frank, mas eu quero saber de você. Você gostou do primeiro tempo, Marcondão? Não. Eu achei um jogo truncado e é jogo de final, né, cara? Mas então, essa tradição, que vamos colocar como tradição, porque todo jogo de final ele é ruim. É ruim. Principalmente o primeiro jogo. O Sim. jogo 1 sempre é mais estudado, porque o time que joga em casa tem medo de se abrir, ir pra cima e tomar e já definir a decisão no primeiro jogo. O time visitante, que é o caso da Ponte, aí nós esperamos o segundo jogo, que é majestoso. Chegou aqui, a gente come todo mundo, velho. É por isso que tem muita gente que entende que Ou final... Não sei. Muita gente entende que final tem que ser jogo único, né? Pro jogo ser melhor. Não, eu enfim. já gosto de dois jogos. Mas é por quê? Porque o primeiro jogo, geralmente, ele é pior. Ele é pior. Né? Mas eu sou favorável aos dois jogos, ida e volta. Opa. Eu também sou favorável aos dois jogos. Eu acho que isso aí não pode mexer muito, não. Vou falar já aqui dos prêmios, tá, gente? Vou registrar o pessoal que tá mandando mensagem. Lembrando que o resultado vai sair no fim de jogo. No fim de jogo, a gente vai divulgar os resultados. Já eu registro aqui participação do internauta, Marcondes. E o Sérgio da União Proteção Veicular me ligou e falou assim: Marcondes, vários prêmios também para o jogo 2 aqui no Majestoso. O Marcondes, chamaram você de coxinha na live, viu? Na live. Carinhosamente, coxinha. Coxinha de carne, tá? Antes do Frank, o Pedro Lino. Saída dos jogadores lá no gramado, no VGD. Ele tá no palco do jogo, ele foi pra Londrina, o nosso enviado especial. Fala, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo aqui no estádio VGD em Londrina. A Ponte Preta vai empatando em 0-0 com Londrina. Primeiro tempo fraco e morno. As duas equipes não criaram boas chances e o placar terminou tudo igual. As organizadas da Ponte foram liberadas mais ou menos no meio do primeiro tempo para entrar no VGD. Praticamente completo o espaço da torcida da Ponte, né? O estádio da torcida do Londrina também praticamente completo. 0-0, tem todo o segundo tempo de Ponte Preta e Londrina. Londrina e Ponte Preta. Eu, Pedro Lino, estou aqui no gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias e trarei todas as informações aqui para vocês do portal Futebol Interior. Muito bem, o nosso enviado especial, Pedro Lino, tá voando, menino. Pedro Lino volta daqui a pouquinho também no fim de jogo com mais informações de entrevista dos jogadores na saída pós-jogo. Ô Frank Francisco, faz aí um apanhado geral desse primeiro tempo. Acho que não tem muito o que falar, né, Frank? Porque o jogo realmente não foi bom, não. Se a gente for falar em termos de oportunidade, jogadas criadas, um jogo estético, não teve. É como a gente sempre fala, né? Eu abri falando isso, né? É uma final com duas partidas, sendo a primeira hoje em Londrina e a segunda aqui no Moisés Zucarelli. Um jogo pegado, sem muito espaço, um jogo muito estudado. A Ponte faz uma partida bem compacta, a marcação está muito boa. Eu achei que a gente teve um pouquinho de problema na ligação do meio para o ataque, né? Em determinados momentos do jogo estava muito preso o Bruno lá pelo lado esquerdo, o Toró centralizado. Eu acho que isso devia ser uma movimentação mais constante. Mas a Ponte está na dela. A Ponte está jogando fora de casa e o problema é do Londrina. O Londrina vai ter que correr para fazer o resultado. Então, para a Ponte, eu vejo assim, a Ponte não vai se abrir para cima do Londrina. Essa é a realidade. Então, uma partida que até aqui está bem controlada, mas... Se você ver uma final e falar pra mim, foi um jogaço, é difícil. Há quanto tempo eu não vejo isso? E principalmente no futebol brasileiro hoje, né? Tá muito... O nível técnico abaixou muito. Mas o jogo tá, vamos dizer, equilibrado, Marcelo. É a história do justo, né? Pra mim tá ajustadinho. O 0-0 ficou de bom tamanho. Muito bem, tá aí o nosso comentarista, o Frank Francisco. Lembrando que as opções do banco de reservas da Ponte Preta, Pedro Rocha... Pro gol, né? Edson, Sérgio, Rafael, o Miguel, o Matheus, o João Gabriel, o Lucas Cândido, o Gustavo Teles, o Serginho, o Léo Oliveira e o Kevin. A Ponte não tem Danilo Barcelos e Everton Britos, que aliás entrou na justiça contra a Ponte Preta, pedindo R$1 milhão, ele que se contundiu no derby. E a Ponte não tem o Gé também, que não vai jogar mais essa temporada, né? O banco de reservas da equipe do Londrina à disposição
do Roger Silva. Vai começar o segundo tempo, né? Luan, Vanderlei, o Castro, o Matheus Leal, o João Tavares, Eliel, Robson, o Vilian e o Canela. Marcondes volta no fim de jogo aqui do Portal Futebol Interior também com os internautas, e a gente vai registrar aqui a participação também do internauta que está mandando mensagem para concorrer aos prêmios da nossa jornada esportiva. Deixa eu, antes até de começar o segundo tempo, os jogadores estão voltando, mandar alguns abraços aqui. Não é o sorteio ainda, tá, gente? É só os abraços. Quem está concorrendo aqui, ó, Eliana do Nova Europa. Valeu, Eliana. Jardim Ieda Campinas, é a Vivi Vicente, né? É ela mesmo. Vivi Vicente, valeu, Vivi, obrigado pela audiência. O Júlio César Guevara, ele é de Capivari, também tá aqui no bolo, viu? A Neuci, do Jardim das Oliveiras. Pegar mais um aqui, vai. Final do telefone 0847. Cido, preciso do seu nome completo aqui, tá? Você não mandou ainda. Nome completo, bairro e cidade. O último aqui, e já vou passar a bola para o Carlos. O Marco João Carvalho, grande Marcão, obrigado pela audiência. Não mandou bairro e cidade, mas é o Marco João Carvalho. É o seguinte, ó, para concorrer então, uma garrafa e um chaveiro personalizados da Macaca, tá? Oferecimento da loja oficial da Ponte Preta, uma camisa oficial do Portal Futebol Interior, esses 2 prêmios para um ouvinte. Não, ao contrário, peraí. A camisa oficial do Portal Futebol Interior e a pizza do Dadá para um ouvinte. Pizza média do Dadá para um ouvinte. Exato. Garrafa e chaveiro personalizados da Ponte Preta, da loja oficial da Macaca, para outro ouvinte no fim de jogo. Você compartilha a nossa live aqui para o WhatsApp 19 98705 7531. 19 98705 7531 para União Proteção Veicular. União Proteção Veicular, proteja seu carro, sua moto. Também junto com a gente, Iga Atacado, a loja oficial da Ponte Preta, e ainda a Casa do Perfurador Campinas. Futebolinterior.com.br, restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil, Clube Concórdia. Vai começar o segundo tempo e de volta com os senhores, com as senhoras, com os meninos, com as meninas. Ele... Carlos Corsato. Marcelo Corsato comandou o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vai começar o jogo no segundo tempo, posse de bola vai ser do Londrina, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corra atrás dela para trazer todas as emoções do jogo para você. Estou ao lado do Marcelo Corsato, do Frank Francisco, do Eduardo Rodrigues, do Bolacha, mesa de áudio e vídeo, também com o Roberto Marcondes. Nosso novo reforço vem, a equipe do Londrina. Bola aqui na ponta direita, vai queimada ali, o João Vitor bateu pro gol no meio do caminho. O Quirino se joga na bola, mas não pegou legal não, ela saiu, foi embora na linha de fundo. Com menos de 1 minuto, quase que não dá para o locutor fazer a plástica de abertura dele, hein, Corsato? Rapaz, o João Vitor teve liberdade, o Bruno Lopes até correu atrás, mas não conseguiu chegar. E ele chuta a bola mascada, né? Porque ele chuta um pouco do chão também, ela sai rasteira e o Quirino tenta no carrinho ainda na entrada da grande área dar um desvio nela, que poderia ser mortal pro goleiro Diogo Silva, mas a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta, 0-0. Carlos, pelo que eu tô analisando e vendo aqui nesses primeiros movimentos de segundo tempo, nem o Roger Silva, treinador do Londrina, nem o professor Marcelo Fernandes quiseram mexer nas equipes, tá? Tô contigo também. A Ponte Preta é a mesma equipe que jogou o primeiro tempo. Inclusive, na tela, Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. A escalação da Ponte Preta para você que tá no YouTube, tá do lado do Corsato. A escalação do Londrina, do lado do Frank Francisco. Luiz Daniel, João Vitor, Iago Lincoln, Wallace, Maurício, Zé Breno, Lucas Marques, Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. Tivemos 3 escanteios no jogo, todos para Ponte Preta. Foram 3, viu? 3 escanteios e amarelos 2, 1 para cada lado. Vem o time do Londrina na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Iago, meu Deus. O Arthur deixou passar a bola, voltou aqui no meio, vem bola para Bruno Lopes tem o Luiz Felipe
Luiz Felipe bate nessa bola, a bola acabou saindo para lateral pro Londrina. Tem pressa, deu bobeira, a ponte errou. Vem Londrina, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga, voltou de novo pro Londrina na ponta. É pro Cristiano, chega. Rodrigo Souza ganha essa bola pra ponte com falta, mas deu sorte, bola pra Macaca. O Elvis abriu, tocou a bola aqui pro Toró. Toró vem, ganha essa bola. Chega a zaga da equipe do Londrina, tira. Mas já tá dando saída de bola aqui. O Toró deixou a bola sair. A bola saiu aqui. Agora teve uma falta lá no campo de defesa em cima do Rodrigo Souza. Ele deu vantagem, né? Mas o jogador da ponta tá pedindo cartão, né? Mas nada impede dele aplicar o cartão pro jogador da equipe do Londrina, né? Mas acho que a vantagem foi bem aplicada assim pelo árbitro do jogo, André Luiz, Schettino, Policarpo, Bento, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos lá, o Iago Teres tinha que ter tomado cartão, né? Merecia o amarelinho, né? Merecia o juizão. Na frente dele não deu. Vem o time do Londrina, bola pro Iago Teres na ponta esquerda, bola pro Maurício, cruzamento por baixo, a zaga tira. Só que tira errado, a bola voltou pro Cristiano. Luiz Felipe vem na marcação. Quem tava por ali era o Lucas Marques. Ele volta a bola na ponta pra Iago Teres. Iago Teres na ponta esquerda pra Maurício. Maurício no meio pro Cristiano. Luiz Felipe tira de cabeça. Aí vem o Elvis, dá uma carrapeta na bola. Toca a bola aqui pra Bruno Lopes na ponta esquerda. Quem sabe o contragolpe da ponte, bola do Toró. Toró pro Elvis. Elvis fez a finta e ficou ruim pra você, né, Elvis? Aí vem na marcação ali pra cima dele o Wallace, ganha essa bola, volta um pouco mais atrás, bola pra Maurício, Maurício para Luiz Daniel, tudo isso no campo de defesa, quase 4 minutos passados, segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Elvis foi pro chão, tá caído, o árbitro não marcou a falta, mas o árbitro olha ali pro Elvis, isso me irrita. Aí você vai falar, pô, pode ser cera, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, né? Eu até acho que não foi falta, tá? Foi joelho com joelho ali, né? Olha lá, ó. Foi falta sim, pô. Ele não pega a bola. Foi falta. Foi falta. E uma coisa que me irrita é tipo o juiz é árbitro, né? Ele não é médico. Qual que é a função dele dentro do campo? É parar o jogo e pedir atendimento pro jogador. Isso é uma coisa que me irrita, cara. Isso me irrita, mas me irrita muito. Aí chega ali o departamento médico da Ponte Preta para atender o Elvis, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Esse é o 11º jogo entre Ponte Preta e Londrina com o mando do Londrina. Até aqui são 10 jogos com 4 vitórias da Ponte, 5 do Londrina e só um empate. Estamos indo para mais um empate neste jogo aqui, que acredito eu, né, seja um dos mais importantes, né, ou o mais importante na história entre os dois clubes. Vem o time do Londrina, bola para João Vitor, cruzamento na boca do gol, Simon. Mete o pezão na bola, joga a bola para lateral, né? É lateral para a equipe do Londrina fazendo a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Já passamos de 5 minutos. Toca ele na mesa de som do Bolacha, já foi, você já ouviu, vamos caminhando a 6. João Vitor vem para fazer aquele arremesso manual longo dentro da grande área, levantamento na boca do gol, o goleirão ficou no meio do caminho, a zaga da Ponte chega para tirar dali, a bola volta pelo meio para Pacheco, na marcação, briga ali com o Iago Lincoln, ele joga essa bola para fora. Bola para Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A Ponte mandou ver nas redes sociais dela, hein? Falando da falta, do péssimo atendimento pro time do Londrina. O que o Elvis tá pedindo? Toque de mão do goleiro, é isso? Bola ali pro Luiz Daniel. Luiz Daniel volta essa bola na Ponte, bola pro Wallace. O Wallace na marcação, aí vem a zaga da equipe da Macaca para tirar. Bola com o Simon. Ele levanta o pezão. Simon que já jogou no Londrina, hein? Bola aqui pra Ponte, bola pra Luiz Felipe. Luiz Felipe vem, ganha a bola com a mão, mas o árbitro não deu. A bola voltou pro time da Ponte, vem Arthur, deixa a bola escapulir, a bola passa, vai Carlos. Lateral pra Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa. Naquela bola que foi recuada pelo zagueiro pro Luiz Daniel, a bola sobe, né, e se bate na mão dele, o árbitro ia ter que dar 2 lances lá, porque a bola foi recuada, ele não poderia segurar ou bater na mão dele, né? Eu não sei se o árbitro iria marcar a falta, né? Será?
Porque, na verdade, se ele não faz aquilo, vou supor, se a bola escapa e ele põe a mão na bola, ele ia deixar a bola entrar no gol? Não ia, né? Ele ia ter que se virar de algum jeito. Lembrando que o Londrina não tem nenhum jogador pendurado, pelo menos eu tô procurando aqui. Não, nenhum. Nenhum, né? E a Ponte tem 4. Tem 4. A Ponte tem o Diogo Silva, Luiz Felipe, Rodrigo Souza e o Elvis. Isso, e o Pacheco tomou cartão, não estava pendurado. Bola para a equipe do Londrina lá pelo setor de ponta esquerda. Olha onde está o Quirino. Quase aqui no campo de defesa. Ele volta, faz o passe. Bola para Iago Teles. Iago Teles para Londrina, pro Quirino. Na ponta, ganhou. Bola para a equipe do Londrina, vai fazer, bateu pro gol. Foi travado. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte, tira. Era o Iago Teles que estava ali para fazer o 9º gol dele com a camisa do Londrina. Ou não era o Iago Teles? Quero ver ali. Era o Iago Teles? Era, quem tá caído é o Quirino, né? Mas é Rodrigo, o Cristiano com o Iago Teles, cara. Esses dois jogadores, quando eles estão muito perto um do outro, sai jogada boa. O ataque do Londrina é bom. E aí foi o Arthur. O Arthur, né, cara. Se o Arthur não gol. Faz isso... E foi preciso, né? Porque na hora que o Iago ia bater pro gol, que o Iago ajeita a bola com a perna direita, invade a grande área quase perto da marca do pênalti. Aí o Arthur se joga na bola. A Ponte tem que cuidar. E tem uma disputa também de artilharia do campeonato, né? Porque o Iago Teles tem 7 gols e o Toró e o Elvis tem 6 cada, né? Não, o Iago tem 8, o Toró 7 e o Elvis 6. Ah, é? Então é isso. Tem disputa de artilharia no campeonato aí também. Bola para a equipe do Londrina, vem bola aqui pro campo de ataque. Cristiano, Simon, Cristiano. Aí o Cristiano tá dizendo que levou um tapa no zóio do Simon. Me parece que foi involuntário, mas o jogo tá parado, mas ele deu falta pra Ponte. Antes de girar o placar, eu vou chamar você, Frank. Eu quero saber de você como é que voltou a Ponte. Me parece que o Londrina voltou querendo mais aí, né? Voltou mais pra cima da Ponte, né? O Londrina tá dando um afogo em cima da defesa da Ponte, né, Carlos? E a Ponte está precisando encaixar aí um lance pra dar uma machucada no Londrina, senão vai começar a ficar ruim o jogo. Mas não tô gostando da arbitragem, Carlos. E não é questão de pegar no pé. Mas toda jogada pra Ponte e manda seguir não é falta. Eu não gosto disso. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. É lateral pra Ponte, 9 minutos 30 segundos passados. Segundo tempo de jogo, tá 0-0. Levantamento na boca do gol. João Vitor sobe a bola, volta pra Elvis. Elvis pra Bruno Lopes. Bruno Lopes pra trás, pra Ponte, pra Rodrigo Souza. Bateu pro gol, fora. Pegou errado na bola do Pacheco. Tava por ali, ele bate, a bola passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Londrina, fazendo a cobrança. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que na sequência da jornada esportiva, né, 8 da noite, depois que terminarmos a transmissão aqui do jogo da Ponte, vamos para Remo e Atlético, hein? Remo e Atlético com a Marajoara AM em Belém do Pará. A narração do Frank Souza. A equipe comandada pelo Gabriel Freitas, lá da Super Marajoara. Vem o time do Londrina. Bola aqui com o Lucas Marques na ponta direita. Ele vira, toca a bola para João Vitor. Vem o João Vitor, toca a bola para Vitinho. Perna esquerda é a boa dele. O Vitinho abre esse jogo na ponta, virou, trabalhou. Bola aqui no meio, era pro Zé Breno. Zé Breno na ponta esquerda para Maurício. Trouxe a bola, perna direita, bateu pro gol. Passe, vai embora. Rapaz, eu vi essa bola na rede, pegou no jogador da Ponte, saiu linha de fundo, escanteio, que perigo, Corsato! Wanderson, né? Parece ele que desvia. Isso. E deixou vendido o Diogo Silva, né? É escanteio pro Londrina, Cristiano vai pra bola, lado esquerdo, o Londrina tá no ataque, Carlos. É o quarto escanteio no jogo, o primeiro no segundo tempo, o primeiro pro Londrina, vem Cristiano para fazer a cobrança do escanteio na marca de 11 minutos passados deste segundo tempo. O Londrina parece que veio querendo mais, vem Cristiano pra bola, levantou, fechado o segundo pau, Diogo Silva dá um soco nessa bola, tira, aí vem, briga ali com ela, Toró, a bola volta ali pro Maurício, ele que deu essa pedrada aí pro Anderson tirar de cabeça, voltou, trabalhou, bola na ponta, bola de novo pro Maurício, Maurício ganha essa bola, toca pra Cristiano, pra Maurício na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta, trouxe a bola pra perna direita, foi travado ali pelo Pacheco, vem cruzamento por baixo, Anderson. Onde o Narizão estava virado também. Joga a bola lá na falange azul. Joga a bola para lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? 12 passados do segundo tempo, 33 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro 2025. Primeiro jogo da final, hein? No VGD. Vitorino Gonçalves Dias. Tubarão e Ponte. Tubarão e Macaca, Londrina e Ponte empatam 0-0, Corsato. Placar ao vivo na cobertura da Libertadores Feminina, final, primeira rodada, né? Só tem essa partida. O Corinthians vai empatando, é intervalo de jogo com o Deportivo Cali, pelo placar de 0-0. Mais cedo, na disputa do terceiro lugar, a Ferroviária bateu o Colo-Colo 1-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Londrina veio aqui pelo campo de ataque, bola pela direita o Quirino. Aí quando ele fez o cruzamento, a bola voltou pra zaga na Ponte, que tirou, ficou pro o Diogo Silva. A bola voltou pra Ponte, aqui na ponta esquerda, a bola pra o Luiz Felipe. Vitinho, chegou correndo aqui na marcação, rouba essa bola, tira, joga a bola para a lateral, é lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, vem Arthur para fazer a cobrança do arremesso, bola na marca de 13 minutos passados deste segundo tempo, 32 para terminar no regressivo. Tá 0-0 Ponte Preta e Londrina. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lateral para Ponte, lateral cobrado, Arthur para Bruno Lopes. Bruno Lopes para Arthur de novo na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A bola voltou pro Elvis. Tentou pegar a bola do jeito que deu, né? Aí era pro Diego Tavares, mas o Luiz Felipe sai do gol para fazer a defesa. Casa do Perfurador Campinas tem tudo pro seu poço artesiano. Com entrega rápida, atendimento personalizado. Pediu, chegou 25-14. 11-71, 25-14. 11-71, bola pro Londrina aqui na ponta esquerda, muito forte o passe pro Iago. A bola acabou saindo, era pro Cristiano, o 10. Ela acabou saindo lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral para Macaca, Pacheco vem para fazer a cobrança do arremesso manual. Canais Futebol Interior, Valinhos FM Esportes na executiva, que nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai participando aí, eu vou lá pro YouTube. Quero a sua participação. Você já deixou o like lá pra gente? Se não fez isso, por favor, faça, deixe o seu like pra gente aqui, tá bom? Na nossa transmissão vai ser muito bom ter a sua audiência. O goleirão da equipe do Londrina, Luiz Daniel, toca a bola ali pro Maurício. Maurício vem jogando, bola pra equipe do Londrina, toca a bola pra Zé Bruno. Zé Bruno vai virar a bola aqui na ponta direita. Ele toca a bola aqui pro número 2. Quem é o 2? Corsato, é o João Vitor. Bruno Lopes vem, não consegue pegar. Rodrigo Souza na marcação. Aí vem o Luiz Felipe, também não consegue pegar. A bola volta pelo meio, vem o Rodrigo Souza. Pôs a mão em cima do jogador da equipe do Londrina. O árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe do Londrina. Fazer a cobrança, vem Londrina, bola aqui para o campo de ataque. Vem Cristiano na ponta direita, vai queimada ali, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte. Cobrança rápida de falta ali para a equipe do Londrina. O Cristiano apareceu na cara do gol, hein, Corsato? E ele é perigoso, bom jogador. O Cristiano, apesar de experiente, mas é bom jogador, comanda esse meio campo do Londrina. A Ponte Preta bobeou, a cobrança de falta foi rápida e quase deu aí pro primeiro gol do Londrina no jogo. Segue 0-0, Carlos. Já somos 155 aparelhos conectados, plugados. Obrigado pela audiência. Ponte Preta 42, quem vence o jogo, por incrível que pareça, tá dando Londrina aqui na enquete. E o Londrina vem, bola pro Vitinho, trouxe a bola pra perna esquerda, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, cruzamento, levantamento, vai sair o gol, bateu pro gol, Diogo Silva! Sensacional, fantástico, Diogo Silva. Ele espalma, pega a bola fora do campo, o árbitro tá marcando o escanteio. Quase o primeiro gol do jogo. E era gol do Cristiano. Era gol da equipe do Londrina e foi escanteio, sim senhor, viu, Corsato? Que defesa do Diogo Silva, hein? Quase que a queima-roupa, o Cristiano no carrinho no segundo pau, livre de marcação, no cruzamento do Vitinho pela direita dentro da grande área. Ele conseguiu bater na bola, ela foi embora para escanteio. O próprio Cristiano vai na bola. O Tubarão
quer morder a macaca, Carlos. É isso, 16 minutos e 40 segundos passados deste segundo tempo, tá 0-0. O Londrina tá querendo mais no segundo tempo. O Diogo Silva fez uma defesaça. É escanteio para a equipe do Londrina. Agora tem uma conversa ali. Deu BO na reunião de condomínio. Isso, tem uma conversa ali no miolo. O jogo tá parado. Roberto Zappens diz que é o like número 71. Pessoal, like na nossa live. Tem prêmio, compartilha, manda aqui pro WhatsApp, 987. Cadê aqui o número do WhatsApp, meus amigos? Aqui, ó. 987. Isso. 05 75 31. Cristiano pra bola, levantamento na boca do gol. Luiz Felipe. Sobe de cabeça, bola voltou para Cristiano, de novo, fez o passe, a zaga tirou, a bola voltou, de novo no Luiz Felipe, pega, joga a bola para a lateral. Perdeu essa, hein? WhatsApp, 987-05-7531, esse é o zap do prêmio, você só precisa compartilhar a nossa live, entra na live e compartilha nesse zap, 987-05-7531-19, importante, é o código de área para você participar, nome completo e bairro para concorrer, tem brindes da loja oficial da Ponte Preta, tem uma garrafa e um chaveiro da Ponte, uma camiseta exclusiva do Portal Futebol Interior e uma pizza da pizzaria do Dadá. 2 ouvintes serão sorteados. Bola pra Ponte aqui no campo de ataque, é o Toró, vai brigar com o zagueirão do Londrina, meteu a cabeça na bola, vem de novo, vem ali o Toró, vem o zagueiro da equipe do Londrina, vem o Toró, briga com ele, melhor pro zagueirão da equipe do Londrina, ganha essa bola aqui o Iago Lincoln, aí chega o Luiz Felipe, joga essa bola para a lateral. Marcelo Fernandes olhou no relógio ali, hein? Será que vem modificação, Frank Francisco? Para Ponte, 18, segundo tempo 0-0. Eu acho que ainda vai aguardar um pouquinho, Carlos, mas eu vou ser sincero, já mexeria já, viu? Dava uma oxigenada no time aí. A gente tá tendo um pouco de dificuldade aqui no setor do Arthur, na questão de marcação, Carlos. Vamos lá, Nega Véia, time da virada, maior torcida do interior, o André Luiz Oliveira, Vivi Vicente, bora, Nega Véia. O Lucas Gamer tá dizendo aqui que é macaca desde 1970. Eu sou macaca desde 1972. Bora, Londrina, diz aqui o Márcio Honório. Vem, Londrina. Então ele vai. O Londrina na ponta esquerda. Bola pro Iago Teres. Tocou a bola pro Maurício. Maurício passou pelo primeiro, não passa. Pelo segundo vem Diego Tavares. Ganha a bola pra Ponte. Aí o Maurício fez falta pra cima do Diego Tavares. Diego Tavares tá pedindo cartão. O árbitro diz que não vai dar cartão pra ele, não. Bola pra Ponte. Roberto Zappens. Vamos, macaco. Wilson Corrêa só tá dando Londrina. O Gimar Gil. Vamos, Tubarão. Ponte segura o empate, decide em casa, diz aqui o Esportes na Executiva. Roberto Zappens, boa tarde, recém-chego do trabalho, feliz transmissão, obrigado, Roberto. Josenildo Dias, sou de Campinas Grande, sou de Campina Grande, na Paraíba, torcendo pra Ponte. O Jair Correia Colombo, no Paraná. É o Preá, em Curitiba. Joguei, sou Ponte, valeu, obrigado pela audiência. Bola pra Ponte, rapaz, é assim, né? O Frank falou aqui, pra Ponte tem que ser quase que fratura exposta. Pro Londrina encostou é falta. É esse tipo de coisa que me irrita, tá? Carlos, vou ser bem sincero, o jogador, ele se joga em cima do Wanderson, empurra ele dá falta. Débora Elisa Lage. Bora, macaquinha, merecemos respeito mesmo. Sem salário estamos jogando com bravura. O Júlio César Guevara, o Cris Cecílio tá dizendo que quer o chaveiro. Ô Cris, se você quer o chaveiro e concorrer à garrafa térmica, você tem que mandar lá no Zap, hein? Não esquece. Arthur tira errada, a bola volta pro Londrina, vem pro Vitinho na marcação. Chega a zaga da Ponte, explode pra tirar dali o Simon. Bola pro Toró, aí vem ali o jogador da equipe do Londrina cometendo falta, o jogo tá parado, é falta. O Kevin tá por ali, vai entrar no time da Ponte já. Não, o Lucas Cândido. Não, também acho que o Kevin. São dois. O Kevin é o 62, né? O Lucas Cândido é o 25. Lucas Cândido vai entrar. E o Serginho. Então, peraí, vamos com calma. Com muita hora nessa calma. Vai tirar o Elvis, E vai colocar o número 37. É o Serginho, né? 37 é o Serginho. Então, vamos lá. Serginho na vaga do Elvis. Eu não teria tirado o Elvis, não. Não sou comentarista, mas... Vão entrar Lucas Cândido e Léo Oliveira também. 27 no 25... Lucas Cândido, o Léo Oliveira no lugar do Luiz Felipe e o Lucas Cândido, que eu não peguei no lugar de quem ele entrou. Com certeza vai ser no Rodrigo Souza. Do Rodrigo Souza, é isso. Pronto, fechou, Carlos. As 3 alterações. Então entram Léo Oliveira, número 55 no time da Ponte. Entra também o Serginho, tá?
Serginho, número 37, o Lucas Cândido, número 25. Vão embora Rodrigo Souza, 5, o Luiz Felipe, 27 e o Elvis, número 10. 3 alterações do time do Marcelo Fernandes, Carlos. De todos esses, eu não teria tirado o Luiz Felipe. Ele muda o meio campo da Ponte. Lembrando que o Luiz Felipe já tinha cartão. Ele muda completamente o meio campo da Ponte. Quem tomou cartão na Ponte foi o Pacheco. Não foi o Luiz Felipe? Não, Pacheco. Bola aqui para a equipe da Ponte, bola para o Anderson. O Anderson põe a bola na frente, a bola acaba saindo e vai embora. Ô Frank, e aí? Meio campo da Ponte todo modificado agora. Lucas Cândido, Serginho e Léo Oliveira para a saída de Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis. Na verdade aqui ele está pensando já no próximo jogo, né, Carlos? O Elvis e o Rodrigo Souza já tem 2 cartões, né? Poderiam tomar o terceiro e desfalcar o time. Tem isso também, né? Sim, com certeza. E o Luiz Felipe também. É isso, o Luiz Felipe. Então os 3 estavam pendurados. Só o Diogo Silva que está no campo, que agora está pendurado. Verdade. E ele dá uma oxigênio. Tem uma grande oportunidade aí. Quem sabe o Serginho entra aí e dá sorte. Eu não teria tirado o Luiz Felipe, mas por tudo isso que vocês colocaram aí, não dá pra reclamar, não. Gente, a gente tá com quase 200 aqui na live e só tem 93 likes. Ô, gente, vai lá, dá like, compartilha a nossa transmissão, porque você pode faturar prêmios, viu? 19 9 87 05 75 31 9 87 05 75 31 pra você participar da nossa transmissão. Vai participando aí, vai mandando a sua mensagem pra gente. O Londrina também mexe 2 vezes, o Marcelo vai falar já. Entraram 20 e 17 para a saída do Cristiano, 10 e do Vitinho, 7. Daqui a pouco o Marcelo confirma o nome dos caras aí, o 20 e o 17. O 17 é o Henrique. Isso. E o 20 é o Robson. Isso. Robson, número 20. E o 17, Henrique. Portanto, aí você já falou quem saiu, né, Carlos? Então, Henrique e Robson, novidades no Londrina. Se o Marcelo Fernandes tirou o Luiz Felipe, eu entendo que eu não teria tirado, mas ele tirou, né? O Roger tira pra mim 2 bons nomes do time, Cristiano e Vitinho. E tem o jogador da Ponte caído ali, o jogo tá parado. Ô Frank, é hora do comentarista falar. Acho que o Roger, claro, né? Pode acontecer dos caras mudarem o jogo pro Londrina. Mas o Vitinho e o Cristiano estavam mandando bem no jogo. Ou eu estou errado? Não, você até tem razão, Carlos. Mas o Cristiano já estava começando a apresentar um cansaço, né? Ô, Carlos, jogada perigosa nessa no meio campo aí com o Bruno Lopes, hein? O juiz precisava ter um pouco mais de atenção. Essa jogada que o jogador se apoia e deixa as costas pro atacante, rapaz, isso ainda a qualquer hora vai dar zebra, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. LFPJ, RPE, vamos Ponte, torcida do Náutico e Pernambuco apoiando a Macaca rumo ao título da Série C. Valeu, meu querido, Aparecido Alves, certinho tiraram o Elvis. Elvis cansou, diz o Wilson Correia. Obrigado, o Antônio César, coloca aqui uma taça na nossa live. Valeu, e você pode dar like, não esqueça de dar like, tá bom? Na nossa transmissão e também de compartilhar a nossa transmissão. Isso é muito importante, tá? Compartilha lá a nossa transmissão, porque você pode faturar prêmios. 98705 7531. Você pode faturar prêmios. Vai lá, compartilha a nossa transmissão, tá bom? Manda nome completo, bairro nesse WhatsApp para concorrer aqui. Uma camiseta do Portal Futebol Interior, pizza da Pizzaria do Dadá e também tem brindes da loja 1900, a loja exclusiva do torcedor da Ponte, loja oficial da Macaca. Uma garrafa e também um chaveiro. Participa lá, manda pro nosso WhatsApp 987057531. Não esquece de colocar seu nome, bairro e cidade. Pacheco ganha essa bola para a equipe da Ponte, toca a bola na ponta direita, a bola ali pro Diego Tavares, ele bateu, só que a bola ganhou, entrou dentro do campo. E aí agora o jogador da Ponte levou uma pedrada no rosto. O jogo tá parado. Foi o cara que entrou em cima do Anderson, né? Foi o Henrique. Em cima do Anderson. Ele subiu e acabou acertando o Anderson. Aí o árbitro não vai dar cartão, né? Vai mandar recomeçar o jogo e o Anderson já está recuperado. Mas foi falta sim, Carlos. E o capitão da Ponte agora é o Arthur, tá? Com a saída do Elvis, né? Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos
por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por isso que eu falo, nem há 2 minutos eu pedi o like aqui, o pessoal sentou o dedo no like. Obrigado, viu, você que tá conosco. Bola pra ponte, era pro Bruno Lopes. Bola pegou nas costas dele, né? Ele acabou fazendo falta no jogador do Londrina. O jogo tá parado. É falta pra equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. 27 minutos passados deste segundo tempo, 18 para terminar no regressivo. Tá 0-0 Ponte Londrina. Esse é o primeiro jogo da final. No sábado que vem tem mais. No sábado que vem tem mais. Agora o Serginho fez falta ali pra cima do Zé Breno. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Londrina. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Esportes na Executiva, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola pro Londrina, vem no campo de ataque, o passe era pro Henrique, chegou o Simon pra tirar, toca a bola pra Léo Oliveira. Léo Oliveira com a perna esquerda, trabalha a bola, vem o Arthur, ele volta pra trás, o Arthur tentou fazer o passe aqui pelo meio, procurava o Serginho, chega o Bruno Lopes, tira a bola, volta pra Léo Oliveira. Léo Oliveira toca a bola aqui pra Bruno Lopes, Lucas Cândido pede, o Lopes vira o jogo, da esquerda pra direita, virou completamente o jogo. 28 passado, o segundo tempo tá 0-0, Pacheco, volta a bola aqui pra Lucas Cândido atrás pra Pacheco, Pacheco volta essa bola aqui no meio, trabalha a bola pra Simon, Simon tem o Arthur pedindo bola, o Wanderson tá um pouco mais à frente, ele trabalha essa bola aqui pra Lucas Cândido é o primeiro volante, toca a bola aqui no meio, Simon, Arthur ganha essa bola pra equipe da Ponte, aí vai jogar a bola pra fora, joga a bola ali pra fora, o Roger trabalha de gandula, joga essa bola aqui no meio, a bola voltou pro Henrique, foi pro chão, pra cima do Simon, e aí, obviamente que o Simon vai tomar cartão, né? Porque o jogador da equipe do Londrina era o Henrique que tava por lá, jogou a bola na frente do Simon e tomou a falta, Corsato. A sorte da Ponte Preta é que não tava dentro da área, né? Porque o árbitro ia ter que marcar pênalti se tá dentro da área. Tava a cerca de 4, 5 passos da entrada da grande área, teve que fazer a falta, é aquela falta providencial, né? Ele troca o gol pelo cartão, toma cartão amarelo, o Simon não estava pendurado, então presença confirmada se não tomar o segundo amarelo aqui no jogo, mas portanto cartão amarelo para o Simon com 28 minutos do segundo tempo. Carlos. E a jogada começa com o Roger. Arthur errando um passe também. E né? com o Roger dando a bola para cobrança do arremesso lateral. Isso não pode, tá? O Roger não pode participar do jogo desta forma, mas né, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. 1, 2, 3 homens da Ponte na barreira. Goleirão Diogo Silva tá por lá. O Iago Teles, ele que é artilheiro do campeonato com 8 gols perto da bola. Quem tá por lá também é o 20, né? O Robson tá por lá para fazer a cobrança da falta. O João Vitor também. Mas o Robson, que é baixinho, né? Tá lá para bater. Pelo posicionamento, o Robson é canhoto, né? Então ele vai bater com a perna esquerda. E aí o Iago Teles está falando alguma coisa do gramado lá. E o árbitro tá lá, né, conversando. São 4 homens na barreira. A demora para fazer a cobrança da falta. 4 homens na barreira da Ponte Preta. A bola pro Robson bater aí fica a caráter, hein? O Diogo Silva tá deixando o canto bem aberto ali no canto direito. É ele que vai, não, é o Iago. Pra bola, bateu direto pro gol pra fora, linha de fundo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Marca de 30 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 15 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte, Londrina, vão empatando, placar 0-0. O Campeonato Brasileiro da Série A, daqui a pouquinho a bola rola para Corinthians. Aliás, já tá rolando, né? Há 8 minutos para Corinthians e Atlético Mineiro. E mais tarde tem Cruzeiro e Fortaleza. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Ponte Preta, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Tá 0-0, 31 passados deste segundo tempo. Vai, Corsato. Quarta alteração na Ponte Preta na segunda parada. O Miguel, número 8, tá no jogo. Sai Toró. Toró vai embora com a 17. Entra Miguel, a quarta alteração na Macaca. O Marcelo Fernandes trabalha lá, o comentarista trabalha aqui. Menino Miguel.
entra para a saída do Toró. O Toró tava bem cansado já, né, Carlos? Combateu, marcou bastante, ajudou demais. E vamos usar o talismã, né? Por que não? Miguel, camisa número 8, menino da base do time da Ponte. No meio, vem o time do Londrina, passando bola com o Iago Lincoln. Lincoln trabalha a bola aqui pela ponta, o Simon ganhou essa bola pra Ponte. Virou, trabalhou bola na ponta pra Diego Tavares. Vem o Tavares, só que ele jogou pra trás, né? E aí ficou difícil, porque vai chegar ali o Pacheco pra pegar a bola, mas o árbitro tá marcando uma falta. Falta em cima do Diego Tavares, os jogadores do Londrina estão pedindo falta cá atrás. Pedindo falta cá atrás, mas pegaram o Diego Tavares, o jogo tá parado, hein, Corsato? Eles estão reclamando de uma falta em cima do Quirino aqui, do Simon, né? E aqui no campo de ataque da Ponte Preta, o Iago Teles faz a falta no Diego Tavares. Eu não tenho dúvida. Eu queria ver de novo aquele lance aqui atrás que eles estão reclamando, né? Mas o árbitro deu a falta pra Ponte Preta. A falta não é tão perto assim, mas vem levantamento dentro da grande área ali, Carlos. Já somos mais de 230. Somos mais de 230 aparelhos conectados aqui no YouTube. Obrigado você pela audiência. Nelson Figueiredo é torcedor do Grêmio, mas tá torcendo pra Ponte ganhar. Valeu, Nelson. É torcedor do Imortal, tá ligado conosco. Falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Serginho pra fazer a cobrança na falta. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Léo Oliveira. Sai do gol Luiz Daniel. E se o Léo Oliveira não pega essa bola, o Simon tava a caráter na frente dele. E vem Londrina. Bola aqui pro campo de ataque. Não tinha impedimento não, meus amigos. O árbitro não deu. A bola voltou pra Ponte. Vem ali no comando. Chegou a zaga da equipe do Londrina. Cometendo falta. O jogo tá parado. Falta em cima do Miguel. Falta em cima do Miguel. O jogo tá parado. Falta pra equipe da Ponte. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Depois o Marcelo vai lá no WhatsApp, né? Pra abraçar o pessoal que tá participando com a gente. Claro que por amostragem, né? Por amostragem. Qual o zap? O pessoal que tá participando, o 98705 7531. 98705 7531. Lucas Cândido tenta tocar a bola aqui pro Bruno Lopes. A zaga tirou. Aí chega a zaga da equipe do Londrina com o Lincoln. Desesperado, ele joga essa bola pra lateral. Tá certo, não pode bobear, né? Vale taça, velho. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral pra Macaca. E vem o Leozinho aí, velho. 19, vai sair centroavante, vai entrar centroavante. Ele é o 19 na vaga do Quirino. E vai sair o número 5, Zé Breno, para a entrada do número 18. 18, João Tavares, boa. João Tavares, número 18. E Eliel para saídas de Quirino 9 e Zé Breno 5. É a quarta alteração aí também do técnico. Duas paradas. O Roger Silva em duas paradas. Os dois treinadores têm uma parada e uma alteração para fazer. Bola para a equipe da Ponte Preta. O lateral já foi cobrado. Lucas Cândido trabalha essa bola pelo meio. Ele volta a bola para Miguel. Miguel ganha. Toca a bola para Serginho. Serginho tem 3 jogadores do Londrina. Volta a bola ali para Léo Oliveira. Léo Oliveira na ponta. Londrina corre também, hein? Pacheco para a bola. Vem levantamento na boca do gol muito forte. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu abraçar aqui o Marcos Santos, tá ligado com a gente. O Lucas Matheus tá torcendo pro Londrina. O Márcio Honório tá ligado conosco, valeu. E o Marcelo Borges, a gente tá feliz com a Chape. Boa noite, melhor trio de comentaristas. Abraço a todos, boa transmissão sempre aqui, prestigiando a melhor equipe, com toda a equipe. Ele fala aqui, Marcelo Corsato, valeu. Um abraço. Quem vence o jogo? São 654 votos. Rapaz, você já imaginou um negócio desse? 654 pessoas votaram aqui na nossa enquete por enquanto, que não acabou. Mas o Londrina vinha. Chegou o Arthur, tira, mas o árbitro tá parando para marcar uma falta. Falta ali no meio campo, falta em cima do camisa número 17, o Henrique. O jogo tá parado, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Falta cobrado, o Wallace bate bola lá para Maurício. Maurício caminhando para 36 minutos, segundo tempo de jogo, 0-0. Esse é o primeiro jogo Série C, Campeonato Brasileiro, final, bola aqui na ponta, bola na ponta para a equipe do Londrina, pro Lucas, fez o passe, tentou tocar pro Henrique, chegou a zaga, tirou a bola, voltou pra Ponte, ganha essa bola, perde, ganha, perde, a bola volta na ponta esquerda, é pro Maurício, ficou pedindo saída de bola, o árbitro não deu, chegou o Léo Oliveira, nossa, estressou o Maurício ali pra cima do Léo Oliveira, hein, e o Léo Oliveira foi com força desproporcional. Aí vai chegar o Eliel ali, conversando com o Léo Oliveira. Foi com força desproporcional ali pra cima do Maurício. Deixa eu ver se foi mesmo.
Foi na bola, né? Ele chutou e empurrou. O problema é que ele empurra o Maurício depois, né? Mas o Maurício empurra ele também, e aí? Então, mas depois que o Léo Oliveira empurrou, aí foi provocado, né? E aí quem sentiu mais até também o Iago Teles, que acabou se chocando até com o árbitro da partida, mas tá tudo apaziguado. Eu ia falar que com a entrada do Serginho poderíamos ter lei do ex pra Ponte Preta, mas ele vai. E vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega Arthur pra tirar dali, tira essa bola, a bola vai sair pra lateral pro Londrina, o Londrina vem pro jogo, tá 0-0 Ponte Londrina, vamos caminhando pra 37, Léo Oliveira tá na marcação, cuidado aí, viu, Léo, bola pro Maurício, lá na ponta esquerda, a treta foi lá entre eles, era o Iago que tava na jogada, aí chegou o Léo Oliveira pra tirar, não, é o Lucas Cândido, que tá ali junto com o Iago Teles, aí a bola saiu pra lateral cobrado, Maurício, volta a bola para o Wallace no meio, ele vira o jogo para Lucas Marques está amarelado no time do Londrina e fica no jogo, bola na ponta esquerda, bola ali na ponta pro Wallace pro Maurício, de calcanhar, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Iago Teles, ficou pedindo falta, o árbitro não deu lateral para Ponte, bate ali o Léo Oliveira, ganha a bola para Macaca, toca a bola para Diego Tavares bate nas pernas do jogador da equipe do Londrina, a bola acaba saindo para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, o Márcio Honório está dizendo que vai acabar 0-0, o Marcos Santos está pedindo gol. Paulo Roberto Nascimento manda aqui na live pra cima a Ponte. A Maria Conceição Abade Folha tá dizendo que vai ter 2 gols do Londrina. O Londrina vem, bola com Eliel, vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta direita. Pra ele, ele trabalha, isso, bola na ponta, vira o jogo, bola aqui pro camisa número 20, é o Robson. O Robson faz o passe aqui pro Henrique. Vem o Henrique, trouxe a bola pra perna esquerda, vem cruzamento, não tem ninguém da Ponte, vai queimar dali, o Iago bateu pro gol, pra fora. Rapaz, não pode deixar o Iago sozinho não, hein, Corsato? E esse 17 aí, o Henrique é bom de bola também, hein? Ele é habilidoso, perna esquerda, e ele viu bem o Iago Teles. Cara, o Iago Teles poderia ter dominado, porque ele tava sozinho, não tinha ninguém na marcação dele. Bico esquerdo da grande área, ele tentou pegar de primeira, aí espanou o taco já na entrada da grande área. A bola passou, foi embora. Eu ia falar que o Serginho poderia ser lei do ex pra Ponte Preta, mas ele jogou no Paraná, mas jogou no Maringá, não foi no Londrina, não. Bola pra equipe com o Eliel, aí sim, né? Com o Eliel sim, mas aí é pro Londrina, né? Isso. Mas eu ia falar do Serginho, mas ele jogou no Maringá antes de vir pra Ponte. Tem o Simon, né? Que pode ser do ex. Bola aqui pra Ponte contra o Londrina, né? Isso. Vem aqui o toque de cabeça do Anderson, ele tira essa bola aqui pelo meio, a bola voltou pro Léo Oliveira. O Léo Oliveira bate na bola, pegaram ele, era o Iago Teles. O Léo Oliveira entrou pra fazer fumaça, velho. Fizeram falta pra cima dele. O árbitro já tá de olho nele. Mas foi falta em cima dele agora, né? Foi falta em cima dele. Ele que tá voltando ao time hoje. Valeu. Aqui em Portugal, curtindo a transmissão, é o Paulo Roberto Nascimento. Valeu, Paulão. Obrigado. Obrigado mesmo, hein? Joel Silva, Arthur jogando feijão com arroz. Na nossa enquete aqui, por incrível que pareça, hoje tá dando Londrina na enquete. 51% vitória do Londrina, 39 Ponte, 10 pro empate. É bom você explicar o por incrível que pareça, porque geralmente nas enquetes a Ponte Preta aqui na nossa transmissão sempre ganha. Tá? Porque a transmissão é mais para os times de Campinas, aqui nesse caso aqui para a torcida da Ponte Preta, né? Mas hoje o Londrina, né, tá ganhando aqui na nossa enquete. Rapaz, são 704 votos já. É só o narrador chamar, velho. É só o narrador chamar, o pessoal vota. Então chama like aí. Like para nossa transmissão. Somos mais de 230 aparelhos. Não tem nem metade de like. Agora o João Vitor meteu um chapeuzinho no Miguelzinho ali, né? Depois sofreu a falta. 40 minutos. Toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior, marcando e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 40 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo. Faltando aí 4,5, mais acréscimos para terminar o jogo do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série C, é Campeonato Brasileiro. No VGD, Londrina, Ponte, Londrina, 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. O Alberto Valentim começou o trabalho na Ponte Preta na Série C, tá dirigindo o América e tá rolando a bola lá no Independência para América e CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Também pela Série B, 8h30 da noite, tem Remo e Atletique. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato.
Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem a equipe do Londrina, bola com o Robson, trouxe a bola aqui para a perna esquerda. O passe no meio pro Eliel. Chegou a zaga da Ponte para tirar, a bola volta aqui pelo meio. Vem o Lucas Cândido, não ganha. A bola voltou, chegou a zaga da Ponte para tirar. Léo Oliveira vem, briga que briga. Aí o tanto que ele brigou, a bola saiu, né? Saiu para a lateral, linha de fundo, escanteio para a equipe do Londrina. É o terceiro escanteio no segundo tempo pro Londrina. A Ponte teve 13 escanteios no primeiro tempo. O Londrina 13 escanteios no segundo, Corsato. Pela direita, Robson, número 20, vai pra bola, Carlos. A torcida do Londrina chama a festa, quase 42. O Londrina busca o primeiro gol, Robson pra bola, levantou, fechado! Passa por todo mundo, vai sair lá do outro lado. Só que não saiu para escanteio, não. Lateral. Saiu para lateral pro Londrina. Vem Maurício para fazer a cobrança do arremesso manual. Fique esperto aí, Ponte. Fique esperto aí, Macaca. 42 minutos. Vem Maurício para fazer a cobrança. Bola aqui no campo de ataque. Muito forte o passe. A bola acabou saindo, foi embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte. O Frank, 42 passado, segundo tempo. Fala do jogo aí, 0-0 Ponte Londrina. Carlos, nessa segunda etapa o Londrina foi um pouquinho superior ao time da Ponte, viu, Carlos? Atacou mais, pressionou mais. A Ponte mais se defendeu, né? Tá caminhando para o final aí. As mexidas foram para isso mesmo, Carlos. Oxigenar, preservar os jogadores que já estavam com 2 amarelos para não perder para a próxima partida. Mas o Londrina tá a fim de fazer seu gol, viu, Carlão? Tá dando trabalho. Lucas Marques trabalha essa bola aqui na ponta, procurava ali o Henrique, muito forte. O passe, ela foi embora, a linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Quando a gente tirava o placar, o Iago Teles fez uma falta ali no campo de ataque do Londrina e tomou cartão amarelo. E agora, então anota aí cartão amarelo pro Iago Teles, tá? Mas agora o Serginho deu uma entrada aqui no círculo central do gramado, feia no jogador do Londrina, é que ele não pega, porque se ele pega, ele ia tomar cartão amarelo também. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque, a zaga da equipe do Londrina tira. Pô, tem que tirar essa bola aqui do campo de defesa, né? A bola sai pra lateral, bola pra Ponte. O Garcia, rapaz, eu não... É o óculos, cara. Otêmio Garcia, vai Tubarão. Valeu, Otêmio, obrigado, viu? Wilson Correia tá dizendo que o Londrina está melhor. Nosso comentarista também falou isso aqui. O Fábio H, de Uberlândia, torcendo pro Londrina. Valeu, Fabião. Um abraço, meu querido. Obrigado aí pela audiência, tá? Marcos Santos, tá ligado conosco aqui. O Marcos Santos tá querendo gol, velho. Tá querendo gol. Valeu. Obrigado aí pela audiência. O Bolacha cansou da enquete. Quem vence o jogo? Londrina, 51%. Ponte Preta, 38%. Empate, 11%. 713 votos. Tá certo, Bolacha. Eu sei que manda, velho. É você que manda, velho. Enquete encerrada, 713 votos. Obrigado você que participou conosco. É falta pra Ponte, mas a Ponte vai fazer a última mexida, viu, Corsato? Vai entrar o número 35, vai sair o 77. É o Teles. O Teles, Gustavo Teles, 35 na vaga do Bruno Lopes. Gustavo Teles, 35, entra Bruno Lopes, 77. Vaza que vaza, Carlos. Agora ele dá uma mexida aí, né? Ele põe mais um volante, tira um atacante. Vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Falta pra Ponte. Serginho vai jogar essa bola na grande área. Levantamento na boca do gol. Era pro Simon. Vai buscar essa bola. Vamos ver se consegue o zagueirão da Ponte. Joga a bola pra fora. A bola sai pra lateral. Lateral pra equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, a zaga da Ponte falhou, a bola voltou pro Robson, trouxe a bola pra perna esquerda, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez o toque na grande área, a zaga da Ponte tira Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da Ponte. E aí ele tá dizendo que o jogador da equipe do Londrina foi com o joelho pra cima dele. E ele fez um negócio que eu acho muito perigoso, é de largar a bola, né? Se o juiz não para o jogo, a bola tá em campo, tá rodando. Eu acho que o juiz tinha dado a falta, né? Eu acho que o juiz deu a né? falta. Eu acho. 4 a mais aí, Carlos. Você fala sempre, né? Desconto. Então, acrescenta aí 4 minutos. O juiz deu a falta. O Paulo Henrique tá pedindo para mandar um abraço pro senhor José.
que é torcedor do Tubarão doente. Vai, Tuba! Coloca o Paulo Henrique aqui, valeu. Daqui a pouco tem sorteio de prêmios, hein? Pra quem compartilhar a live no WhatsApp. 19987057531. O Cristiano, grande Cristiano, tá dizendo que é 0-0, ninguém é de ninguém. Aí ele tá falando aqui, o Cristiano, que ninguém é de ninguém. Cristiano, que é nosso ouvinte lá da Hora da Macaca, segunda-feira, 9h, no YouTube, Hora da Macaca. Boa, Cristiano. Comigo, com o Marcelo e com o Frank. Estaremos lá na segundona, 9h, no YouTube Hora da Macaca. Se você não conhece, acompanha lá o nosso trabalho. YouTube Hora da Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Mais 2 minutos e meio para terminar o jogo. Como bom e velho torcedor da Ponte não descansa, né? Vamos aguardar aí, 2 minutos para terminar. Vem Maurício na ponta, Gustavo Teles na marcação. Maurício sai da ponta, vem pro meio. Tem ali o Eliel pedindo dentro da grande área. Ele faz o passe lá na ponta. Esse jogador que entrou aí é perigoso, hein? O tal do Henrique, hein? Na ponta esquerda fez o passe no meio, Simon. Chega para tirar, também tirou para onde estava virado, né? Lateral para a equipe do Londrina, mas não é aí não, amigo. Tem que ser lá atrás, tem que ser muito lá atrás, mas muito lá atrás. Cara, o lateral foi na risca que divide o gramado. A bola volta pro Londrina, 47, 120 segundos para terminar, 2 minutos. Bola para a equipe do Londrina, na ponta, vem ali o número 18. Quem é o 18 do Londrina? É o João. Fez a finta, virou, trabalhou bola pro Henrique, vai queimar ali, bateu pro gol. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. João Vitor tava por ali, o Arthur bate na bola, joga a bola na linha de fundo, escanteio, Corsato. Foi preciso o Arthur de novo no corte, a escanteio ao lado esquerdo. O Londrina quer fazer o primeiro gol do jogo no finalzinho. Número 20, Robson vai pra bola. Robson pra bola, perna esquerda, levantou, fechado, primeiro pau, toque de cabeça, a zaga da Ponte chega pra tirar. Aí a bola vai sair pra lateral e vem o Roger de novo, dá uma de gandula, a bola volta pro Henrique, 47:50, ganhou, bola pra Ponte, o Arthur ficou pedindo falta, o árbitro deu. E aí deram, acho que não era o Arthur não, era o Miguel, pisaram ali na canela do Miguel, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, né? Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Obrigado, passamos de 300 aqui no YouTube. Obrigado você pela audiência, tem prêmio, hein? 98705-7531, esse é o nosso WhatsApp. Isso. 98705-7531. Não se inscreveu ainda na promoção? Vai lá, tem brindes da Loja da Macaca, tem pizza da Pizzaria do Dadá e camiseta exclusiva aqui do Futebol Interior. 2 ouvintes serão sorteados no final da jornada, daqui a pouco, no fim de jogo. Vai lá, manda mensagem pra gente, não esquece de compartilhar a live e deixar o seu nome lá no WhatsApp. Vem Londrina, bola com o Henrique, briga ali, a bola voltou e deu ruim pra Ponte, vem cruzamento, bola pra trás, chega a zaga da Ponte, tira. O Anderson, linha de fundo, escanteio. É mais um escanteio, é o 5º no jogo. Vem Robson para fazer a cobrança do escanteio. Esse é o último lance do jogo. Tempo regulamentar esgotado, se segura aí, Macaca. Robson pra bola, levantou, fechada, a bola voltou no meio, chegou a zaga da Ponte, tira de bicicleta a zaga da equipe da Ponte. Falei? E não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado, André Luiz Esquetino, Policarpo Bento, árbitro mineiro de 31 anos. Jovem árbitro, e com ele no apito a Ponte não perde, hein? Ganhou do Náutico fora, empatou com o Londrina, primeira da decisão. 0 Londrina, 0 Ponte. O torcedor da Ponte tá fazendo festa, né? O torcedor do Londrina também tá, porque afinal de contas está tudo aberto, né? 0-0 em Londrina. Próximo sábado, 5 da tarde, vamos definir quem será o inédito campeão da Série C. Inédito em toda a história. O Londrina, o Tubarão ou a Ponte Preta. O título, o caneco, vai ficar para um dos dois. Ou Macaca ou Tubarão. É fim de jogo no VGD. 0 Ponte, 0 Londrina. Você segue participando, 987-05-7531. Manda mensagem, seu nome, bairro, cidade para concorrer. Prêmio, tem garrafa térmica, chaveiro da Loja da Macaca.
A loja oficial da Ponte, a loja Ponte Store 1900. Tem também uma camiseta aqui dos canais Futebol Interior e uma pizza da Pizzaria do Dadá. Saída dos jogadores no gramado do VGD. Marcelo Corsato, lembrando que o Pedro Lino está lá, hein, gente? Pedro Lino está lá, vai participar da entrevista coletiva do Marcelo Fernandes. E aí, Corsato? 0-0, Ponte Preta e Londrina. Vamos esperar aí, jogador da Ponte Preta, falar com o pessoal da TV. É claro que o Pedro Lino também vai fazer o trabalho aqui pro Portal Futebol Interior e a gente vai, conforme for chegando, colocando no ar, porque o Pedro Lino está lá no palco do jogo. Mas o resultado de 0-0, o Londrina, como a gente falava, vem de 4 empates consecutivos jogando aí no VGD, mais um é o 5º empate. E o Londrina e Ponte Preta tem uma campanha muito parecida. As duas equipes, né? São parecidas as campanhas. Por quê? Ponte e Londrina jogam melhor fora de casa do que em casa, né? Geralmente é assim. Então, a Ponte Preta conseguiu um bom resultado, mas o Londrina também vai muito vivo, porque o Londrina joga melhor fora de casa e vai encarar a Macaca no próximo sábado com a sua transmissão, Carlos, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, aqui na cidade de Campinas. Mas, como você disse, está tudo em aberto mesmo. O resultado aí, lembrando que 2 resultados iguais, né? Não precisa ser o número de gols. Por exemplo, mas tem o gol fora de casa? Não. Pode terminar empatado 100-100, vai para os pênaltis do mesmo jeito, né? Não é porque a Ponte não fez um gol fora de casa que a Ponte vai ficar sem ir para os pênaltis com a equipe do Londrina. Então, se o resultado for 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10, vai pro pênalti, velho. Não tem essa de não sair do pênalti, né? Então, vitória no tempo normal de uma das duas equipes. Quem vencer fica com o caneco da Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, é isso. 0 Londrina, 0 Ponte. Carlos, a gente aguarda aí a saída dos jogadores e, é claro, o trabalho também do Pedro Lino. Legal. O Luiz Borella, parabéns pela transmissão. A Sabrina Bons, quero o prêmio. Sabrina, 98705 7531. Dá tempo ainda para você participar. Tem que compartilhar a nossa live. Vai lá, compartilha a live e manda nesse WhatsApp com o seu nome completo, bairro e também a sua cidade. Vai, Marcelo. Iago Lincoln, falando pelo Londrina. Vou trabalhar firme essa semana para podermos buscar o resultado lá. Tá aí, então. Iago Lincoln, falando pelo time do Londrina. Que nome, hein, cara? Nome de presidente dos Estados Unidos, né? É chique, hein? Iago Lincoln. Não, digo, não o nome, o Iago, né? Mas o Lincoln, tá? Mas assim, eu ia falar nome de ator de novela mexicano, mas não, né? Melhor não. É mais americano mesmo, né? É mais americano. Então, Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ô, Carlos, inclusive, bom jogador, hein? Bom. Gostei da partida. E não é dele. Titular, né? É reserva. Não, reserva. É reserva. Bom, você participa aqui, tá? Lembrando que a Ponte empatou 0-0, então tem a eleição do melhor em campo, hein? Isso. Você do YouTube aqui pode nos ajudar, tá? Vamos eleger o melhor em campo da Ponte Preta. Manda pra cá pra você, na sua opinião, quem foi o melhor em campo da Macaca no jogo Ponte Preta 0, Londrina 0. Tem as notas do jogo com o Frank Francisco. Lembrando que as minhas notas vão lá pro Portal Futebol Interior no meu blog, o Planeta dos Macacos. Após o jogo, tem as notas lá pro jogadores da Ponte Preta. Mas aqui é o comentarista que dá a nota e o melhor em campo é você, torcedor, quem elege, tá bom? Daqui a pouco tem jogador da Ponte. Oi. Tô esperando aqui. O Manzoli é o zagueiro titular, ele cumpriu suspensão automática, né? Por isso não atuou. O Iago Lincoln jogou no time aí hoje e foi bem. É claro que provavelmente o Manzoli deve ser o titular, mas o Iago Lincoln. O Alisson também no próximo jogo, aquele ex-Santos. Verdade. Também hoje foi desfalque. Bom jogador, né? E no Santos era conhecido como Pitbull. É o Simon que vai falar pela Ponte Preta. Fala, Simon! Jogo muito difícil. A gente veio aqui respeitando a equipe do Londrina, respeitando a campanha que eles fizeram no campeonato. São finalistas numa campanha tão boa quanto a nossa, né? Então, assim, a projeção era de sim, vir aqui conseguir a vitória, mas quando a gente não consegue vencer, a gente pelo menos empata. Mais importante, a gente conquistou um empate sem gols, mais uma vez, sem sofrer gols. Então isso é positivo para a nossa equipe, nos dá ainda mais confiança para fazer um segundo jogo, que vai ser muito difícil também. É um jogo decisivo, não tem mais nada depois do próximo jogo, né? Então é o jogo que vai definir tudo. Acredito que temos a vantagem por estar jogando dentro de casa, de repente, a nossa torcida a favor, mas não tem nada definido. Vamos fazer um jogo de muita entrega, muita humildade, como a gente fez o campeonato inteiro, para dentro das 4 linhas, sim, conseguir um bom resultado e ser campeão. Aí o Simon, que deu volta por cima do campeonato, né? Um cara que foi muito criticado, mas que
tá jogando fino da bola, o Simon, zagueiro da Ponte Preta. E a gente tem o Pedro Lino. Então, antes até do fim de jogo, vamos acionar o nosso repórter no gramado, no palco do jogo. A bola é sua. Brilha, Pedro Lino. Sufoco total, mas a Ponte sai sem perder o jogo. Sim, claro, faz parte. A gente sabe que o campo aqui é regular também. A gente sabia que tem adaptação nesse campo. A gente veio tranquilo, esperando o jogo deles. E a gente sabe sofrer. Sabemos sofrer mais uma vez, agora é o segundo jogo dentro de casa. Agora, foco total no jogo de volta? Oi? Foco total no jogo de volta? É claro. Decisão em casa mais uma vez. Se Deus quiser, a gente vai coroar campeão dentro de casa. Tá, então, o trabalho do Pedro Lino. Se tiver mais, pode ir soltando. Então vai lá, Bolacha. Diego Tavares. O time está de parabéns pela entrega, pela dedicação. Agora tem mais 90 minutos. Agora é lá dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, que é o fator principal nosso lá. E vai ser outro grande jogo. Se Deus quiser, vamos sair vencedor lá e sair com esse título. É o Diego Tavares, agora é Elvis no microfone da FI. Mas agora, como eu falei, respeitando 50-50, com o apoio do nosso torcedor em casa, vamos fazer de tudo para buscar esse título. Você acha que o fator do campo, um campo um pouco mais pesado, atrapalhou o estilo de jogo da Ponte? Não, o campo, na verdade, não é pesado, é ruim mesmo. A bola quica toda hora, é bem difícil jogar aqui. Só que é salientar o esforço de todo mundo, correu, se doou. E levamos a decisão para casa agora com o apoio do nosso torcedor. Precisamos que eles lotem o estádio e nos apoiem do começo ao fim, que vai ser uma decisão muito difícil, mas a gente vai buscar o título. Faltou a finalização final, Elvis? Faltou muita coisa, porque o campo é ruim, a gente não conseguiu trabalhar as jogadas que a gente é acostumado a trabalhar. Só que salientar, como eu falei, a dedicação de todos, o empenho. E agora vamos levar a decisão para casa. Aí lá a gente é muito forte. Tá aí Elvis, no microfone do Portal Futebol Interior. Vamos aqui falando com o Arthur. Arthur já falou, Corsato. Vamos seguindo aqui, procurando jogadores. Léo Oliveira, aqui falando no microfone do Futebol Interior. A estratégia da Ponte acho que deu certo, né? Acho que no primeiro tempo eles foram melhor no jogo, né? Mas dentro das nossas propostas a gente soube suportar bem. Segundo tempo voltamos, né, com a marcação mais encaixada e conseguimos controlar mais o jogo. Acho que foi um bom resultado fora de casa, né? Final é assim, é 50-50. Agora vamos decidir na nossa casa, trabalhar bem a semana para fazer o resultado lá. O que faltou para sair com a vitória, Léo? Cara, eu acho que o time teve uma proposta muito boa de jogo, né? Claro que acho que dificilmente você vê final uma discrepância de 2 gols, até 1. A maioria das finais que você vê aí, principalmente Série C, empate assim, mas agora vamos trabalhar para chegar na nossa casa e a gente fazer um resultado positivo. Obrigado. Aí Léo Oliveira no microfone do Portal Futebol Interior. A gente vai buscar aí... Jogador do Londrina falando aqui no Portal Futebol Interior. A gente conseguiu mostrar aí durante o quadrangular, não tem nada perdido, a gente fez um grande jogo aí, a gente botou o time da Ponte aí atrás da linha da bola e vamos jogar da mesma maneira para buscar o resultado fora de casa. O que faltou pro gol? Faltou o detalhe, aquele lance final ali pra gente empurrar a bola pro gol. Obrigado. Simon no microfone do Portal Futebol Interior. Ressaltar a equipe do Londrina, equipe muito difícil, fez jus para estar aqui na final conosco. Jogo de muita entrega, enfrentamento. Acredito que foram 2 equipes que mereceram estar na final. Tem mais um jogo. Vamos fazer o nosso máximo para conseguir ser campeões lá em Campinas. E, em relação ao Londrina, a equipe que eu tenho muito carinho. Haja vista, a gente fez 2 campanhas aqui, 2 anos aqui, passei 2 anos. Apesar da torcida hoje estar xingando, a torcida me apoiou muito também, então é coisa do jogo, tenho muito carinho pela equipe deles. Segurar essa primeira etapa da decisão para decidir em Campinas? Não, a estratégia era fazer um bom jogo. Fazer um bom jogo e não sofrer gols, principalmente, né? E tentar buscar a vitória. Mas, como eu falei, quando a gente não pode vencer, a gente empata. Temos o nosso estádio lotado na próxima semana para nos incentivar e fazer um bom resultado lá para ser campeão. O que faltou pro gol da vitória? Acho que a gente fez o que foi possível. Difícil se adaptar ao gramado aqui. A equipe deles muito mais adaptada, né, ao gramado. A gente viu isso nas ações do jogo todo. Mas a gente brigou, a gente sofreu, a gente teve humildade para marcar. Respeitamos eles o tempo inteiro. Mas a gente vai fazer um grande jogo lá na semana que vem e vamos ser campeão se tudo for possível. Tá aí o Simon falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Muito bem, tá aí então o trabalho
do Pedrolino. Tá voando, menino. Ele que foi o nosso enviado especial lá no palco do jogo. Daqui a pouco ele volta com provável entrevista coletiva, né? Do treinador da Ponte Preta. Hoje teremos coletiva porque a imprensa de Campinas tá lá, né? Tá lá. Eu não sei se vai ser pelo YouTube da Ponte Preta, né? Com certeza não, mas teremos áudio. Teremos o áudio porque o nosso Pedrolino está lá. Bom, a Ponte Preta empatou com o Londrina pelo placar de 0-0. Saída dos jogadores aí, você acompanhou todo o trabalho feito pelo Pedrolino. A gente vai pro intervalo já, mas antes quero saber do Frank Francisco. Frank, o primeiro tempo não foi legal, o segundo tempo também eu não achei bom. Mas se a gente for analisar assim, os goleiros não trabalharam muito. Mas o Londrina foi um pouquinho melhor, um cadinho melhor do que a Ponte, ou você não concorda, o Frank? Não, eu até falei no comentário, né? O Londrina, a segunda etapa foi um pouquinho, um tom acima do da Ponte, sim. Deu um destaque no Londrina. Mas, Marcelo, eu achei que foi um resultado justo por ser uma decisão. E queiram ou não, quem estava jogando em casa era o Londrina. Então, por mais que a gente vai dizer assim, não mudou muito o empate, não. Foi muito favorável para a Ponte. As coisas vieram para Campinas. Agora, no Majestoso, a Ponte vai ter que fazer o que o Londrina tentou fazer hoje. A Ponte ir matar o jogo e levantar o título. Essa é a realidade. Uma final é isso, né? São duas partidas só. É um jogo de detalhes, define no detalhes. E hoje eu conto como mais favorável esse empate à Ponte do que ao Londrina. Porque o Londrina desperdiçou a oportunidade jogando em casa. Tá, então, Frank Francisco trazendo a palavra desse jogo que aconteceu, o empate, primeira partida da final da Série C 2025. Você já tá comandando, já virou meio bagunçado o bagulho. Não, na verdade eu quero me despedir, né, porque eu vou abrir caminho pro Marcondes, o Carlos e o Marcondes vão comandar o fim de jogo, mas a gente vai falar aqui antes de começar o fim de jogo que tá ainda valendo a sua participação para concorrer. Você vai liberar até eu começar o fim de jogo ou a gente já pode encerrar já para quem vai concorrer aqui, Carlos? Pode deixar mais um pouquinho. Aliás, você tem que ficar na mesa porque é você que tá aí com o WhatsApp, né? Você que controla. Mas não tem problema. No WhatsApp, se você pegar e mandar mensagem para um outro WhatsApp, a pessoa recebe. Não sei se você sabe disso. Vai, Marcelo. Então é o seguinte, cara, eu não sei, velho. São 19 horas e 8 minutos. 7 da noite, mais 8 minutos, 7 e 8. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano com entrega rápida, atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514-1171. 2514-1171. Obrigado você que tá conosco. Deixa eu abraçar também por aqui a União Proteção Veicular. Proteja seu carro, sua moto ou seu utilitário. União Proteção Veicular é a solução ideal para proteger o seu carro, o seu veículo com baixo custo. Faça um orçamento 19.999.77 9029 999 77 90 29. Atenção, Barão Geraldo, hein? Terça-feira, inauguração de mais uma unidade União Seguros na Avenida Albino José Barbosa de Oliveira. É ali, ó, bem no centro nervoso de Barão Geraldo, 938. Bem, Barão. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Ali ferve, hein, velho? Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia em Campinas. São duas lojas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Sorocaba. Eu sou cliente da do Matão. É Matão ali, né? É perto do aeroporto ali, pronto. Na verdade é no Campo dos Amarais, né? Campo dos Amarais. Loja oficial da Ponte 1900. Um abraço lá pro grande Robinho, hein? Pedala, Robinho. Venha conhecer a camisa Herdeiros de 125 anos da Macaca. É isso mesmo, nas versões jogo e torcedora. Loja aberta de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Aos sábados, das 9 às 13 horas. E quando tem jogo, a loja fica aberta até o início da partida. E essa camisa é linda, né? Bonita. Essa camisa aí como é linda, sempre. Hein? Só para lembrar... Eu ainda não tive a bala para comprar, mas só para lembrar lá. que na segunda-feira tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca 9 da noite. E na sexta, nós vamos bater uma bola no Meio Campo FI aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Com o Roberto Marcondes no comando, com o Frank Francisco, com o Marcelo, comigo, com o Pedro Lino. E com bolacha. E com bolacha, óbvio, né? Sem o bolacha, não tem meio campo. Isso iria acontecer, não tem meio campo, exatamente. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer
uma arquibancada, porque aí nós vamos ficar sentados Piso um em 2. cima do outro aqui, né? Pra Piso ver se cabe 2. todo mundo aqui no estúdio. É sexta-feira, tá? 8 da noite. Lembrando que tem prêmio na jornada de hoje e pro final de semana que vem, aí teremos a camisa oficial da Ponte Preta. Opa. Um brinde, um presente da loja 1900, a loja oficial do torcedor da Ponte. Tudo isso pra você, hein? Nosso ouvinte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Então vamos dar tempo aí pra você participar. 987057531. Compartilha aí a live. 987057531. Compartilha a live pra esse WhatsApp. Nome completo, bairro e cidade, para concorrer aos prêmios do programa. 7 da noite, mais 11 minutos. Já voltamos com o fim de jogo. Vai votando aqui no Melhor em Campo, tá? Da Ponte Preta, já a eleição do Melhor em Campo. Tem as notas do jogo. Tudo isso e muito mais para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 199984579. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo.
Roberto Marcondes. Fala alguma coisa aí, Marcondes. Eu passo pra você, Carlos. 19 horas mais 18 minutos, 18. Roberto Marcondes está aqui, nosso reforço aqui para esses dois jogos finais e, obviamente, para a sequência da temporada. Vai acabar a Série C, mas tem Série A, tem Série B de Campeonato Brasileiro e nós estamos aqui nos canais Futebol Interior. Os times de Campinas vão descansar a partir do próximo sábado, né? Mas o futebol não para, pelo contrário. Tem bola rolando até perto do Natal, viu, meus amigos e minhas amigas. O fim de jogo tá no ar nesse sábado, hoje 18 de outubro, depois do empate entre Londrina e Ponte Preta pelo placar de 0-0. Fim de jogo começando para a União, proteção veicular, proteja seu carro, sua moto ou utilitário. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Loja oficial da Ponte Preta, a loja do torcedor da Macaca. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou, 2514 1171 2514 1171. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas, peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, pelo meu aqui, 19h17. 19h17. Vamos lá então, dá tempo ainda, eu vou dar 10 minutinhos, tá? Mais 10 minutos aqui para você ouvinte participar. Se você está chegando agora na nossa live, né, você pode faturar prêmios, tá bom? Através aqui do WhatsApp. Anota o WhatsApp aí, por gentileza. 19, o código de área, 98705 7531. Tem que falar bem devagarzinho para você anotar, então vamos lá. Salva uma vez e pronto. Esse é o zap do futebol interior para as finais da Série C, tá? 98705 7531. Compartilha a live lá para esse WhatsApp, que é para a gente saber que você está linkado por aqui. E aí manda seu nome completo, bairro e cidade. Daqui a pouco, mais meia hora, eu vou fazer sorteio, vou te dar mais 10 minutos para participar. 7h18 agora, 7h28 eu encerro as participações. Porque o fim de jogo está no ar, tem o Pedro Lino com a palavra do técnico Marcelo Fernandes. Já já vamos trazer aqui a palavra do treinador da Ponte Preta. O Frank Francisco vai dar as notas para os jogadores da Ponte. Tem a eleição do melhor em campo também. Deixa eu pegar aqui uma palavrinha do Roberto Marcondes. Marcondes, você viu o jogo aí no segundo tempo também, né? Já falou do primeiro, no segundo tempo, com toda a sua experiência aí. O resultado, obviamente, de 0-0 deixa tudo aberto para o segundo jogo, mas para quem joga fora de casa, um empate fora e vai decidir em casa é bem melhor para quem joga em casa, né, Marcondes? Exatamente. Aliás, eu concordo com o que o Frank citou, que o 0-0, ele tá aberto, mas a Ponte tem uma vantagem em relação a esse resultado pelo fato de decidir em casa no próximo sábado diante do torcedor, né? Na casa da Ponte, que é o Majestoso. Na minha opinião, a Ponte ficou... Claro que tem a questão do gramado, fofo, né? Elvis não apareceu muito pro jogo. A impressão que eu tive, né, assistindo toda a partida e ouvindo e os comentários do Frank, a impressão que eu tive é que a Ponte estava muito mais preocupada em não tomar gol, não se abrir muito, para decidir em casa, com a força que ela tem em casa, com a força da torcida, que são pontos fundamentais para essa decisão. É isso. E Frank, no microfone do Pedro Lino, né? O Elvis, que é um cara muito direto, né? Além de ser líder do time, né? Um capitão aí, capitão da Ponte Preta, líder do time, ídolo da torcida. Mas pro repórter Pedro Lino, né, perguntado a respeito do gramado, ele, não, o gramado não dificultou, não, o gramado é ruim mesmo. Isso pode ter atrapalhado mesmo o jogo da Ponte, né? Porque é um gramado, obviamente, que é o campo do adversário, mas não é um gramado legal e aí atrapalha. Pros dois times, sim, mas obviamente que o time que jogou, o Londrina tá fazendo a 26ª partida no campeonato. Vamos colocar aqui que metade foram em casa. Tirando o jogo contra o Náutico, que foi no Estádio do Café, vamos colocar pelo menos 12 jogos jogando nesse campo. Quer dizer, conhece o campo
para a Ponte Preta ficaria mais difícil. Mas o campo também atrapalhou um pouco, né, o Franqui? Carlos, isso é inevitável para o futebol, isso é inevitável. Eu não consigo entender, às vezes, alguns gramados, né? E aqui não é uma crítica velada pro Londrina, é para os clubes no Brasil, é para a CBF, precisava se ter um critério diferente com gramados. A gente vê gramado por aí que é horroroso. E aqui hoje no jogo do Londrina, no VGD, determinados momentos você via ter um jogador tentando rolar uma bola, ela sai, ela pica, sobe, desce e já sai escorrendo. Não é aquela bola que rola sequencialmente. Atrapalha? Atrapalha. Mas o Elvis é sincerão e é o cara que é o ídolo da torcida, né? Hoje faltou a Ponte jogar, né, Carlos? A gente tem que ser bem claro nisso. A Ponte fez um jogo mais tranquilo, vamos colocar assim, tentando administrar mais esse resultado, tentando achar uma bola, porque vai estar em casa domingo, no sábado, com toda a torcida a favor. É um gramado melhor, um gramado que a Ponte está acostumada. E assim, com todo respeito à equipe do Londrina, a Ponte, para mim, na minha opinião, é superior ao time do Londrina. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. Bolacha, o que eu tenho aí do Pedro Lino? Tem mais um áudio dele? Mas é importante, é necessário entrevista, não sabe o que é, né? Vamos colocar no ar então, porque o Pedro Lino tá lá, viu, gente? É o repórter dos canais de futebol interior lá em Londrina, no VGD. Então, vamos ouvir Pedro Lino, repórter aqui dos canais de futebol interior. Corsato, estamos aqui aguardando a coletiva de imprensa do técnico Marcelo Fernandes. Daqui a pouco o técnico Marcelo Fernandes fala aqui no microfone do Portal Futebol Interior após o empate do Londrina sobre a Ponte Preta por 0-0. E a torcida da Ponte ainda está dentro do estádio VGD aguardando a liberação da Polícia Militar. Mais informações eu trago daqui a pouco para vocês e com a coletiva do técnico Marcelo Fernandes. Tá certo, Pedro Lino. O nosso repórter. Pois não, Carlos e Frank, eu observei algumas imagens do técnico do Londrina, o Roger, e as imagens demonstraram o desespero do Roger que o time avançasse, que o time fosse para cima, que buscasse o gol, que fizesse o gol, porque ele sabe que aqui, e ele conhece bem o Majestoso, ele sabe que aqui vai ser osso, aqui não vai ter moleza, que ele talvez tenha perdido a chance do título hoje em casa. Por isso que ele estava no desespero de repor a bola rapidamente, de provocar o time para ir para frente, porque ele sabe que aqui a batata vai assar mesmo e se bobear vai queimar, inclusive. Com certeza. Aí, né? Com certeza. É muito experiente, né? É muito experiente. É claro, né, que o técnico do time mandante, né, numa decisão, ele quer vencer o jogo. Mas assim, eu acho que o resultado deixou tudo muito aberto, viu? Porque por tudo aquilo, até o Marcelo fala no final da transmissão, e é bem isso. O Londrina, por exemplo, na segunda fase, teve 2 vitórias. As 2 vitórias fora de casa. Não ganhou nenhum jogo em casa. Não perdeu também. O Londrina está 7 jogos sem derrota. Mas esse não é um jogo, né? Isso é uma decisão. É uma decisão, não. Sim, diferente, né, Frank? Sim, mas o Londrina fora de casa tem a força. Tá entregando fora de casa. E eu queria lembrar que por mais que os dois estivessem já classificados, a Ponte já pegou o Londrina e ganhou de 1-0. Exatamente. Aliás, é a última derrota do Londrina na competição, dia 30 de agosto, 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, vitória da Ponte, 1-0 para cima do Londrina. Bom, enquanto o Pedro Lino chega com a entrevista coletiva, acho que já dá pra gente abrir o quadro do Melhor em Campo, viu, ô Bolacha? Vamos trazer aqui o Melhor em Campo. O Marcondes vai votar no jogador da Ponte, o nosso Frank Francisco também jogador da Ponte, só jogador da Ponte elegemos aqui. E eu também voto, obviamente, mas o voto do povo vale muito. A gente vai computar aqui, tá bom? Aí eu vou pedir a sua força, viu, Frank? Você ir marcando os votos, pode ser, não? Você vai marcando os votos pra mim? Pode, Pega uma ser, folha Carlos. desse caderno lindo seu aí pra ir marcando os votos. Então, solta a vinheta aí, ô Bolacha. Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo.
Bora lá então, com o craque do jogo no YouTube, o pessoal participa e vota, tá? Esportes Executivo, um abraço pra você, viu, que ficou conosco aqui. Falei, a Ponte levou a decisão pra casa. Vamos lá, Ponte, campeão no próximo sábado, o Luiz Borella. Neuri Menezes, campo horrível, cheio de buraco, pesado. A Ponte fez o básico pra empatar e não perder ninguém pra semana que vem. O Roberto Zappens, obrigado, equipe número 1 pela transmissão. Tá lá na Argentina, Roberto. Obrigado, Roberto. O Rodrigo, decisão em Campinas. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela sua mensagem, tá bom, meu querido? Vamos focar a macaca aqui, né? Vamos focar nossa querida Ponte Preta. Mesmo porque o Guarani tá de férias, né? Roberto César Santos, zaga foi muito bem. Meio campo e ataque inexistentes. Por enquanto ninguém votou no melhor em campo. Primeiro voto aqui, ó. Akira Miyamoto. Coloca aí, o Frank. O Anderson. Então é o primeiro jogador que aparece. Aí você coloca lá o Anderson e Akira. Tá. Que foi quem votou? Um voto do Akira. O Luiz Borella, a Ponte no próximo jogo vence por 2-1. Júlio César Guevara, como sempre, excelente trabalho. Futebol interior, obrigado, Julião. Aparecido Alves, melhor em campo. Diogo Silva. Diogo Silva, melhor em campo. Então um voto pro Diogo, um voto pro Anderson. Jacir Ferreira, Campinas vai tremer. Ponte, coloca ele aqui. O Júlio César Guevara, ó. Frank, vai dar trabalho esse caderno seu aí, porque ele colocou mais um nome aqui, tá? Simon. Quem que votou agora, Caio? Júlio César Guevara. Então o Júlio César votou no Simon, o zagueiro da Ponte. E aí agora vamos pro Fábio Almeida. Eu vou seguindo aqui, Frank, se eu estiver muito rápido você fala, tá? O Fábio Almeida votou no Anderson. O Anderson, Fábio Almeida. Então já é o segundo voto para ele. Lembra que o Marcontes. Jacir Ferreira, ninguém segura a Ponte. Roberto César Santos, total chance de vencer aqui. Parabéns, Ponte. Parabéns, Marcelo, diz aqui o Jacir. Carlos Lemos Matozinho. Vamos lá. Lucas Cândido, 1 a menos. Louco para entregar. Visivelmente perdido. Não consegue marcar quando vai, não chega na bola. Que amor com esse jogador. Deixa um corredor nas costas. Futebolisticamente dizendo, diz aqui o Matozinho. Matozinho, não é criticando, né, a sua opinião, não. Mas eu fico imaginando, cara, o jogador da Ponte há 4 meses sem receber salário, né? Que já chegou? Chegou em áudio? Em áudio, depois a gente vai colocar então. Marcelo Fernandes já falou, tá? Mas vou seguir aqui então, ó. E aí, Matozinho, pensa bem, cara, no que eu vou te falar aqui. Imagina o Lucas Cândido, 4 meses sem receber salário. Aluguel pra pagar, a mulher na cabeça dele, né? Os filhos. Tem jogador, inclusive, que manda a esposa pra casa da família porque não tem dinheiro pra sustentar o negócio. O cara jogando, o cara se esforçando pra caramba, e aí vê seu comentário aqui, né? Assim, sabe? Eu acho que o torcedor da Ponte agora precisa ajudar. Ajudar como? Não criticando os caras, né? Porque o que esses caras fizeram já merece um livro. Mas tudo bem, Matozinho, ó. A mensagem foi sua, tá? Jacir Ferreira, o Majestoso vai ferver. Macaquina Mortífera. Próximo jogo, força total. Roberto César Santos. Mais um voto aqui, o Frank. O Roberto César Santos vota no Anderson. Terceiro voto. Grande Roberto. O Macaquina Mortífera em casa, outro jogo. Valeu. O Wilson Correia diz aqui, o Londrina foi melhor. O Juca escreveu, vamos Tubarão. Macaquina Mortífera para o time ver. Não entendi, Macaquina, mas obrigado pela audiência aqui. Vou pular essa do Matozinho aqui, tá? Vamos lá, Jacir Ferreira, com certeza. Valeu, Jacir. Vou ler, Matozinho. Caldeirão lotado, pressão total, velocidade máxima no turbo, pressão no adversário. Em casa a gente tem que mandar e ganhar do adversário, futebolisticamente dizendo. Ele usou uma outra palavra aqui. O João Maduro está dizendo que o time do Londrina só joga por empate. Valeu, Fabião. Mais um voto aqui, então. O Anderson, do Fábio Almeida. Já tinha anotado esse. Já tinha? Já. Osmar Dangar, vota no Léo Oliveira. E esse, você anotou? Não, esse não. Esse zagueiro deles, o Iago, é muito bom, diz aqui o Osmar. É reserva, viu? Bora ganhar na final sábado que vem, diz aqui o Marcelo Araújo. Osmar Dangar, Pacheco, Wanderson, Rodrigo e Léo, fantásticos. Macaquina Mortífera, melhor em campo, Diogo Silva. Você já tinha colocado o voto dele?
Não, né? Não. Então, Macaquina Mortífera, Diogo Silva. O Jacir Ferreira, agora é ganhar ou ganhar. O Oineg Rutra, tá dizendo aqui, viva Roberto Marcondes. Vamos mandar um abraço pro Oineg Rutra, não? Abraço. Abraço, Oineg Rutra. Depois eu te falo quem é. Tá bom. O Oineg é seu fã, viu? É. Ele é seu fã, cara. Tá bom. Eu acho que ele vai pedir uma camisa do futebol interior autografada por você, Marcondes. Mas eu não vou dar. Então, se eu fosse você, eu reconsiderava. Não darei. Não vai dar? Não. Neuri Menezes. Ficar sem ponte até janeiro vai ser osso. É, Neuri. Ô, Neuri, mas a ponte... ela judia do torcedor, hein, Neuri? Uma férias assim, né? Natal, Ano Novo, né? Vamos... Férias, campeã da Série C. Pensou, cara? Acesso, segurou o rival na Série C. Ganhou os 2 derbys. Só coisa linda vamos esse dar uma ano. segurada, Tá né? ótimo. Hora de Só prêmios. coisa linda, só. Hora de prêmios. Fechando aqui as participações pros prêmios, tá? Tudo dominado, daqui a pouco tem sorteio. Osmar Dangar, esse título não pode escapar. Do Majestoso, já que Nossa Senhora do Majestoso comece a nos proteger. Esse título é único, carimba o nome da ponte no futebol brasileiro, Osmar Dangar. Quando a gente usa Nossa Senhora do Majestoso, foi um termo que eu comecei a utilizar aqui, porque quem conhece o Majestoso sabe que na capelinha, à direita, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, tem uma capelinha e a imagem de Nossa Senhora. E eu digo que é Nossa Senhora do Majestoso, que esse ano colocou a mão tirando Valentim, Dudu, Simon não, Maguinho, Jean Dias, Emerson Santos, foi tudo embora. Fala. Camisa será dada de presente, não precisa do autógrafo, mas será dada com o maior prazer. Tá certo. Aí, tá vendo? Já reconsiderou, hein, Neg? Já reconsiderou. Esse título não pode escapar, diz aqui o Osmar. Gustavo Coelho. Final é jogo de 180 minutos. Fomos lá na casa dos caras, seguramos a pressão e saímos sem tomar gol. Importantíssimo. Nada ganho ainda, mas bem encaminhado. Agora é ir pra cima com seriedade e respeito. Tubarão nadou e hoje bateu as botas na praia. É que o Tubarão normalmente ele não pode chegar até a praia, né? Nesse caso aí, mas o Tubarão ele domina ali a água, né? Osmar Dangar, a CBF permitindo um jogo tão importante desse nível num estádio pífio desse, só pode estar de brincadeira. O estádio que ela libera é um estádio para 4 mil pessoas. Gente, a gente tem que parar com esse mimimi, né? Que o regulamento do campeonato tá aí, é estádio para 4 mil pessoas. O estádio do Londrina cabe o dobro. Cabe o dobro. E vou falar aqui o que eu falei na hora da macaca, que se muda o jogo por uma canetada lá pro estádio do Café, atrapalharia o Londrina. Esportivamente falando, seria ruim pro Londrina. É o mesmo que levar o jogo da Ponte no próximo sábado pra Pacaembu, pô. É a mesma coisa. Já levou. Já levou a final lá. Tivemos em 2013, né? Da Sul-Americana, né? Mas aí tava no regulamento, né, Marcondes? Passando de fase, sim. O regulamento, o estádio da Ponte não comportava. Casa tem que ser receber jogo e ponto final. Sim, mas se o regulamento manda, o regulamento tá lá. É um estádio para 4 mil torcedores e ponto. Cabem 8 mil no estádio do Londrina. E olha que é um Ponte Pretano aqui que tá falando, gente. É um Ponte Pretano aqui que tá falando. E por que o Londrina levaria o jogo lá no estádio do Café? Corsato, mais público. Gente, eles estão querendo o título. Né? E outra, a Ponte foi lá e empatou o jogo. Agora o jogo é aqui no Majestoso. Então não dá para criticar a CBF, não dá para criticar o Londrina, tá tudo certo. As cartas, elas estão na mesa. O que eu não gosto é mudar as cartas no meio do jogo, sabe? Mudar a regra no meio do jogo. As cartas foram colocadas na mesa no começo do campeonato, tá tudo certo. Se o campo é bom, se o campo é ruim, aí não é problema nosso, né? A CBF liberou. Ponte jogou em tanto campo ruim aí, pior que esse do Londrina. O povo vota no goleiro da Ponte. O Matozinho tá criticando aqui. Neuri Menezes, Diogo Silva. Colocou o voto do Neuri? Tô registrando agora, Carlos. Então vai lá. Então, ó, você vai colocar mais 2 votos pro Diogo Silva. O Jacir Ferreira. Peraí. Jacir Ferreira também votou no Diogo. No Diogo. O Wilson Correia. O Wilson Correia também? Também, no Diogo Silva. Então, peraí. Wilson Correia. Tem mais aqui, viu? O Miguel Mandrake. Diogo Silva. Rapaz. Bom, o Silvio Seico tá votando no Arthur. O Arthur acho que não tinha nenhum voto aí, né? O primeiro voto do Arthur. Vai ter outro agora.
Joel Silva. Ah, o povo aqui não deixa a gente na mão, cara. Então o Joel Silva também votou no Arthur. Pronto? Agora Beleza. vamos pro Diogo Silva. Agora vai no Diogo lá. Aguinaldo Freire. Tá mandando parabéns pela transmissão. Obrigado, Aguinaldo. E O votou no Aguinaldo Diogo. jogou no Diogo. Votou no Diogo. O Alexandre Cristiano também vota no Diogo. Vai. O Argel tá dizendo que a Ponte em casa não tem para ninguém. Vai ganhar de 3-0. A Neuci Lucato vota também no Diogo. Vivi Vicente também no Diogo Silva. O Gorila Raiz. Fala, Gorila Raiz. Como é que você tá, meu querido? Vai, Carlão. Melhor em campo, Arthur, pra ele. Olha o Arthur, rapaz. É. O João Limírio Neto. Eu votei no começo, depois do jogo, e votei no Arthur. Você tem o voto do João Limírio aí? Não tinha, põe. não. É, o Fábio Bruno. Fabião, você é sensacional, cara. Fábio Bruno apareceu. Ô, Fábio, você tava sumido, hein, velho? Você tava sumidaço, hein, cara? Você tava sumidaço. É uma pena, né? Que o nosso bravo Bugre não vai conseguir jogar com Ponte Londrina no ano que vem, né, Fabião? Mas ele apareceu, velho. Ele apareceu. E o bom, cara... Ó, eu vou falar... Eu tenho um amigo que é bugrino. Um amigo bugrino. E, cara... o meu amigo Vilela, grande doutor Vilela. O que ele me tirou antes do derby dos 212, cara? Dando risada, falou que o Guarani ia ganhar da Ponte, que ia pra final do campeonato. Sumiu. Eu tô até preocupado com ele. Faz 10 dias que ele não manda um oi pra mim no WhatsApp. Um oi, Marcondes. O cara não manda no WhatsApp. E o Fabião Bruno tá aqui. Fabião, você é sensacional. Tá dizendo que o Londrina vai ganhar de 3-0 da Ponte no próximo jogo. Tá bom, Fabião. Mas obrigado, viu? Obrigado, primeiro pelos 7 pontos no campeonato que a gente adorou. E obrigado por tudo. Ah, e obrigado por ter dispensado o treinador também, tá? Torcida da Ponte Preta agradece. Wilson da Rocha, boa noite. Alguns momentos que teve dificuldades, mas o Marcelo corrigiu. Diogo Silva, melhor em campo. Pro Wilson da Rocha aqui, tá bom? Ô, Frank, agora eu vou procurar só os votos aqui. Ah, cara, vocês vão tirar... Vou tirar o âncora aqui, velho. O app. O app não é fácil não, cara. Olha, vou falar pra você. Mas é bom, cara. É bom que a pessoa tenha autoestima. Autoestima é tudo na vida, velho. Sem autoestima a gente sequer levanta da cama, velho. Vamos lá. Você colocou o voto do Wilson, ô Frank? Colocou? E do Severino, você colocou? No. Diogo Silva. Peraí. Pode ir. Marco João Carvalho, Marcelo Fernandes, o melhor no jogo, estratégia perfeita, nem perdemos jogadores por cartão. Marco João tá votando no Marcelo Fernandes. Também pode. O Osmar Isaías, Ponte e Alvirrubro estamos juntos, 2-0. O AAPP, ó, que moral. A APP na nossa live aqui, ó. Óbvio que não é a APP oficial, mas tá aqui como a APP, né? Hashtag Diogo Silva. Então vamos lá. Vou encerrar aqui a votação, tá? Pro povo, acho que pro povo não teve dúvida. Diogo Silva, né? Quantos votos? O Frank tá computando lá? Mais de 10, né? Então, mas aí é bom deixar claro também que de repente o goleiro, ele... Pois não, Frank, pode falar. 13 votos. 13 votos. Conta o segundo aí pra nós. De repente, o goleiro, ele é eleito o melhor em campo, o melhor jogador, o destaque. Pode imaginar que o adversário foi muito acima da média. E não foi. Quando a bola chegou e teve que executar defesas importantes para manter o time vivo na competição, ele apareceu. Sim. Ponto. Isso não significa, mas então, de repente, o amigo fala, mas então o Londrina foi muita chance. Não foi. Não é assim que funciona. Foi melhor, mas não foi muito melhor. Teve o chute, ele defendeu. Mas quando acabou. exigiu, o goleiro bom é isso, né? Isso aí, quando ele é exigido. Isso não significa que o outro foi melhor. Então, pelo povo, o Diogo Silva. Mas tivemos votos pro Simon, Arthur. Isso. Quem ficou com 4 votos foi o Arthur. O Arthur. E o Anderson ficou com 3. O Anderson Os também. demais 1. O Simon, o Arthur tiveram voto. Então vamos lá. Diogo Silva, voto do povo. Se der empate na mesa aqui, o voto do povo vale mais. Porque aqui o povo vale. Aqui o povo é que manda. O povo manda. Aliás, o povo deveria mandar em tudo, né?
Mas na classe política o povo só elege, aí eles chegam lá, eles fazem o que eles querem, esquecem que foi o povo que elegeu. Mas vamos voltar aqui pro nosso quadrado, que é futebol. Então, Frank, você marcou aí, mas agora eu tô curioso, velho. Quero saber, pra você, quem foi o melhor em campo. Nossa, Carlos, eu fiquei na dúvida que hoje tem um jogador que muitos de nós não observamos, mas fez uma partida pra mim hoje sensacional, o Diogo Tavares. O Diego Tavares, ele apareceu até na defesa, marcando hoje. Você até falava, ele tá de lateral direito. Verdade. Porque ele realmente foi um monstro. Mas pra mim, hoje o Arthur fez uma partida muito segura, muito diferente das partidas que vinha fazendo. Hoje ele se recuperou. Jogou bem. Então eu vou ficar com... Pra mim, eu fico com o Arthur hoje. Arthur. E você, Roberto Marcondes, pra você o melhor em campo? Tô com o povo. Tô com o povo. Hoje no Diogo Silva. Diogo Silva, goleiro da Ponte. Eu também. Vou ficar com o Diogo porque quando precisou, né? Foi um gol que ele fez, né? Quando precisou, ele defendeu. Porque se ele não defende, amigas, era gol do Londrina. Era gol do Tubarão. O Tubarão ia morder a macaca. Então, com 3 votos, eleito Diogo Silva, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 7h41, sem perder tempo. Vamos colocar a entrevista do técnico Marcelo Fernandes. O Pedro Lino, na coletiva do Marcelo Fernandes, nós vamos ouvir o que disse o treinador da Macaca. Técnico Marcelo Fernandes. Boa noite, calma aí, Renato. Espera ok do pessoal aí. Ok, Oscar. Ok, Wilson. Fernandes. Boa noite, Marcelo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. O que você acha que faltou para a Ponte Preta hoje conseguir sair com a vitória, não desmerecendo o time da Londrina, a torcida, mas eu acho que no primeiro tempo a Ponte Preta teve poucas oportunidades, não conseguiu oferecer tanto perigo assim para o Londrina. O que você acha que faltou nesta primeira etapa dessa primeira final? Assim, é uma final de campeonato, né? É uma final de campeonato, um campeonato importante como a Série C do Brasileiro. A equipe do Londrina também é uma grande equipe, jogando nos seus domínios, com um estádio com 8.000 pessoas, um estádio acanhado, mas que ferve o jogo dentro do campo. A nossa equipe sabia disso tudo, o problema de campo também a gente não tem que levar em consideração por tudo que a gente sabe, que a gente tem que passar por cima. Mas também a gente veio com algumas coisas também, estrategicamente falando, em termos de cartões, a gente tinha cartão também com 5 jogadores pendurados, sabe? E a gente procurou fazer da melhor maneira. O primeiro tempo foi um jogo, se você pegar também alguma chance do Londrina, assim, nítida, acho que não teve, até falei com o próprio Diogo no jogo, não teve, foi um jogo muito truncado. Nossa equipe procurou segurar um pouco mais para tentar puxar os contra-ataques, né? Eu acho que realmente também faltou um pouco mais para a gente segurar um pouco a bola. Nós conversamos no intervalo, voltamos melhor para o segundo tempo. A equipe procurou jogar mais. Mas é assim, uma decisão, 180 minutos. Andamos os 90 primeiro e agora temos a nossa decisão dentro da nossa casa com a nossa torcida. Ô Marcelo, e aí no segundo tempo, né, quando você vê que a pressão do Londrina está um pouco maior, você troca todo o seu meio campo. O que você teve de intenção quando você fez as 3 trocas ali do meio campo? Porque os jogadores querem muito jogar, né? E por a gente já ter passado por esse momento, a gente sabe que tem um jogo final e você sabe que o jogador não quer tomar o terceiro cartão. Não que eles estavam não jogando por causa disso. Mas a gente procurou colocar os 3 novos no meio de campo e tiramos 3 que estavam carregados com o cartão. Pra gente ter um jogo da volta. Não adianta a gente querer tudo num jogo só e deixar em casa um jogo tão importante como vai ser com o Londrina. Então a equipe, eu procurei trocar o meio de campo, até para também dar um gás novo. Acho que entraram muito bem os 3 no meio de campo, jogaram muito bem. E também eu aliviei no termo de cartão do Luiz, do Rodrigo e do Elvis. O Pacheco tomou um cartão logo Sim. no início ali, Sim. ficou meio pendurado no jogo. Sim. Você não pensou em trocar no intervalo o Pacheco até para não correr o risco de ficar com um a menos? Eu pensei muito no intervalo e eu deixei a última troca até pro final por causa do Pacheco. Aí eu procurei no final, o Pacheco me deixou tranquilo quanto a isso, a gente sabe que é perigoso, mas a nossa linha de zaga, se você prestar atenção, não só o Pacheco, o Arthur, o Simon e o Wanderson, são muito experientes, né? Então o Pacheco, o próprio falou para mim, professor, pode ficar tranquilo, mas a gente até tinha falado com o próprio João Gabriel, para entrar, que seria a troca. E no final do jogo eu percebi ali que a gente podia colocar o Gustavo Teles do lado do Pacheco, para dar uma força pro Pacheco ali, e acho que deu tudo certo. Mas com certeza o Pacheco, o cartão que ele tomou, a gente pensou logo no intervalo sim em trocar, mas pela experiência dele, com nossos 4 de trás estando muito bem, a gente procurou segurar e o Pacheco teve uma grande atuação. Ô Marcelo, a Ponte teve um jogo hoje mais recuado. O empate, na sua opinião, foi bom para poder decidir no próximo sábado contra o Londrina dentro do Moisés Lucarelli? A gente sempre busca a vitória, né? Nós viemos para cá sabendo que a equipe do Londrina ia vir para cima, ia marcar pressão.
E nós montamos uma estratégia com jogadores rápidos, como a gente tem no caso do Toró, o próprio Tavares e o Bruno, de a gente achar um passe e tentar, né, fazer o gol na equipe deles. Foi um jogo mais, não digo mais precavido, mas mais lúcido, né? Nesse sentido, até porque nada se resolvia hoje. Mas a equipe tentou, sim, montamos a estratégia para conseguir um grande resultado aqui, mas o importante era sair daqui com chances reais de conquistar o título na nossa casa. Marcelo, uma situação que deixa o torcedor da Ponte muito angustiado é sobre o Gé, né? Existe alguma possibilidade de pintar, pelo menos no banco de reservas, no jogo da volta? E também, se me permite uma segunda, a torcida, a importância da torcida da Ponte. A torcida Você é louco, olha lá. Os caras estão aí, demoraram para entrar no estádio, né? Fiquei sabendo que demoraram para colocar o nosso torcedor para dentro do estádio, nossa torcida aí vibrante, sempre nos apoiando, não tenho o que falar. Só agradecer esses caras que vieram aí de 7, 10 horas de viagem aí para estar do nosso lado. É o nosso 12º jogador. Vão ser as 19 mil dentro do Moisés lá para nos incentivar, para que a gente faça um grande jogo e conquiste um grande resultado e o título também. E quanto ao Gé, o Gé é um cara que a gente está trabalhando muito fora para tentar levar ele para esse último jogo. A gente não tem nenhum tipo de informação ainda, ele está fazendo um trabalho sério. Eu chamei ele, inclusive, esses dias na sala, que a importância dele, justamente até no banco de reserva. Eu, particularmente, eu falei para ele, até particularmente, que eu queria acabar com todos, sabe, que deram aquele gás no banco no último jogo, para a gente fosse todo mundo um jogo tão difícil como vai ser com o Londrina em casa nessa final. E a gente está fazendo esse esforço muito grande. Departamento médico, fisioterapia também da Ponte Preta está dedicada ao máximo para tentar colocar o Gé, pelo menos no banco de reservas. É uma contusão séria que a gente também não pode colocar o jogador em risco. Isso eu deixei ele muito tranquilo, que eu jamais iria colocar ele para tomar injeção, meia boca, até porque ele teve uma contusão séria da outra vez, na outra perna, a mesma contusão, e depois deixou ele fora há muito tempo. Isso não vai acontecer. O Gé é um jogador muito importante, como são todos, e se a gente puder contar com ele, vai ser muito bem-vindo. Marcelo, boa noite. Obrigado por nos atender aqui. Você já viveu situações de outras finais de competição. Como é que você imagina que vai ser essa semana para o grupo e também a vivência do ambiente, né? Porque há um anseio muito grande por parte da torcida que você acabou de citar aqui por um título. Essa é uma final de um torneio nacional. Como é que você projeta que vai ser essa semana para tentar, de certa forma, conter certas possibilidades de ansiedade e euforia e preparar bem o time para sábado? Foi até em cima da resposta que eu dei a respeito dos cartões, né? O jogador, ele tá pensando no jogo da volta, não tem como, né? A gente sabe, a gente já teve ali dentro, a gente sabe como funciona. Cara, o que eu posso falar para você é que a semana vai ser muito, muito delicada, vai ser uma semana muito para prestar atenção nos detalhes, a gente deixar os jogadores o mais apto possível para jogar esse jogo final. A ansiedade, ela faz parte, é uma final de um campeonato importante. O que eu posso dizer para você e para o nosso torcedor é que eles podem ter certeza, eu nem precisava falar isso porque é uma coisa tão nítida, né? Por tudo que esses jogadores lá embaixo estão fazendo por essa equipe. Então eles podem ter certeza que o comprometimento, a dedicação, não só deles ali dentro do campo, mas a gente ali, a torcida de fora, a torcida pode acreditar e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo, como estamos fazendo até agora, para dar esse título para eles, porque eles e esse clube merecem muito. Tá aí o técnico Marcelo Fernandes falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Tá aí o nosso querido Pedro Lino, rapaz, que bacana, tá voando o Pedro Lino na entrevista coletiva lá com o Marcelo Fernandes, Futebol Interior, Portal Futebol Interior, lá acompanhando a entrevista do treinador da Ponte. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço pro professor Israel Moreira, grande Israel Moreira, comentarista lá da Rádio Central Campinas. Tá de folga hoje, Israel? Um abraço, viu? Muito obrigado. Tá dizendo aqui que tá ouvindo a nossa transmissão e tá mandando um abraço pro Frank e mandando um abraço também aqui pro grande Marcondão, nosso querido Israel Moreira, escritor dos bons, né, que fez aí o livro com os 10 melhores zagueiros da Associação Atlética Ponte Preta. Tive o prazer de estar lá no lançamento do livro. Grande Israel Moreira. Israel, te amo, meu querido. Um abraço, viu? Dizem que não tem gente perfeito, né? Mas tem sim, pô. O Israel é inteligente, gente boa e ponte pretana. É perfeito, pô. Você resumiu tudo, Carlão. Israel, abraço, amigo. Saudade, hein? É isso, grande Israel Moreira. Ô, cara! Israel mora aqui, ó, no lado do coração do Corsato aqui. Você tá junto com alguns homens que eu mais amo nessa vida. Meu pai, meu filho, meu irmão. Um abraço, viu, querido? Obrigado. Carlos. Grande Israel. Israel, ele representa a nação ponte-pretana, né?
Fala. Não, só uma questão do... A gente estava ouvindo o Marcelo, né, com a participação do Pedulino, técnico da Ponte Preta, eu estava aqui conversando com o Frank. Em linhas gerais, ele assinou explicitamente que a Ponte pensou muito mais no jogo 2 que no jogo 1. E você havia cantado essa pedra aqui pra gente, mas ficou né? muito claro, porque a Ponte não acelerou o jogo, né, Frank? A Ponte não acelerou o jogo, ela pegava a bola, não é que ela abriu mão do jogo, diferente de você administrar o jogo. Não correr risco. Exato. A Ponte não quis correr risco hoje para trazer tudo para cá, porque ela sabe que aqui ela será soberana. Sim, aqui é uma outra história. É isso. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou divulgar aqui o nome dos ganhadores, tá bom? Faltando 10 minutos para as 8 da noite. 10 para as 8. Agora, ô Bolacha, você vai soltar aí as notas do jogo, porque o Frank Francisco vai gabaritar os jogadores da Macaca. Rapidinho aqui, temos 10 minutos de transmissão, porque daqui a pouco tem Remo e Atletique com a Marajoara AM 1530 de Belém do Pará. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então. Melhor em campo da Ponte foi o Diogo Silva, o goleiro, né? O Frank não votou no goleiro, então ele tem total liberdade de dar nota maior para quem ele votou, tá? Mas eu quero saber a nota do goleiro da Ponte, o Diogo Silva. Manda aí, Frank. Só nota, certo? Só. Beleza. 7,5. 7,5. Pacheco. 7. Simon. 7. O Anderson. Também 7. Arthur. 7,5. Boa. Rodrigo Souza. Nota 7. Um monstro, hein? Luiz Modric Felipe. Também 7. Elvis. 6. O campo estava muito ruim pro Elvis, não tinha condição pro Elvis. Muito hoje. ruim. Bruno Lopes. Bruno Lopes, nota 6 também. Muito bem marcado e correu muito, hein, Carlos? Como é que o Valentim deixava esse cara no banco, né? Não dá pra acreditar. Cara, se não fosse Nossa Senhora do Majestoso, eu não sei não, viu? Toró. Toró, nota 6 também hoje, Carlos. Diego Tavares. Partidaça, 7,5. 7,5 do Diego Tavares. Agora vamos pros caras que entraram, né? Mas não necessariamente por tempo, tá bom, ô Frank? Tá ok. Vamos lá então. Serginho. 6. Lucas Cândido. 6. Pessoal, tem muita gente reclamando aqui do futebol do Lucas Cândido, mas é isso. Lucas Cândido entra para cadenciar o jogo, meus amigos. É isso. Tanto que ele tirou o Elvis e pôs o Lucas Cândido. Ele tira um cara que, claro que não dá para comparar o Elvis com o Lucas Cândido, né? Mas ele tira um cadenciador e coloca outro. Simples assim. Marcelo Fernandes de bobo não tem nada, tá? Miguel. 6 também, cara. 6 pro Miguelzinho, nosso talismã. Tem mais um aqui que entrou com ele, Léo Oliveira. 6 também. 6. E por último, entrou já com 44 do segundo tempo, o Gustavo Teles. Aquilo que a gente sempre fala, né? Eu gostaria de dar nota, que pra mim não teve tempo, então pra seguir o praxe aqui, nota 6 também. Nota 6, boa. E o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, Marcondão já falou aqui com toda a experiência dele, né? E a gente, na fala aí, também pegou isso aí do Marcelo Fernandes, que um certo momento do jogo... Ele poupou o time, poupou os seus jogadores para o jogo contra o Londrina no sábado que vem. Eu vou seguir a dica aqui, Carlos. Nós tivemos um ouvinte que votou no Marcelo como melhor em campo, não teve? Sim. Eu vou dar nota 8 para o Marcelo hoje. Ele tem sido muito feliz e tem feito o que dá certo. E isso é o que basta. O certo é que dá certo. É isso. Uma outra questão, ele acredita tanto no poder do Majestoso, o Marcelo, tanto no poder do Majestoso, que ele não falou isso hoje. Nós estamos desenhando a fala dele. Exato. Mas ele acredita tanto, mas ele só citou que a decisão vai ser aqui, acredita muito na força da torcida. Então ele acredita tanto no poder do Majestoso, ele fez isso contra o Brusque, pro derby. Pô, ele engoliu o Guarani 2 vezes esse ano, lá e aqui. E olha, que quando ele fez quando ele tomou essa decisão contra o Brusque, mas o time já estava qualificado, méritos da Ponte, ponto. Ele aumentou a responsabilidade dele em cima de um clássico, que tinha muita coisa ainda, peso, tipo, não deixar o adversário, o arquirrival subir, segurar o time mais um ano na Série C. Se perde, eu vou para a final. Se perde, não estaria na final. Eu vou para a final. Então ele sabe que ele aumentou o peso da responsabilidade, mas ele sabia
até onde a Ponte, o time dele poderia chegar, né? É isso. Muito bem colocado, gostei. 7 da noite, mais 54 minutos. Tá então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, o Bolacha vai preparar aí o comentário final, porque o patrão já tá pedindo o comentário final. E aí o comentário final, vamos participar nós três aqui. Esse comentário final é um recorte que vai lá pro YouTube dos canais Futebol Interior. Mas tá na hora de fazer sorteio aqui, viu, gente? Hora de fazer sorteio. Então, vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que participou, você que mandou mensagem pra gente, né? O esquema do sorteio dava um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que explicar sempre aqui. Nós somos um canal de YouTube, né? Então, nós precisamos fortalecer o nosso canal do YouTube sempre, e é por isso que a premiação foi nessas regras, tá bom? Você que mandou mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 98705-7531. Ó, vamos lá. Eu vou começar fazendo o sorteio aqui da pizza do restaurante do Dadá, pizzaria do Dadá, e da camiseta aqui dos canais Futebol Interior. Esse ouvinte vai vir aqui no Futebol Interior, mas a nossa produção vai entrar em contato direitinho, mandando endereço e mandando também o horário para retirada dos prêmios, tá? Quem faturou foi a torcedora Eliana Araújo. Eliana Araújo, Jardim Nova Europa. Vou repetir. Eliana Araújo, do Jardim Nova Europa, Campinas, foi quem faturou a camisa dos canais Futebol Interior e uma pizza média lá da pizzaria do Dadá. Nós vamos entrar em contato com você, tá bom, Eliana, minha querida? Obrigado pela sua participação, tá bom? Agora, o brinde da Loja da Macaca. O brinde da loja 1900, a loja oficial do torcedor pontipretano. Um abraço lá pro Robinho e pra toda a equipe. Vamos lá, então. Quem tá faturando? Parabéns pra você, Antônio César Ferreira. Vou repetir. Antônio César Ferreira, do Parque Eldorado. Ô, Antônio, vamos entrar em contato com você também, tá bom? Porque aqui a gente divulga o prêmio e também avisa o torcedor. Então vamos lá. Antônio César Ferreira, do Parque Eldorado, ganhou uma garrafa e um chaveiro da Ponte Preta. Vai ter que retirar na Loja da Macaca, mas a gente explica tudo direitinho para você também. Nossa produção vai pedir o seu RG lá no WhatsApp para você mandar o seu RG para que a gente possa encaminhar lá pro Robinho e pra galera lá da loja 1900, que aí você não tem o trabalho, você não precisa vir aqui no Futebol Interior, pegar a voucher, você vai direto lá na Loja da Macaca para retirar o seu brinde, tá bom? Antônio, aliás, brindes, né? Chaveiro e uma garrafa térmica. Valeu? Antônio César Ferreira, do Parque Eldorado, faturou a garrafa e o chaveiro, a Eliana Araújo, a camiseta dos canais Futebol Interior e a pizza. Agradecendo você que participou junto conosco. Lembrando que na sexta-feira tem o meio-campo FI. A partir de sexta-feira já vai valer sorteio da camiseta da Ponte Preta. Mas aí é a partir de sexta-feira no meio-campo FI, a partir das 8 horas da noite, um programa especial antes dessa decisão importante para a Ponte Preta e para o Londrina também, obviamente, tá? E no dia do jogo, 5 da tarde, comigo, com o Marcondes e com o Frank, nós vamos fazer o sorteio de uma camiseta oficial da Macaca. Tá falado? Muito obrigado aqui ao restaurante do Dadá, muito obrigado também aqui à loja oficial lá da Ponte Preta, ao Robinho, ao Dadá, enfim, a toda a equipe lá por nos proporcionar os prêmios, nós agradecemos. Muito obrigado mesmo, valeu todo mundo que participou. 7 da noite, mais 58 minutos. Agora, Bolacha, perfeito aí, dá pra fazer o comentário final? Então solta. Agora, o comentário final. Carlos Cossato, Roberto Marcondes, Frank Francisco. Estamos aqui com o nosso trio que transmitiu o jogo da Ponte Preta contra o Londrina, Londrina e Ponte, lá no estádio VGD, para 8 mil pagantes. Ponte Preta e Londrina empataram 0-0. A decisão no próximo sábado. Vamos começar aqui nesse comentário final falando com o Frank Francisco. Ele foi o comentarista do jogo. E aí, Frank, 0 Londrina, 0 Ponte. A sua visão, o seu comentário desse jogo. Carlos e torcedor Ponte Pretano, a Ponte tinha um objetivo, uma meta muito claro na partida, era não tomar gol, não perder o jogo hoje e, se possível, trazer a vitória.
Tanto que o ataque estava preparado para isso, né? Para o Elvis ter uma oportunidade de jogar uma bola e a Ponte usar o artifício, né? Essa jogada de velocidade no ataque. Não foi possível, não dá para ficar passando pano em algumas coisas, vocês já me conhecem, eu quando tenho que falar, eu falo. O campo não ajuda em nada, o campo estava bem feinho, então isso acaba atrapalhando. Mas dentro do que o Marcelo programou para a Ponte, dentro daquilo que ele pensou, que ele priorizou, é o segundo jogo no Majestoso. E hoje a Ponte fez o papel dela de uma maneira muito digna, marcou, brigou, lutou, o Londrina tentou, o Londrina veio para cima, mas, gente, esse elenco da Ponte Preta tem que ser... olha, é que é até um exagero falar, mas eles tinham que botar uma estátua para essa rapaziada no Majestoso. Por tudo que aconteceu e o que estão fazendo, o que jogaram hoje, gente, se doaram, cada um se doou ao máximo, cada um deu o 100% de cada um. Para mim, Carlão, eu gostei, para mim, estratégia certa, e o Marcelo tem tido muita felicidade na direção da Ponte. É um momento em que tudo foi maravilhoso. Você fala da Nossa Senhora do Majestoso, e eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Os deuses do futebol estão com a Ponte. E se Deus quiser, no domingo, na semana que vem, no sábado, nós vamos estar comemorando esse título do Campeonato Brasileiro, Carlão. Minha opinião. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. Agora Roberto Marcondes, da nossa tela, nosso novo reforço aqui da equipe FI. Marcondes, na entrevista coletiva, o Marcelo Fernandes cita, né, de poupar alguns jogadores. A Ponte entrou em campo com o meio-campo inteiro pendurado. Rodrigo Souza, Elvis e Luiz Felipe, além do goleiro, o Diogo Silva. Nenhum deles tomou cartão amarelo. Em dado momento do segundo tempo, ele tira o meio-campo inteiro. Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Elvis e poupa os caras para o próximo jogo com medo de perder pelo terceiro cartão amarelo. Bom, tirou o pedido, não perdeu o jogo para o Forte Londrina, trouxe a decisão para o Majestoso, né, Marcondes? Exatamente. Na verdade, a programação da Ponte, o projeto da Ponte, era fazer um primeiro jogo, evidentemente que você entra para ganhar a partida. Mas ela pensou muito no segundo jogo, que acredita muito o técnico Marcelo Fernandes na força que tem no Majestoso. A força que representa a torcida, que representa o elenco pontepretano jogando na casa da Ponte, que é o Majestoso. Principalmente esse fato que o Frank acabou de citar, que o time, com todas as dificuldades financeiras, com meses atrasados, o time chegou à liderança, chegou ao acesso, disputa a final e vai certamente entrar em campo com uma vantagem muito grande em relação ao adversário de conquistar um título inédito. Por quê? Tem fator casa, tem gramado, tem estádio, e tem a força e tem o espírito pontepretano, que sempre com as dificuldades sobressai em relação ao adversário. Eu entendo que o jogo contra o Londrina, a Ponte Preta ela não acelerou o jogo. Ela jogou, como se diz no ditado do futebol, com regulamento debaixo do braço. Não vou me expor, não vou acelerar o jogo, porque eu quero a decisão no Majestoso. E acredito na conquista no jogo número 2. Por esse motivo, não foi de forma explícita o técnico Marcelo Fernandes em citar esse tipo de programa de projeto, mas ficou muito claro, na minha opinião, quando ele poupa os 3 jogadores de meio de campo, que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Estão aptos, portanto, para a decisão. Esta é uma demonstração que o jogo 2, ele acredita tanto no título que ele justamente desenhou esse tipo de partida contra a equipe do Londrina no jogo 1 no Paraná. Esse Roberto Marcondes aqui conosco também nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta então volta a campo contra o Londrina, final da Série C, no próximo sábado, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, 8 da noite, mais 4 minutos, 8:04. Tem que fazer a ficha técnica do jogo, né, Bolacha? Então vamos lá, solta aí a vinheta da ficha técnica do jogo, aí vou pegar o destaque final do Frank Francisco e também do Roberto Marcondes. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa.
Transmitir aqui pelos canais Futebol Interior, pela Valinhos FM, pela Esportes na Executiva, o empate da Ponte contra Londrina no VGD pelo placar de 0-0. Macaca de Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, o Anderson e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Bruno Lopes, Toró e Diego Tavares. Entraram no time da Ponte Preta o Gustavo Teles, o Léo Oliveira, Serginho, Lucas Cândido e Miguel para saídas de Toró, Bruno Lopes, Luiz Felipe e Elvis. E também o Bruno Lopes, Toró, Luiz Felipe, Elvis e o Rodrigo Souza, que também saiu aí no time da Ponte Preta. Bom, a Ponte só teve um cartão amarelo, Pacheco. Foi amarelado aqui no time da... Ah, não, 2, né? O Léo Oliveira também tomou cartão. Então, Léo Oliveira e Pacheco. No time do Londrina, 2 cartões. O Lucas Marques e o Iago Teles. Ninguém estava pendurado. Portanto, tá todo mundo liberado pro próximo jogo, pro último jogo das equipes na competição. Público pagante, 8.003. É o maior público do Londrina no campeonato, R$ 247.770. A renda, Marcelo Fernandes, treinador da Ponte, Roger Silva, o treinador da equipe do Londrina. Final de jogo no VGD em Londrina. Primeiro jogo final, Série C, Campeonato Brasileiro 2025. Londrina e Ponte empataram 0-0. Ficha técnica do jogo. 8h05 agora, Frank Francisco, seu destaque final. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo da Ponte e prospectar a final, que vai ser no sábado, 5 da tarde. Franque. Carlão e torcedor ponte pretano, eu acho que hoje tudo fluiu a contento, graças a Deus. E vamos aí, agora pro jogo final, força total, casa cheia, torcedor ponte pretano vibrando, se unindo a esse elenco, né? Pra gente ter um resultado bem bacana. Carlão, eu vou embora. Tô indo. Vai não, fica. Não, vou embora. Galera, beijo do gordo. Fui. Tchau. Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Marcondão, é isso. Entregue aqui a jornada esportiva. Você estreou. Aí agora, sexta-feira, tem o Meio Campo FI. Estaremos juntos aqui para falar da final no YouTube Futebol Interior. E no sábado, a grande final para o torcedor da Ponte Preta, se Deus quiser. Pra gente aqui que torce pra Ponte, né? Vitória da Macaca e o título da Série C, mas não vai ser fácil não. Esse Tubarão, o Londrina, quer morder a macaquinha. Marcondes, um abraço, muito obrigado, viu? Outro, um abraço, viu? Um abraço pra você, Carlos, um abraço ao Marcelo, um abraço ao Franco, um abraço ao Bolacha, ao Elcio, ao Arthur, a vocês, meus amigos que estão acompanhando aqui a Rádio Futebol Interior, o portal. Muito obrigado, para mim é uma honra, imagina, estrear numa final de campeonato. Para poucos. E a Ponte certamente não deixará escapar esse momento ímpar, histórico, único, de decidir em casa e conquistar campeonato brasileiro contra a equipe do Londrina, sábado às 5 horas da tarde. E na sexta, às 8 horas da noite, João Brigatti ao vivo conosco. Esse Roberto Marcondes, antes de você falar tchau de verdade, ó, o nosso querido Marcos Ceroni, lá da Ponte News. Grande Ceroni. Tá te mandando um abraço. Outro. Grande Ceroni. Um abraço. O Carlos Lemos Matozinho tá te mandando um abraço também aqui. Wilson da Rocha tá dizendo que o Simon tomou cartão. Eu não anotei aqui, viu? Então, Simon tomou cartão. Obrigado, Wilson. Valeu, meu querido. O Antônio Vicente Júnior também tá com a gente. Valeu. Martins Barros, Rogério Luciano. Enfim, pessoal aqui mandando abraço pra você, viu, Marcondão? Valeu, galera. Obrigado. Esse Roberto Marcondes aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, gente. Hora de fechar a transmissão aqui, né? 8 da noite, mais 11 minutos. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador. Tem
Tudo pro seu poço artesiano, com entrega rápida, atendimento personalizado. Pediu, chegou, 2514-1171, Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano. União, proteção veicular, proteja seu carro, sua moto ou seu utilitário. União, proteção veicular é a solução ideal para proteger o seu veículo com baixo custo. Faça um orçamento 999-77-9029. E atenção, Barão Geraldo, terça-feira é o dia, a inauguração de mais uma unidade da União, na Albino José Barbosa de Oliveira, 938. IGA Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Em Campinas, 2 lojas. Tem também a Mega Loja em Santa Bárbara do Oeste e loja em Sorocaba. Loja oficial da Ponte. Venha conhecer a camisa Herdeiros de 125 anos da Macaca, nas versões jogo e torcedor. Se você tá com uma graninha boa, compra a versão jogo. Se você tá mais ou menos, compra a versão torcedor, que é boa também, tá? Loja aberta de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. E ao sábado, das 9 às 13, quando tem jogo. Então, sábado que vem tem jogo. Loja aberta até às 5 horas da tarde, pra você aproveitar de montão. Estive aqui ao lado do Frank Francisco nos comentários, do Roberto Marcondes, do Marcelo Corsato e do Eduardo Rodrigues Obolacha. Mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Ao seu lado, muito obrigado, viu? Você, torcedor de futebol, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Aquele abraço do tamanho do Majestoso pra você. E segunda-feira a gente se encontra no YouTube, Hora da Macaca, hein? Hora da Macaca, segundona, 9 da noite, pra falar dessa macaca. Ô, macaquinha querida, amor da minha vida. Sou louco por você, Ponte. Você me fascina de um jeito que só você me fascina. Um abraço, gente. Muito obrigado. Excelente final de semana. Vem aí Remo e Atlético, hein? É Série B. Macaca vai estar na Bezô no ano que vem. Remo e Atlético com a Marajoara. O Frank Souza vai transmitir com a equipe lá do Gabriel, da Marajoara de Belém, do Pará, na sequência da jornada esportiva. Bom final de semana. Até segunda. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Tem que esperar terminar lá. Tá mandando é o LC, tem o Lopes, da Liliane, olha,